Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. Não, por favor, põe música de parabéns pra você. Daquele jeito, não é? Coisa linda! Estamos abrindo o Esporte em Debate desta quinta-feira. Coisa linda pra um. Coisa linda. Calma, só pra Denis, mas celebrando e comemorando os 78 anos de idade de João Paulo Capelanes, este jovem ancião que completa mais um ano de idade nesta quinta-feira. Parece às vezes 12, né? Às vezes parece 12. Mas às vezes você olha pra lata, a lata rodou sem óleo, parece 78 também. Você daria quanto pra mim? Uns 25. Opa, que beleza, hein? Tô podendo, hein, com o João chefe. Paulo Capelanes, parabéns, João. Ah. Aí sim, coisa linda. E o melhor de tudo, trouxe um bolo bom. Trouxe um bolo bom, pelo menos. Bolo? Né? Porque Esse o bolo que eu trouxe... Ó, não, Seu o bolo que você trouxe não fez sucesso. Bolo ó. cremoso de fubá é uma vergonha. Um abraço pro Rafinha, Galeria dos Pães, rapaziada lá dos Estados Unidos, aqui, ó, da rua Estados Unidos, né, claro, não de lá. Um abraço pra eles, ó, só que o que acontece? Eu tive que dividir esse bolo muito grande, eu dividi com metade a galera da TV e a outra metade salvei pra dividir com os amigos da Rádio Bandeirantes, tá? Uma cartinha, um abraço pra toda a galera aí. Galeria dos Pães, a cabeça, Gabriel! Garoto, muito. Mostra o bolo aí, Vou queremos mostrar, ver o bolo. Só que ele tá cortado já, tá? Já degustaram metade desse bolo. Eu não bolo comi aí. ainda, tá? Não, ajuda aí, Quesadinha. o pessoal lá do Jogo Aberto já comeu todo o bolo. Ó, metade, ó. Deixei pelo menos a parte Happy Birthday, olha lá. Não tiver linda. Bonito Bonito esse bolo, hein? Bonito, ó, tem uns garfinhos. Bonito E ó, demais, esse bolo aqui é o bolo verdadeiro, leitinho com Nutella. Aí não. Esse é o bolo, Aí não, leitinho pelo amor de Deus. Ó, e dele Não tá dá. mostrando aí, ali, ó, que legal. Isso aí não combina com você, João Paulo Como Cabelo. não, cara? Eu amo leitinho e Nutella. Gestão pra qual é a padaria? Galeria dos Botava Pães. o seu bolo budum, que é um negócio interessante. Qual é o bolo mais budum? Esse é o do Capriotti. Trouxe Coca-Cola? Não. Ah, então foi. Não trouxe. Esse bolo aí eu vou te falar, viu? Mas tudo bem, tá valendo. Muito obrigado ao timaço lá da Galeria dos Pães, presenteando o João Paulo Capelanes com um bolo de, como é que é? Leite ninho com Nutella. Isso. Que maravilha. Isso. Muito bem. Vocês criticam a minha Nutella, mas na Sim. pizza Hermínio Novicento, Nossa todo senhora, mundo cara. come a pizza de Nutella com uma bolona de sorvete em cima. De morangos. Na última É, segunda. o morango eu separo. Morangos do O amor. morango eu separo. Nossa, Segunda-feira Claro, ficava um fica à vontade, espetáculo mesmo. Não fala tava. em cima do bolo aí, Lelê. Pelo Quesadinha, amor de pelo amor de Deus. mano. A Covid Vai falar em cima do bolo aí. Vai deixar Bom, de cair mas minha sobre gente, o tom. 7h35, estamos no pré-jogo de Palmeiras e LDU. Um jogaço, o Allianz Parque está começando a ferver, o torcedor está começando a lotar as dependências do Allianz Parque, porque já, em menos de 2 horas, a bola vai rolar para Palmeiras e LDU. Será que teremos uma noite mágica, como disse Abel Ferreira? Será que teremos uma noite de corações quentes e cabeças frias? Será que o Miraculo de San Gennaro estará presente hoje, circundando ali as redondezas da Pompeia e abençoando o torcedor palestrino com uma classificação improvável, a finalíssima da Libertadores da América, para enfrentar o Flamengo no dia 29 de novembro? Tudo isso nós vamos saber já, a partir das 9h30 da noite, quando a bola rolar e Ulisses Costa
transmitir para todo o Brasil e para o mundo as emoções de Palmeiras e LDU. Quase um coach, né? Não. Hoje é o dia das bruxas, mas... Não, a noite mágica, Harry Potter, aqui a trilha, Harry Ed Potter. Viges, aqui, ó. Nunca assistiu Harry Potter? Não. De passagem. É mesmo, Eu Capri. não sou Pô, Harry fã, Potter não. é top, velho. O Eu brinquedo já é legal. estive na montanha-russa É, o do Harry brinquedo é bom, Potter. eu também, lá. bem legal, A né? montanha-russa do Que, na Harry verdade, é Potter. uma vassoura, né? Vocês acharam? Achei pangaré pra caramba. Não, achei legal, cara. Achei bacana. Não, peraí, calma aí. Tem a montanha-russa do Harry Potter, Aquele que ela é trem- uma parte vermelha e outra parte verde, o pau canta. Aquele trenzinho de uma coisa mais sem Não, graça o trenzinho da que você fica história. na vassoura. A Você senta na montanha-russa vassoura. mesmo, aquela Ah, que é a não, aquela é o pau montanha-russa canta, mesmo. aquela é legal. Montanha-russa. Agora, a vassourinha que você senta na vassoura. Não, essa não fui, não. Não foi? É legal, pô. Essa não fui, não. Legal. Sei, não. Essa é na Universal. É na Universal. É na Universal, é. Já sentaste na vassoura do Harry Potter, que esse dia? Ele ficou olhando com uma cara pra mim, o que tá acontecendo? Muito bem, minha gente, vamos lá. Olha, nós já vamos acionar o Paulo do Vale. A quinta série não sai jamais desse ambiente aqui, né? Só que se botar um quadro negro ali, onde estão aqueles monitores, isso aqui vira a quinta C. A quinta C ou a quinta Já B. sentastes na vassoura? Já, do Harry Potter já. Agora, por que quadro negro se ele é verde, né? Até hoje eu não entendi esse negócio. Agora tem um quadro branco também, né? Você escreve com você escreve com pincel, canetão. né? Isso Com aí, você canetão. tem razão. São coisas de antigamente. Curioso, É, né? quadro negro. Mas olha, já vamos acionar Paulo do Vale lá no Allianz Parque, mas eu tenho um recado, aqui na abertura, me dá 30 segundos para um recado muito importante aqui, porque atenção você, jogador, você que gosta de uma grande promoção. Resgate e utilize agora mesmo o cupom EstrelaBetRB na sua conta. Anote aí, ó, EstrelaBetRB. Ganhe uma aposta grátis de R$5 para utilizar em esportes em qualquer bilhete. Você vai ganhar uma aposta de R$5 para utilizar em esportes em qualquer bilhete. Odds mínimas de 2. Corra porque são apenas 5.000 cupons até daqui a pouquinho, 21h30. Você tem menos de 2 horas para garantir o seu cupom de R$5. Lembrando que o limite de uma utilização por CPF. Só um CPF vai poder acionar esse cupom gratuito de R$5. Então, ó, lembrando, EstrelaBetRB. EstrelaBetRB, vai lá agora, resgata esse cupom e aproveite R$5 para você utilizar em esportes em qualquer bilhete. Lembrando que odds mínimas de 2. Então tá valendo agora EstrelaBet nesta grande decisão, nesse grande jogo entre Palmeiras e LDU. Bom, Paulo do Vale, vamos lá pro Allianz Parque, sobe o hino do Verdão aí, João Paulo Capelanes, o aniversariante do dia. Quantos anos, João? 3.6. Com lataria de Não. 7.8. Rodou sem óleo. Rodou sem óleo. Eles já estão rodando com óleo errado, né? Botou óleo 2 tempos, no motor velho. Paulo do Vale, o PDV, você rodou muito sem óleo aí também ou você só roda com óleo limpo? Ah, Capri, só com óleo limpo, né? Tenho 35 anos, muita gente se surpreende quando eu falo que tenho 35 anos e já sou um pai de família, né? Pela minha jovialidade. Você demorou pra ser pai de família, hein, o PDV? Demorei, é verdade, viu? Demorei, ainda bem, viu? Porque às vezes a gente dá umas brechas, né? Mas não é bom, Mas- PDV, se fosse pai antes, não ia ser melhor, meu? Não, porque o Santiago tinha que vir agora, né, Capri? É a melhor coisa do mundo, assim, é a melhor coisa do mundo. Não tem nada melhor nessa vida. Tenham filhos, viu? E não fiquem se programando muito não, porque se programar não faz. Porque hoje o mundo tá complicado. Não se programem não, viu? Tenham um filho porque vale a pena. Como diria Joel da Atena, filho é um amuleto da sorte. Então, é o recado que eu dou pra todo mundo aí. Já tá na vimos dúvida, que o viu? Santiago ganhará irmãozinho ou irmãzinha em breve. Ah, certamente. Ah, tem que esperar um pouquinho, tem que curtir um pouquinho, né? Quando vier, vem gêmeos ainda. Se a cada filho que eu tiver vir o título da Ponte, aí eu topo mais uns 4. Mas pode ser da Série D? Não, lógico que não, né? Não, Agora, tá bom. chega. Agora Chega. é B,
E aí depois e Libertadores e Mundial, né? Por aí bom, vai. Bom. Se a Ponte for campeã mundial, PDB. Ou seja, o Santiago vai ser filho único. Não, se a Ponte for campeã mundial, ele vai adotar 20 filhos. Ah, sim, com certeza. Tá bom. Com certeza. Com Essa aposta certeza. ele faz tranquilamente. Tranquilamente. Ele sabe que vai ser difícil. Tá difícil, tá difícil. Vamos lá então, PDV. Vamos lá. Atenção, informações do Verdão. Palestra já chegou aí, PDV. Ó, por falar em títulos, um abraço pro Capela, de aniversário hoje. Obrigado, PDV. É o seguinte, o Palmeiras está sendo, neste momento, o trajeto do Palmeiras todo acompanhado desde o CT da Barra Funda, não é tão longe, é claro, aqui do Allianz Parque, acompanhado aí por uma caravana de torcedores. Então, a festa muito grande ontem também, né? Os funcionários, torcedores também fizeram uma festa bem bacana para motivar ainda mais a equipe do técnico Abel Ferreira. Hoje, 5 anos, há exatamente 5 anos, Abel Ferreira era anunciado como treinador do Palmeiras. Eu falei em títulos de lá pra cá, hein? 2 Libertadores, 2020 e 2021. Brasileirão, 2 vezes, 22 e 23. Copa do Brasil de 2020. Supercopa do Brasil de 2023. Recopa Sul-Americana de 22. Paulistão, 22, 23 e 24. Cadê 25 nessa lista? Pois é. O Palmeiras em busca ainda do primeiro título desta temporada e para isso hoje vai precisar jogar bola, vai precisar marcar gols na ida 3-0 para a LDU e por isso Abel Ferreira, 5 anos no Verdão, deve surpreender na escalação. Quem sabe o Alain pintando entre os titulares, o próprio Sousa também na vaga do Felipe Anderson, o Aníbal Moreno novamente à disposição, deve ficar no banco de reservas, com isso o Fux deve seguir no meio-campo. É um zagueiro que faz ali, às vezes, de volante e também de zagueiro na equipe do Palmeiras. Um abração pro Manuel lá em Uberaba, ligado já conosco. Ô, Manuel. O Alan, pra mim é um acerto, hein? Se ele for confirmado aí como titular, eu acho que Será? é bom. Eu acho que sim. É bom jogador. Eu acho que ele Costuma fazer falta, hein, quebra zagueiro? linhas, como dizem os modernos aí, né? Qual foi o grande moderno, jogo né? do Alan com a camisa do Palmeiras? Mas ele moleque, sempre entrou vamos bem, lá. né? Sempre entrou bem ali. Entra bem. Bate entra pronto, bem. vamos lá. Fumaça. Hoje é um jogo que o Palmeiras precisa de jogadores com poder de decisão. Não, mas ele quebra a colocar linha, o ele menino, quebra os caras Qual com foi drible. o lance meu. que ele quebrou linha? Contra o São Paulo. Ele sofreu pênalti agora aí no último jogo contra o Cruzeiro ali, a falta que originou a expulsão. Fabrício Bruno. Fabrício Ele Bruno. quebra Segundo o força, Denis, né? não foi. Na verdade, ele quebra zagueiro, né? Tomou o pênalti, né? Recebeu o pênalti. Não, fez o pênalti, né? Fez o pênalti foi um lance muito importante da carreira. Ele Um jogador de força, né? Um jogador de força jovem. faz uma fumaça boa ali, né? Eu entraria em campo hoje com o Andrés Pereira de número 5, mais Maurício e Felipe Anderson como meias, e na frente Vitor Roque, Flaco Lopes e Sousa. Eu entraria assim. E eu jogaria com Maurício e Veiga. Eu acho que o professor não é tão arrojado, mesmo o time precisando ser arrojado Mas eu hoje. entraria assim, entraria com, assim, nesse esquema com o Giai na lateral O direita. que ele vai fazer? Ele vai colocar o Aníbal Moreno de primeiro volante. E Andrés. Que o Andrés não é primeiro volante. Não. E o Felipe Anderson, pra mim, mas ele é uma poderia jogar ali, né? contratação que o Palmeiras Poderia jogar ali. não acertou. Pergunto pra você, o que o Felipe Anderson fez extraordinário até agora no Palmeiras? Nada. Mas melhorou no Finalmente meio. melhorou, né? Melhorou no meio Mas nesse segundo ano ano. Grandes passado foi horroroso. Os grandes jogos ele não joga. Não, ele já fechou um ano e custo-benefício. Eu entraria com o Alan, sim. Acho que tem que ter alguém pra ajudar a quebrar a marcação do time da LDU. Precisa driblar, precisa ir pra cima, precisa jantar os caras. É isso. Então, aí ele, acho que ele fazer vai muito quatro, né? conservador desse jeito aí. Pra que você vai jogar com o Aníbal, com o Andréas, com, sabe? Não, o Andrés Sim, mas Pereira então- pode ser 5. Não, tudo bem, o Pode Andrés ser tem um que jogar jogador Tem que se exato, proteger exatamente. de alguma maneira. Você também não pode Mas três você acha que a volcado pra LDU vai frente. jogar como? Fechado. Ataque. Totalmente Aí é 5-2, fechado. A LDU fez fechado. 3-0 no Palmeiras. Como ela Mas jogou. era outra postura, outra conduta, então, mas outra no contragolpe, estratégia. Hoje vai se trancar. Ela vai jogar fechado. Por isso que o 3-5-2. Palmeiras vai ter que 3-5-2. vai ter que ter jogador que vai pra cima, que quebra linhas aí, que Vai vir do mesmo jeito dribla. que veio contra o São Paulo. Fechadinho, 2 contra-ataque, 2-0. É isso acabou. aí. Mas contra o São Paulo, É ela isso. jogou com 4-4-2. Hoje ela vai jogar, porque o Brian Ramires tá fora, ela vai jogar de 4-5-1. 5-2 hoje. Hoje é um 4-5-1. Ou 3-5-2. Mas como é uma proposta, né?
Sim. Hoje é um 5-4-1. Jogar no erro. Fechadinho e joga no erro. 5-4-1 e o da frente ainda volta. Vai fazer duas linhas de 5. Sim. Hoje é time trancado, fechado. E mete o Estrada no segundo tempo pra correria. Agora, muita gente entende que o Palmeiras precisa de um gol até os 20 minutos do primeiro tempo ali para dar aquele ânimo. Se não sair um gol até os 20, vai ficar difícil. Vocês acreditam nisso também? Ou se ficar para o segundo tempo ainda... Isso é bom porque inflama 0-0, segundo tempo ainda dá... O Palmeiras vai tomar gol hoje. Palmeiras vai tomar gol hoje? Pode até fazer 3, mas ele vai tomar. O Carlos Miguel tá pegando, hein? Tá voando o Carlos Miguel. 3 jogos, 6 gols, tá pegando. Foi bem aí no último jogo. Quem pega é o Rossi. Quem pegou é o Rossi, né? O Rossi Ontem o Rossi jogou demais. O Palmeiras, mesmo nos jogos em que ele goleia, ele toma gol. É um negócio incrível. Raras exceções. Cedo hoje, irmão. Eu tô trazendo uma informação pra gente se comunicar, senão... Posso? Você pode dar a informação que você quiser, mas parece que tá tudo, entendeu? Não, então tá bom. Vai, analisa, você é o sommelier agora da forma como eu tô dando informação. Vai, então desculpa. Não, mas é informação. Você quer que eu fale como? Não é informação, curiosidade, né? Assim, em relação ao curioso jogo. Sim, mas isso faz parte do futebol, agora, né? o Palmeiras não pode chegar lá e meter 3-0 na LDU? Pode, como pode também fazer 4, pode fazer 5, pode fazer 7-1, aí cada um acredita cravando no que vai acha tomar que gol pode, hoje. né? Se tomar um gol, acabou. Não, eu tô falando que ele vai fazer gol e vai tomar gol, porque ultimamente tem sido assim, né? Ele tem feito gols em praticamente todos os jogos, com raras exceções, e ele tem tomado gols, ô João, em praticamente todos os jogos, sem exceção. É isso, são dados. Claro, são dados aqui, né? Só vai chegar o terceiro gol depois de fazer, né, o primeiro e o segundo. Não adianta tu querer fazer 3-0 em 45 minutos. É verdade. No pique, que tu pode se expor para tomar gol. Eu acho que é um jogo dramático, veloz, intenso, mas também de uma certa paciência. Porque se tu te afobar muito num contra-ataque, o São Paulo foi assim quando ele deu. Tomou o gol e morreu o jogo, é verdade? Acabou. Tomou o gol, acabou o jogo. São Paulo. Agora mas o Abel jogou muita expectativa com as declarações da coletiva dele, né? Então, ele disse, tudo isso 90 minutos é muito tempo no Allianz Parque, ele tá apostando uma nisso, noite mágica. No final das contas, o Thiago Nunes pode começar a coletiva e falar assim, realmente foi uma noite mágica. Vamos enfrentar o Flamengo na final. É muito confortável a situação da LDU e do Thiago. Agora, eu acho que o Palmeiras precisa fazer um gol logo, porque esse psicológico do jogo precisa fazer 3, se toma um gol até os 30 do primeiro tempo. Até os 30 do primeiro tempo, o Palmeiras ele tá no fazer 2-0 no primeiro tempo, volta pro segundo tempo voando. Sim, voando. Agora, o cenário ideal pro Flamengo é a LDU, né? A LDU fora da altitude, o Flamengo vai atropelar. Vai. Será que atropela? O Flamengo atropela a LDU. Não sei se atropela, mas é favorito. 70-30. É muito favorito. A LDU 70-30. Olha, gente, com todo respeito, ontem o Flamengo não jogou mal. Estávamos aqui ontem não e a jogou gente mal. debateu no apito final que o primeiro tempo foi todo do Flamengo. Perdeu gols incríveis, poderia ter matado o jogo na primeira etapa. Nos primeiros 15 minutos. Agora, quando o Plata... Bom, cada um tem a sua avaliação, até não porque tem avaliação, é um lance... Não era pra ser expulso. É um lance interpretativo, então não é um absurdo você dar amarelo, vermelho, não marcar nada. É um absurdo ele ter sido expulso. Eu marcaria o vermelho, tá? Eu não. Eu marcaria o vermelho. Cara, eu não. O futebol ele tá muito chato, fez um carinho lá pro cara. Tem uma câmera lateral quase frontal que ele dá um tapa na brinquedoteca do Rufo. Faz um carinho. Se é um tapa na cabeça, os caras puxaram o cabelo dele lá, pô. Capri. Puxaram o cabelo do cara. Um amarelo pra cada um. Pra não estragar o jogo. É isso, dá um amarelo pra cada um e segue o jogo. Mas peraí, se o jogador dá um tapa na cabeça do outro, não é vermelho? Depende depende do tapa, depende da intensidade. O cara levantou, vai. Ele deu um tapa na... O cara foi lá puxar ele sai do sujeito. O cara tava caído no chão, ele foi lá cutucar o Plata. Não foi burro. Não é você que fala que o futebol tá cheio de mimimi, que não sei o quê. Eu vou passar pano pro cara que dá um tapa no negócio do cara. O cara tá caído, tá lá esperando. O cara vai lá, culpa de grande parte da imprensa, porque qualquer encostão hoje é falta e cartão. Então. Qualquer encostão na transmissão hoje. Mas aí é o pênalti é o seguinte, cartão amarelo, não sei o que, qualquer coisinha. Bola em jogo é outra coisa, Pretzel. Mas ali a bola tava parada, o cara tá caído. Concordando, cara. Isso, então. Nós estamos concordando. Eu só tô te dizendo que a gente tem um pouco de culpa, a imprensa. A imprensa não é infalível. Mas se criou o seguinte, qualquer encostão, qualquer toque, é uma histeria. É falta, é cartão. Segue o jogo, cara. Mas não é agressão? Não. O lance não foi agressão. Você pegar e dar um tapa nos testículos do adversário não é nada. Começa que já não tem então vamos contra a regra. Vamos contra a regra, então. A primeira coisa aqui é contra...
contra esse Vamos futebol contra de a mimimi regra. hoje. É. E aí eu concordo com o Prédio. A gente é o primeiro, a imprensa é a uma primeira histeria, cara. a transformar uma histeria Ué, mas qualquer o lance. cara, gente, vocês estão brincando com a Qualquer imagem, lance. ele dá um Que tapa imagem, no cara? A imagem é testículo do ruim, adversário, João. nas A imagem é genitálias do ruim. adversário. Então, a imagem é ruim porque é uma imagem é ruim. agressão. Não era pra expulsar. A melhor imagem que tem, o melhor ângulo que tem, ele deu um tapa ali pra sair daqui. Eu não quero você Tipo, me sai perturbando daqui, aqui. Lá, Não naquela enche. região. Sei lá, se Você acertou tá de na cabeça área baixa, o cara vai lá mexer recreativa. com ele, levantou. Claro que acertou. É. Nem os jogadores do Flamengo reclamam da expulsão, nem o próprio Plata Pô, depois o Plata reclama. ficou lá o tempo todo. Ficou esperando que o pedindo árbitro pra foi ir ao pro VAR. O árbitro foi ao VAR, absurdo. entendeu? Então, não mim acho é nenhum absurdo. absurdo. O cara Eu foi acho burro. absurdo. Eu deu achei uma tapa expulsão exagerada. nas partes Eu baixas achei do o erro, o adversário. árbitro Eu não estava acho. bem no jogo e a Não partir acho. dali ele começou a se perder. A partir da expulsão do Plata, ele começou a se perder no Eu jogo. não acho absurdo, não. O senhor tá circunspecto aí por quê? O senhor não. Antes da o senhor, pato- o senhor antes- tá aqui pra falar, não é pra Sim, ficar sim. observando. Não, tô ouvindo pra depois eu fazer o contraponto. Absorvendo conteúdo. Tô aprendendo, a gente sempre aprende. Errado é aquele que acha que nunca aprende. Antes da expulsão do jogador do Flamengo, ele tem a disputa de bola com o atleta do Racing, e o atleta do Racing também faz isso daqui, ó. É, dá um tapa, mas dá é um diferente. safanão ali. Não é diferente, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Qual é a diferença de um Tapa é tapa tapa, no velho. saco e Mas um quem- tapa na mas cabeça? quem- mas não foi tapa, Kessá. Não foi tapa. Foi, ele Foi, puxou não o foi, cabelo, tapa na puxou. cabeça. Ele, Então, puxou o cabelo não é tapa. Então, mas Entendeu? o Plata Não é mostrava, isso. ele me puxou o cabelo aqui. Não, Pô, tudo bem. puxar o cabelo é uma agressão também. Tudo bem, então deveria ter expulsado o outro cara Então, também. cartão amarelo pros dois. Sabe qual tava, é o problema? Cara, o tava Plata, ele suficiente. correu o risco. A gente sempre compara com a arbitragem do outro jogo. Vamos comparar só com aquilo que ele estava fazendo no jogo, o árbitro de ontem. Ele tava bem. Tava deixando Ele rolar tava tudo, bem. beleza. Outra, você viu a entrada que o Bruno Henrique recebeu do jogador do Racing? Carrinho por trás. Pô, aquilo não é vermelho? Não, mas eu não tô analisando esse lance. Não, mas eu tô falando. Não, pode ser vermelho. Eu tô comparando coisas do Sim, próprio pode ser, árbitro, talvez entendeu? sim. Decisões erradas dele. Atitudes, banana com banana. Claro, pô, desculpa, a entrada que o Bruno Henrique tomou ontem, ele tava indo pro gol em alta velocidade, só tinha mais um marcador ali. Ali era no mínimo amarelo. Nem amarelo o árbitro deu. Agora, um tapa aqui, um outro tapa ali, sinceramente, eu acho isso muito pequeno. Ontem, por exemplo, os jogadores, alguns, Luiz Araújo, se atirou pretextando falta. O árbitro, ó, levanta, velho. É isso. Segue o jogo. O Bruno Henrique também. Bruno Henrique no segundo Caiu, tempo. ele se Vários levantou jogadores, rapidinho, Plata caiu também, levanta e joga. E no Racing também, certo? Ah, viu, tocou no queixo, tudo, segue o jogo, não foi nada. Ele só errou naquele lance do VAR, que ele expulsa o Rojo. Depois, claramente, foi cabeça a cabeça. Sim. Aí, pelo menos ele acerta olhando eu acho no que VAR. assim, o Plata ele correu o risco, entendeu? Na frente do Bandeira, ele corre o risco. O jogador foi burro e aí abre margem para interpretação do árbitro, entendeu? Aí a gente já sabe como é que funciona Libertadores, sobretudo quando é um time brasileiro jogando. E não é ser Pacheco, não é ser clubista, até porque eu não sou nem clubista, que eu não torço pro Flamengo. Mas os jogadores brasileiros, eles já precisam estar cientes de como funciona muitas vezes a arbitragem. Ou vocês acham que a Conmebol ela tem o interesse de novo de uma final brasileira? Ah, vamos falar a verdade aqui, pessoal. Pelo amor de Deus, Se claro que tivesse, não. o Flamengo perderia Pois ontem. é. Também acho isso daí uma Você balelinha acha também que, da você acha imprensa. que os brasileiros não são? Acho que não são. Mas a gente vai trabalhar, vamos trabalhar com fatos. Capelano, Os brasileiros vamos são trabalhar muito, com- os vamos brasileiros trabalhar são com muito fatos. prejudicados pela arbitragem Vamos trabalhar com sul-americana. isso aí, viu? Não Vamos- acabou. É, na época Não do acabou. Leoz, na época acabou do Leoz isso. tinha. Imagina, Hoje cara. não tem O mais. Santos foi prejudicado recentemente contra o Boca também, é que ninguém lembra porque o Santos pegou e Mas passou pelo recentemente Boca. quando? Mas tem erros. Recentemente é 4 anos. 4 anos, Vamos pegar de recentemente. 5 anos pra cá. Cara, desde 2019 só tem Brasil ganhando, cara. Em tudo sempre quanto tem é um brasileiro campeonato. na final, Mas João. aí é mais Se, competência pô, nossa. Mas historicamente não os tem. brasileiros não são beneficiados. Não são Historicamente prejudicados. teve roubo em 70, em 80. Eu tô falando dos últimos 5, 8 anos aí. Desculpa, eu Só vou brasileiro. trabalhar com fatos. Não tem fato. Eu não vejo brasileiro sendo vários. prejudicado. Eu poderia ficar 1 hora no programa aqui falando sobre os brasileiros que foram prejudicados. Porque você acha que, por exemplo, o Plata merecia ter sido expulso. Então qualquer lance pra você tá prejudicando o outro. Eu acho que não. Mas como assim? Eu acho que a Tem a ver? brasileirada... Não tô falando desse lance, não. Porque pra você, um lance como o do Plata é pra expulsão. Eu acho, Então na frente do qualquer árbitro. lance de qualquer outro jogo também pode ser prejudicar o brasileiro. Pode então ser. eu acho que não. Não, tudo bem, acho mas... que a brasileirada não é prejudicada mais eu não. acho, brasileiros são muito prejudicados pela Ah. arbitragem, mas muito Acho que prejudicados pela brasileiro tem muito arbitragem. mimimi. É só pegar de 5 anos pra cá os times que disputaram a Libertadores e os Muito erros mimimi. absurdos contra os brasileiros, Muito tá? É claro mimimi. isso aí, é claríssimo. Pô, e mesmo assim Olha só só. o brasileiro vence. Pois é, mesmo assim. Deixa eu mandar um abraço aqui ao Luiz Guilherme Petrac, o grande Lug, um dos maiores esgrimistas do Brasil, palmeirense, palestrino, tá chegando lá no Allianz Parque, ouvindo a Rádio Bandeirantes, tá ligado
ligado aqui no Esporte em Debate. Valeu, Lug. Boa sorte, bom jogo aí. Vai com a gente aí, vai com a Bandeirantes. Bandeirantes é pé quente, vai empurrar o Verdão com o Ulisses Costa daqui a pouquinho, 9h30 da noite, transmitindo esse jogaço entre Palmeiras e LDU. Os comentários de Alexandre Pretzel e Leandro Quesada, o circunspecto. Eu estarei com o Pedro Conha aqui no intervalo, no apito final. Pensou apito final hoje? De Palmeiras 3, LDU 0 e Palmeiras nos pênaltis 5, LDU 4. A pênalti é uma coisa que eu até pensou? acredito. Que 3-0... Fazer Depois, 3 gols de diferença é até mais... Depois o terceiro gol do Verdão aos 49 do segundo tempo, com a bola ultrapassando a linha ali no último instante. Depois do Mundial, o Palmeiras fez 25 jogos. Ele conseguiu 8 vezes o placar necessário para se classificar hoje de forma direta nos 90 minutos, ou pelo menos mandar a decisão para os pênaltis. Esse é um número muito legal. 1/3. 1/3. 1/3 Bastante, hein? Mas Bastante. tem um outro número ruim aí, ô João. Ele não tomou gols em apenas 7 jogos desses 25. Ou seja, ele faz muitos gols, faz. Tem uma potência de ataque o Palmeiras incrível. Mas é um time que toma muito gol. Então hoje, é o que eu digo, é a partida perfeita, né? Capri, eu acho que já vai ser um fenômeno fazer 3. O problema é não tomar nenhum gol, né? Fazer 3-0 eu acho muito difícil, sério. Agora, não tomar nenhum gol. Você falou 1/3 dos jogos o Palmeiras fez 3 gols. O time do Palmeiras é muito forte, tem um nível de entrosamento muito legal. O problema é que hoje tem um psicológico, né? Na realidade, ele fez o placar de 3-0 ou 4-1, tanto faz. né, ou 5-1. 5-1, por exemplo, se classificaria direto. Ele fez 3-2 no São Paulo. Ele fez 3 gols, só que esse resultado não interessa. Daí é aquela história, ele fez né? 3-2 no Atlético Mineiro, Aí também não não vale. É interessa. aquela história. Uma coisa é você fazer 3 gols quando você não tem essa necessidade. A coisa sai naturalmente. Obrigado, né? Outro, quando você é obrigado a marcar 3 gols, você já entra com aquela coisa, né? Isso é uma pressão Nunca aconteceu na gigantesca, né? semifinal da Libertadores. Mas Vai acontecer um dia. O que o Pretzel falou Vai é acontecer verdade. um dia. Não pode ter amorosidade para buscar, Isso, mas não pode não, também afobação. já querer fazer o terceiro maluco, gol no primeiro bem minuto, maluco, né? bem maluco. Tem que fazer o primeiro, depois o segundo e depois... Mas Coração o lance é o quente, seguinte, cabeça fria. mas o lance é o seguinte, se o Palmeiras for pro intervalo com 0-0, Aí aí acabou. A cabeça é o torcedor murcho. É isso que eu tô falando. Um dia Que como dureza. hoje, a torcida, arquibancada, a cabeça dos caras, precisamos Mas o fazer. contrário também é verdadeiro. Se vai pro intervalo com 2-0... Não, aí faz, esquece. segura Aí ele faz. demais. Não, aí passa lá, aí faz mais do que 3. Aí segura. Aí atropela. Aí acho que atropela, aí faz mais do que 3. É verdade. Ô PDV, tá chegando o povo aí, o público tá já tomando os assentos aí do Allianz Parque. Qual que é a atmosfera nas chegadas aí, o que é que você viu? Aí na Rua Palestra Itália, como é que tá o ambiente aí, PDV? Ó, o pessoal tá chegando aqui na arquibancada, Capri, nas cadeiras principalmente, o Palmeiras chegou, tá? Depois, olha o que a torcida do Palmeiras fez na porta do CT até a chegada do time no Allianz Parque, uma festa sem precedentes do palmeirense, viu? Muito bacana mesmo o clima criado, a atmosfera criada pela torcida do Palmeiras, acompanhando o ônibus com a delegação palmeirense que chegou há poucos minutos aqui no Allianz Parque. Neste momento, irrigação do gramado artificial, do gramado sintético aqui do Allianz Parque para ficar bem molhadinho para a partida e o torcedor vai chegando. Eu cheguei por volta de 5 da tarde aqui no Allianz e já tinha muita gente. Neste momento é o ápice, né, do público do lado de fora do estádio, claro, tomando aquela cervejinha, se preparando para entrar em instantes. Mas já tem torcedor sim aqui, vai se aconchegando, aquele torcedor que gosta de chegar mais cedo, ficar tranquilão por aqui, já tá dentro do Allianz Parque, viu, Capri? Muito obrigado. Valeu, PDV. Já volto com você aí. Um abraço aqui ao Alijave Becerra. Muito obrigado pela sua mensagem aqui. E a todos vocês aqui no nosso chat do YouTube, o Zé Pequeno Ferreira, Andréia, Rê, o Adilson Okamoto, Janilson Costa, Benício Choksky, não sei aqui o nome dele. Vai começar a pintar um monte de nome aqui, João. Vamos lá. Cezinha Rodrigo. Golfete tá aqui com a gente, hein? Ô, Cezinha Golfete, grande Golfete. Passou pra te dar parabéns aí, ó. É, isso aí, Cezinha. Golfa, isso é monstro. Mazinho Moura, Silvio Miceli, Rê, o Jardineiro de Já, Douglas Sanches Chiqueto, DX Rádio Escuta. Valeu, Rê! Grande abraço a você que é show também. Alô, Edi Santos, Renato Nascimento, Léo Maroto,
Cristina Maichensko, Edielcio Santos de Macedo, Cláudio Jório, André Mizuno, Adriana Lima, Diego Sepp, vamos Verdão! Vai, Diego! Aqui uma saudação ao Valdemar Edson Privati, Talian Jardelino, Cláudio Gício, Leonardo, Matheus Iglesias, Robson Duarte, Ivan Moraes, Genivaldo Tonello, Eduardo Imbério, Anderson Luz, Marcelo Lopes, André Dias, ei, coisa boa, e o Léo Maroto e tanta gente mais aqui. Muito obrigado, é isso Léo aí, Maroto, João. amigo do Quesadinha. É mesmo? Não, na realidade é o cara que é contratado pelo João Paulo Capelanes pra falar que eu pareço o Ronaldo Esper, entendeu? Mas eu tô contratando uns caras pra falar quem essa figura aí parece. Cobra mandada, Então, você nunca foi no Vou pegar cemitério. o teu bolo e vou fazer assim já. Ó. Ô, Lelê, mas você nunca foi no cemitério da Consolação da ali. Consolação. Traz aquelas peças raras, não, né? Não, nunca fiz isso. Vou falar uma coisa, eu nunca dei tanto abraço no aniversariante. Acabou, não aguento mais, cara. Fica me cobrando, vai me dar um abraço, né? Abracei ele 3 vezes no aniversário dele. É mesmo? Ontem, um minuto, a gente já tava dando parabéns pra Capelanes, ele. não fica aquele negócio. vem Pô, cá, Capelanes. me abraçou. É, porque vocês estavam junto com o Capelanes quando começou o dia do aniversário dele. Vocês se abraçaram ontem já. Não, hoje já. Hoje é, meia-noite, Meia-noite. Meia-noite. Estúdio, Eu acho que a de gente embora, tá muito tempo. Meia-noite já teve parabéns aqui. Já tem parabéns, já tem parabéns. acho. Porque, pô, aguentar o João Paulo Capelanes 1 minuto de hoje. E aí o dia não terminou ainda. Você tá com ele ainda? É Quer dizer demais. que o apito final ontem brincando. teve 5 minutos. De um hiato. Ontem, de um hiato. Hiato. Hiato no ar. Por causa do momento Nossa. onde o estúdio. Não, o estúdio teve um momento de muitos A gente risos, tava fazendo a cara. comparação dos Por causa do bolos, bolo. né? Bolo, dos o bolos. A gente bolo lembrou do cremoso bolo do do Ar Capiote. pra te voltar pro ar. Fazer o ar para voltar para o ar. Eu vou fazer um protesto lá no lugar onde eu comprei o bolo cremoso de Mas Deveria. Ele merece, meu. Ressarcimento. Em 2 vias Integral. ainda. Meu. Em 2 cremoso não tem nada esse bolo aqui. A gente mordeu um pedaço do bolo do Capriote, a gente quase mergulhou na caixa d'água da Band. Parou Tão aqui, ó. seco Quase que ninguém tava, trabalha no velho. dia seguinte. Isso é Não, mas verdade, é o tava seguinte, mesmo. nós contamos Parecia a que história tinha mordido inteira, areia né? da praia. Nós contamos a história do Capriotti na velocidade dele, né? Numa corrida e buscar o bolo, chegar aqui todo feliz e contente. Santa, Nós estamos numa felicidade. A gente brincou, traz um bolo, ele foi comprar o bolo e na primeira mordida. E o mais da hora é que era um bolo grande, velho. Não. As pessoas comeram menos de um quarto do bolo, o resto ficou aí. Quem quer, Na hora quem de quer, O bolo quem tinha quer, acabado de sair do forno, hein? Você imagina Nossa aquele bolo Senhora. no dia seguinte. Meu Deus Você do céu. imagina se aquele Nem as bolo fosse- formigas iam querer. Entrou- Nem as formigas comeriam. Entrou a funcionária aqui na hora, né? Na hora de ir embora. Aí eu ofereci, a senhora quer um pedaço do bolo? Ela olhou assim, fez mesmo assim, ó. Acho melhor não. Obrigado. E saiu de fininho, assim. Que Se eu der o nome do lugar onde eu comprei, Ei. ela não tá. Coitada da senhora lá que vendeu o bolo, viu? Tadinha, Ela não vai vender tadinha. nunca mais o bolo. Esse que o João trouxe parece ser bem saboroso. Pô, gostoso, velho. Esse Tô é falando. bacana. Você já comeu? Você já comeu? Nutella Eu com comi leitinho. um pedaço com a rapaziada mais Isso cedo. é bolo de jardim Vamos comer de um pedaço infância. agora? Não. Vamos. Daqui a pouco. Vai, não, Isso aí agora, é já, não, agora Isso é não. bolo de Vai pra aniversário. nós aí, tem as moral, pegar Já, essa já, bolinha daqui a aí, pouco. Vamos papelzinho aí. comer. Antes, Isso é bolo de aniversário de 5 anos, sabe, do colégio. É bom. Viu? Do primeiro ano que tu leva o teu filho. Sim. Aí tu faz uma turminha lá, né, pra levar um bolo. É. Esse é o bolo de jardim de infância. É isso aí, bolo azulzinho, né? Ó, vamos, muito bom. antes de a gente voltar lá com o PDV pro Allianz Parque, ele já vai daqui a pouquinho vai escalar Palmeiras e LDU. Hoje temos a informação que vem da Vila Belmiro, da Baixada Santista, de que Neymar já se coloca à disposição para jogar contra o Fortaleza nesse sábado. Pô, que maravilha. Bela notícia. Tá previsto então- pra voltar só contra o Flamengo? É. Então, Olha aí, vem cara, a que informação bom. de que ele pode já, nesse Uma sábado, semana antes. Vocês ficar cornetam, à vocês cornetam disposição. o cara, ele deve estar treinando na casa dele. Um novo homem, é muito legal. Eu quero ver se o Vovô Tô vai feliz. deixar ele no banco porque ele não tem condição física. Ah, vai sim. Essa eu quero Não, ver. ele pode começar e jogar um meio tempo, sei lá eu. Não, eu prefiro que ele comece. Se o Neymar chegar e falar prefiro assim, que ele professor, comece. eu quero jogar, ele vai Ele jogar. joga. Professor, eu vou ficar no banco, ele fica no banco. Tá, mas assim, por exemplo, fato. viu? É, Se ele tiver condição pra 40, eu ponho ele no início. Eu não espero pra eu botar também. depois. Ô, gente, que loucura, cara. Há 3 anos estava com o Pretzel lá na sala de imprensa. Estava entrevistando o Tite, lembra? Isso. E aí a gente perguntou lá
Mas e aí? Começa o jogo ou entra no segundo tempo? Aí o Tite responde, não, prefiro que ele comece o jogo e ele vai ficando até onde der, né? 3 anos depois, nós estamos falando a mesma coisa do Neymar, cara. Às vésperas de uma Copa. Vai bater, daqui a pouco a gente vai dormir, vai levantar. E falar em Tite, ele quer voltar a trabalhar em janeiro, né? Já tá no mercado. O Tite sofreu uma operação no joelho. Ele tá afastado. Esse ano ele não volta mais volta a trabalhar. Volta em janeiro no mercado. Tá se preparando aí. Ligamento cruzado, Capri, eu não tenho detalhes, tá? Eu falei com o Luciano Signorini e aí foi uma conversa rápida. Ele falou, Quesada, ele não volta provavelmente esse ano porque ele sofreu uma operação no joelho e a recuperação é até o final do ano e ele precisa da mobilidade também, se movimentar. Eu gosto do Tite, quer dizer, já gostei mais porque ele também mudou muito nas relações, mudou demais. Ele era um cara super simples, humilde, mas tudo bem. A vida segue, não tem problema. Ele é um baita profissional, mas o trabalho dele no Flamengo foi fracasso. Foi um fiasco o trabalho dele no Flamengo, na minha opinião. Pegou uma seleção na mão e entregou uma paçoca. Tanto que ele tá nesse sabático todo pra ver se dá uma esquecida, né? Esse trabalho que foi bem ruim. Bem ruim. Eu gosto muito do Tite, mas eu gosto mesmo, verdadeiramente eu gosto, mas eu acho que o personagem, porque todo mundo é um pouco personagem, até nós somos de vez em quando, né? Mas o personagem dele em alguns momentos superou aquele cara que fez um trabalho fabuloso no Corinthians. Aquele era o Tite de verdade, né? Depois ele foi para a seleção e aí a seleção estraga alguns profissionais. Mas será que... Aquele negócio distante, aquela não me distância, toque, não podia nem falar com ele, viu, Capri? Sim, Nossa, ele tá num... E outra, é o seguinte, ó, tu não é pai ainda, né? Mas nem quer ser. ser. Não quer ser. Não. Muito tá. Obrigado. Eu sou pai, o Capelanes, o Denis, o Capral, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Tu querer forçar, impor uma condição do teu filho, eu acho desnecessário. O teu filho, na minha opinião, o meu filho, isso também, os meus filhos, já falei para eles têm que ter luz própria. Eu não tenho que forçar a barra, certo? O Matheus Bach pode ser um bom profissional, mas o Tite quis enfiar goela abaixo o filho dele na seleção brasileira, certo? Com o tablet, com o Neymar entrando na beira do campo dos treinamentos lá no Catar. O Matheus Bach chegava com o tablet, me presta aqui, ó, chamava o Neymar, o Neymar nem olhava para ele, é fato. E eu acho que isso é uma descortesia, não olhar pro menino, certo? Também, mas é também a maneira como ele era tratado. Então, e outra, no Flamengo, ele ia pra coletiva com o filho do lado. Certo? Querendo impor uma situação. Isso é um constrangimento muitos também. Muitos técnicos fazem isso. Muitos. Ramon Dias com o próprio Emiliano Dias. O Dorival com o próprio Lucas, o Eduardo Batista o Ancelotti levou. Esse tem luz própria. Esse colou no Nelsinho Batista. O Eduardo Batista teve luz própria, mas começou a trabalhar com o pai também. Sim, mas como preparador físico, não como auxiliar. Rapidamente ele saiu da cola do Nelsinho. Agora, no Santos deram uma forçada, né? O Matheus Bach treinou o time e com o Kleber. Não, mas o Kleber sai, ele treina o time em um dos jogos. Olha, gente, vou falar um negócio. O negócio do Santos é o seguinte: a gente já cansou de falar aqui sobre treinador no Santos. Quantos técnicos que não passaram pelo Santos e não deram jeito? Não sei se o Vojvoda vai dar. Jogadores também inqualificáveis que não podem passar na porta da Vila Belmiro. Diretor de futebol o que passou de diretor de futebol no Santos é uma brincadeira. Tem razão. O grande problema é o seguinte, tu viu a muleta do presidente Marcelo? Sim, que nós já falamos? O rebaixamento. Ele tá apavorado. Agora que ele tá protestando que 4 caem. Quando o Santos nunca caiu e ele foi presidente, ele nunca falou sobre isso. É verdade. Agora que o Santos caiu, ele quer mudar a regra. A gestão do Marcelo Teixeira é calamitosa. É calamitosa a gestão do Marcelo Teixeira. É realmente muito ruim. Poderia fazer, eu acho, é a única liga no mundo que cai em 4, em 20, certo? Eu acho excelente, porque tu deixa o campeonato em níveis muito fortes. Excelente tu deixa. Agora, se tu quer mudar, eu acho que tu pega o 17º, certo? E joga contra o 4º. Da Série B. Entende o que eu quero dizer? Sim. Faz um playoff. 2 partidas. Terminaram os 2 campeonatos, tu faz 2 para quarta e domingo, certo? Você ganha mais um jogo importante. Aí eu acho que isso poderia ser avaliado. Poderia. Eu só aceitaria você reduzir o número de rebaixados se você voltasse a reduzir o número de participantes na Libertadores. E também é interessante. Entendeu? Para qualificar a Libertadores. Ter 8, 9 times do mesmo país para poder jogar Brasil e Argentina, sei lá. Eu diminuiria o número de times na série principal do Campeonato Brasileiro. Tu só quer sempre bater em 16, né? Mas é muito elitista que essa... Não é isso. O campeonato é muito longo. O Brasil é um continente. Por isso mesmo. É a mesma coisa o Benfica ter que jogar lá em Moscou 2, 3 vezes por
Mas você abre mais divisões nacionais, é não isso? Não dá, Lelê. Sim. 16 no Brasil é pouco. Você pode abrir quantas forem eu necessárias. defendo 10. É uma ideia tua que Aí eu é acho legal. legal. Eu defendo 10 divisões nacionais. Turno e retorno, Ótimo. com 20 em cada uma. Ótimo. 200 Mas é times. sensacional. 16 na Série A, nem Portugal tem 16 Você times. transmite umas 5 aqui. Não, legal ninguém pra tem. caramba. Portugal, acho que Portugal é 18, né? 18. Alemanha, 18. também tem 18. É, não dá. 16 no Nós Brasil é estamos num muito país pouco, Lelê. continental, a mesma coisa que fazer a Champions League de 38 rodadas. Ah, mas você não tem quebra os problema, caras, mas cara. aqui nós temos uma quantidade E o nível tá gigantesca baixo. de times. Mas o nível tá baixo, Capri. Ah, mas não é por conta da Série A ter Capri, 20 vamos lá, times. vamos falar a Tá verdade. baixo porque, infelizmente, Quais os são os times grandes não times? estão mais revelando. Quais são os grandes times do futebol brasileiro hoje? Tá Tem muito, 2. o nível tá muito Sim. baixo. Os clubes, infelizmente, se acomodaram na terceirização das suas bases. É mais fácil você terceirizar para os empresários do que você ter o trabalho de formar. E aí, infelizmente, muitos desses clubes estão macomunados com esses empresários, dirigentes macomunados, e virou uma festa, não é? Hoje os clubes não revelam mais, terceirizaram essa revelação para os empresários e os caras pegam só interessados no dinheiro, levam os boleiros rapidinho para a Europa e eles não ficam mais aqui. Então é um problema que a CBF precisa intervir. O problema é a base, A CBF você acha? Também, Ou não é esse bando também. de jogador fraco que os clubes brasileiros contratam Também é a esses base. gringos? Também é a 7, base. 9 9 gringos que podem estrangeiros, jogar. cara, isso A base é um dos Tudo problemas. isso. Isso aí é um problema. Problemaço. Poder ter 9 estrangeiros é um vergonha. pipinaço. E tem 9 por quê? Porque o Brasil hoje não revela mais jogadores como porque a revelava base foi antigamente. destruída. E foi o São Paulo que levantou esse negócio dos 9 estrangeiros. porque Com gestão do Casares, para contratar o Dineno e o Tapia. É confortável você ir no mercado sul-americano, aí no Equador, na Colômbia, no Chile e trazer Mais boleiro mais barato ou do que menos. você gastar dinheiro formando, Tá né? formando. Então, acho que a CBF precisa intervir nisso. Essa é uma das coisas, né, que a CBF tem que intervir. Tem que intervir em várias coisas. Mas na formação, na base, a CBF teria que criar um modelo com os clubes para voltar a fazer com que os clubes se interessem em formar jogadores e esses caras fiquem aqui no Brasil, não saiam com 14, 15, 16 anos, já estejam presos a clubes europeus. A CBF tinha que fazer um projeto, Tem gol, é hein? isso? Coloca ali, irmão. Da Laú, né? Gol da Laú. Eu tô vendo aqui. Opa, Gol da Laú lá Neste momento, Foi dois lá a em dois Buenos o primeiro. Aires, Lanús 0, Laú 1. 2 a Passando 2 neste momento, passando o Gado Universidade do Chile, onde Exatamente. joga o Arangues. Esse time do São Paulo, né? Pode dar São Paulo contra esse time dele, né? Exatamente. Foi campeão da Foi Sul-Americana. campeão da pela- Sul 2011. E tava 2-0 pro Lanús no jogo de ida, tomou um Isso. empate Sem 2-2, torcida, sem torcida. sem torcida. A grande verdade é que a Laú deveria ter sido Uma eliminada injustiça também, isso né? daí, né? É uma A Laú injustiça. tá A na Laú tá competição, jogando a é competição, é uma também vergonha. acho, também acho. Porque É quem verdade. começa a treta é o torcedor vagabundo da Exato, Laú. que joga bomba bomba na do torcida do Independente. Lanús. Final tinha Aí que ser depois o pau Lanús e quebra. Aliança de Lima. Também acho. Se fosse sério, os dois times seriam excluídos da É isso aí competição. Já Excluídos pensou a os Laú dois. ganha? Não, foi- É uma vergonha. Ué. É uma vergonha se É ganhar. vergonha. Se a Laú for campeã da Sul-Americana, é uma vergonha. Deveria ter sido retirada da Sul-Americana naquele episódio triste lá. Pode ser que eles Depois o anulem o Aliança gol, viu? passaria direto. Pode ser que eles anulem o gol. Tô vendo aqui, Tá em ó. revisão? Ah, é? VAR em andamento. Opa. Estão traçando a linha, porque teve um cruzamento do Altamarino. E aí, talvez o Salomani que faz o gol, ele esteja um pouco à frente aqui. Vamos aguardar. Mas nesse momento, a Laú Ô, passaria. João. Ó, confirmado. Não, VAR em andamento ainda. Tá aguardando aqui. Mas estão traçando as linhas, hein? Meu Deus do céu. Pois não. Você que falou da troca excessiva de treinadores no Santos, Sim. você sabe que de 19 pra cá, né? Desde São Paulo pra cá, são 16 trocas. 16. Meu Deus do céu. Putz. E o Palmeiras... Desculpa, 19 foi vice-campeão brasileiro com o próprio Sampaoli, não foi? Paulo, lembra? Aí É, depois fez mudou um uma monte de campanha coisa. Foi uma linda, bela né? campanha. Perdeu pro Flamengo de O Gabigol 19. é o artilheiro com 18 gols, né? Pelo Flamengo. Pelo Pelo Flamengo. um ano antes ele é vice-campeão pelo Santos com 18 gols. Ah, isso. Faz aí depois 18 e ele 18. é. Vaza, isso aí. O Palmeiras, na época em que o Domenech é o treinador do Flamengo pra cá, o Flamengo já trocou 9 vezes de treinador, viu, Denis e Capri? E o Palmeiras continua com o mesmo técnico. Quer dizer, o Flamengo é o único clube que pode trocar à vontade, que mesmo assim ele consegue ganhar alguma coisa. Impressionante. Não, o Flamengo, É uma exceção, né? Depois que o Flamengo trocou o Dorival, Flamengo- campeão da Libertadores da Copa do Brasil, os caras foram gênios, né? O Flamengo hoje é o maior clube do Brasil disparado, cara.
Nos últimos 7 anos foi 4 final de Libertadores. Tá de sacanagem. Disparado, você acha? Hoje assim, é você acha que não é, o Palmeiras não é tá perto. O Palmeiras tá perto. Perto. Mas pra mim o Flamengo a disparidade dos dois pros demais é uma coisa impressionante. É uma loucura, cara. Ó, gol anulado, viu? Gol anulado nesse momento. Por isso que um pouco à frente de Por isso que a gente tava falando semana passada, ou Quesada, quando você falou que o futebol é cíclico, eu acredito que dessa vez não será tão cíclico isso. Porque agora tá todo mundo quebrado, velho. Todo mundo quebrado de grana. De grana. Mas atenção, o que não está quebrado, aliás, está mais vivo do que nunca. O que está esperando aí a sua ligação agora e a sua interatividade é para você. Você, jogador, você que quer resgatar a melhor odd desta noite de decisão da Libertadores da América. É isso mesmo. Resgate e utilize agora o cupom EstrelaBetRB na sua conta. Eu vou repetir, ó, EstrelaBetRB. E ganhe uma aposta grátis. É isso, uma aposta que você não vai pôr a mão no bolso, vai chegar aí pra você, R$5 para você utilizar em esportes, em qualquer bilhete. Odds mínimas de 2. Corra porque são apenas 5.000 cupons até as 9h30 da noite. Lembrando que o limite é de uma utilização por CPF. Mas olha só, você vai levar um cupom de R$5 no Vasco, não vai gastar nada, vai fazer a sua odd mínima de 2 e vai poder botar um dinheiro aí no seu bolso. Tá esperando o quê, meu amigo? Vai lá agora, use agora o cupom EstrelaBetRB. EstrelaBetRB aí na sua conta. Nessa noite de decisão de Palmeiras e LDU, é a noite para você botar um dinheiro no bolso. Tá chegando o fim de semana, olha só, aquela feira espetacular, aquele jantar maravilhoso. É isso, dinheirinho no bolso é sempre muito bom. EstrelaBetRB, vai agora, é só até as 9h30, hein? Se liga aí que tem mais 1h e 14 minutos para você ganhar esse cupom espetacular EstrelaBetRB. Ô PDV, já tem time aí, PDV? Você já fuçou o Verdão aí escalado? Temos o Palmeiras escalado, Capriotti. Opa! 14 minutos antes do jogo, aí sim. Já temos a escalação do Palmeiras. E o Abel surpreende, né? O que não é uma grande surpresa mais nas últimas horas ou nos últimos minutos, porque a gente já imaginava que o Alan fosse pintar nesse time do Palmeiras como uma das novidades. A outra novidade também a presença do Sousa, com o Felipe Anderson no banco de reservas. O Aníbal Moreno fica no banco, então mesmo recuperado de uma lesão, o Aníbal Moreno está no banco. E aí o Fux está mantido. Ora fazendo ali uma função de terceiro zagueiro, ora também atuando como um volante ali ao lado do Andréas Pereira. Portanto, ó, o Palmeiras de Carlos Miguel, Alan, Gomes, Murilo, Fux, Piquerez, Andréas Pereira, Maurício, Sousa, Flaco Lopes e Vitor Roque. O Palmeiras escalado pelo técnico Abel Ferreira. Então quem sai é o lateral direito, então. O Alan vai lá direito. Isso, sai o Kelvin, Olha que interessante. Como é que joga então? O Alan vai jogar de lateral. Direito. Ou na verdade uma linha de 3, né? Será que ele não vai colocar uma linha de 3 aí deixa o Alan jogando como ponta? É mais ou menos isso, porque o Alan de lateral não dá. Mas o Alan vai voltar, vai fazer o corredor. Olha, viu? Fux que é na direita e o Alan lateral direito. Fux lateral direito, Andréas Pereira de primeiro e o Alan no meio campo. Aí é legal. Pode repetir? Aí é legal. Pode repetir? Pode. Vamos lá, ó. Carlos Miguel. Então, ó, vamos montar com o Fux do lado direito. Perfeito. Então. Carlos Miguel, Fux, Gomes, Murilo, Piquerez. E aí, Alan, Andréas Pereira, Maurício, Sousa, Flaco Lopes e Vitor Roque. É que, na verdade, o Piquerez também forma o terceiro zagueiro. Então, ele vai ter duas possibilidades de formar os 3 zagueiros com o Fux e com o Piquerez. Não, mas o Piquerez vai jogar de ponta. Com esses 3 aí jogando, vai jogar de ponta, do meio pra frente. Mas Palmeiras é pra... o Fux, eu não me lembro do Fux ter jogado de lateral. Eu não vi o Fux jogando de lateral. Já jogou. Já jogou. Já jogou de lateral. No Inter já jogou no Galo de lateral direito. Já jogou? Jogou pouco no Galo, né? E no Inter também, mas já jogou. Já jogou. Bom, vamos lá. Gostei da escalação. Se vai dar certo, também, não sei. Eu também gostei. Não vou ser oportunista. Perdeu porque o Abel ele foi muito juvenil no jogo passado, mas muito... Desculpa, gente, o Abel faltou, pra não faltar com respeito que ele chamou o cara de burro, faltou inteligência pro Abel Ferreira. Ele tá na altitude, contra um time forte fisicamente, ele coloca só um cara de contenção no meio campo que nem é tão bom marcador assim como é o Martínez. Ponto. Agora nesse jogo precisando vencer,
Gostei da escalação, surpreende Vai pra cima. de forma positiva. Vai pra cima. Mas não tem outra coisa pra fazer também, é né? isso aí Tem também, que marcar 3 gols. É isso aí mesmo. Ele vai botar 5 no meio de campo e um atacante? isso aí. Não, tem Eu acho que teremos- Eliminado ele já Claro, está. ele começa o jogo eliminado, Ele então pode- ele tem que arrumar um Exatamente. fato novo aí pra Teremos mudar gols esse- no jogo. Teremos imagino, gols né? no jogo. Teremos gols. Teremos emoção no jogo. Segundo o Leandro Queçado, o Palmeiras nunca passa um jogo sem tomar um gol, então... Não, Queçada crava. Atenção ao All Sport aí, a galera que gosta de postar aí as aspas. Leandro Queçada afirma, 2 pontos, o Palmeiras sofrerá um gol hoje, fecha aspas. Ó, atenção, João Paulo Capelanes, 8h20. Vamos lá, porque daqui a pouquinho Ulisses Costa assume o comando da Jornada Esportiva Bandeirantes para uma grande transmissão para esse jogaço entre Palmeiras e LDU. Mas antes... É ele mesmo, já, daqui a pouquinho. Mas antes tem um recado de João Paulo Capelanes. Tem um recado importante, gente. Ó, você que tá a caminho do estádio aí, presta atenção, porque esse recado pode te ajudar. E ó, foi só falar num recado positivo que tem gol do Lanús. Com este resultado, o Lanús vai avançando a decisão da Copa Sul-Americana. Festa da torcida. Incrível festa, hein? Esse Olha é o- só o que é o futebol, hein? Esse é o maior time de bairro que tem. É isso aí mesmo. Impressionante. Laú que tinha feito um gol foi anulado há pouco, agora o Lanús Que vai lá espetáculo, e né? mete uma caixa. Então já que eu trouxe essa informação aqui, é uma informação que o torcedor palestrino merece nesse momento. Sabe o que é? Estresse, má alimentação, sono ruim, tudo isso você não pode ter, só que infelizmente isso é cada vez mais rotineiro na nossa infeliz rotina, correria do dia a dia. Então presta atenção, você sabia que muitos homens vivem doentes, tão cansados e eles nem desconfiam que o corpo tá pedindo arrego, gente. O corpo tá pedindo ajuda pra ontem. Então o meu parceiro Vanderlei tá aqui para que a gente possa falar do laboratório Biotop. O Alfa Grego não é remédio, é um suplemento que chega pra te organizar, para te ajudar, para fazer com que você possa evoluir e, consequentemente, ter mais disposição e mais energia. É ou não é, Vanderlei? Um abraço, boa noite! Boa noite a você, boa noite a toda a audiência. É assim, olha, e muitas vezes o homem não reconhece que está com esse cansaço, com esse esgotamento, mas começa o dia, tem gente que já, ao invés do café, já está com uma latinha de energético, né? A pessoa está à base de energético. Isso acaba mascarando o problema porque não resolve, dá aquela falsa sensação. Agora, quando a gente fala aqui do Alfa Grego, o Alfa Grego ele tem as saponinas do feno grego, que tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória, mas que participa ali da produção natural da testosterona. Quer elevar os níveis da sua testosterona, começa a usar o Alfa Grego. Além disso, ele provoca uma liberação de óxido nítrico na corrente sanguínea para fazer a vasodilatação, aumentar o calibre das veias, melhora a circulação, tem mais fluxo de sangue e o resultado é um homem muito mais viril, fica uma rocha. Você aumenta a sua libido, aumenta a sua energia e, claro, meu amigo, vai comparecer muito mais sem depender de comprimidinho de farmácia e sem ter efeito colateral também. É isso que é fundamental também, Vanderlei, porque muita gente fala assim, pô, vocês estão falando pra gente tomar remédio e tal. Não, pessoal, um suplemento necessário para que você possa ter energia. E isso que você falou é fundamental. E vejam só, ouça só, ouvinte, assista aqui, internauta, a quantidade de nutriente que você vai passar a consumir de uma forma rápida, eficaz e prática. E outra coisa, sem burocracia, sem dor de cabeça. Até porque, Vanderlei, quem ligar agora no 0800 000 5179 vai receber em casa. Frete grátis, dá pra fazer? Descontão, dá pra fazer? E um presentaço hoje, dá pra fazer, Vanderlei? Dá para fazer sim, ó. Vai ligar agora, 80 pessoas que ligarem, não é sorteio. Você vai ganhar o barbeador elétrico, é um presente para você. Além disso, a entrega é rápida, é discreta, você não paga taxa de entrega. Tem várias formas de parcelamento. Então, ó, 0800 000 5179. Liga agora para você saber como é fácil receber o kit aí na sua casa. 0800 000 5179. Peça Alfa Grego.
Perfeito, Vanderlei. É isso aí. É Alfa Grego, um reforço natural para sua saúde e para sua energia também. Mas tem que ligar agora, hein? 0800 000 5179. Não vacila, não. 0800 000 5179. Falou Alfa Grego, falou Biotop. Um abraço para você, Vanderlei. Até amanhã. Valeu, até. Aí, agora sim. Se não apertar o botão, não vai, né, Capô? Sai, né? Tem gol. Tem gol? Gol legal agora, gol do Lanús. Lanús 1, Universidade do Chile 0. Anularia, né? Eu anularia porque a bola bate na mão, mas o árbitro deu como sem intenção na origem da jogada, deu gol. Essa abre pista, fecha pista, essa aí é o que é? Isso é no início, isso é por volta de 00:12. É assim, né? Eu quero ver o torcedor do Verdão dançando nas arquibancadas do Allianz Parque, dançando pelas ruas, o entorno do Allianz Parque. Em São Paulo, no Brasil e no mundo, o torcedor do Verdão no embalo da Rádio Bandeirantes, empurrando o Palmeiras. Já tem ele, Ulisses Costa, na melhor transmissão de Palmeiras e LDU. Vamos fazer uma pausa rapidíssima aqui, ó. Mas não saiam daí não, porque a gente já vai voltar pra palpitar daqui a pouquinho pra Palmeiras e LDU. Quero ver o que é que esses invejosos, vocês são invejosos, porque o Palmeiras tá na semifinal da Libertadores. Ah, tu nem acredita no que tu tá dizendo. Viu que o Palmeiras vai virar, cara. Não, eu quero saber o palpite de vocês. Eu até acredito que o Capriotti pense que o Palmeiras vai avançar. Sabe por quê? Porque segunda-feira, na Pizza Emílio 900, todos vocês aqui falaram que a LDU é um time ruim. Aí, ó. Em relação ao Mirassol, em relação ao Cruzeiro, claro que é. É o seguinte, eu vou repetir o placar que eu dei hoje no Jornal Gente da manhã, hoje de manhã, no finalzinho do Jornal Gente. Não é... Você já tá constrangido. Não. Eu vou dar o placar do final do Jornal Gente. E eu quero saber o placar de vocês daqui a pouco. Vamos pro intervalo, já voltamos. Rede Bandeirantes de Rádio. Olá, sou o deputado federal Maurício Neves. Mulheres, vocês não estão sozinhas. Nós, do Progressistas, aprovamos o aumento de pena para os crimes contra as mulheres. Nosso secretário de Segurança, Guilherme Derrite, criou o maior programa de proteção à mulher no Brasil. Expandiu as delegacias de defesa da mulher, lançou o aplicativo SP Mulher Segura com o botão do pânico e a cabine lilás, com atendimento por mulheres policiais especializadas em casos de violência doméstica. Você, mulher, venha para o Progressistas. Lei número 9.096/95. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Sou o deputado federal Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Feliz é nosso partido. Janaína Pascoal, vereadora da cidade de São Paulo. Estamos em um momento decisivo. Nós, do Progressistas, estamos trabalhando intensamente para construir uma alternativa para a nossa nação. Não só pelos desafios internos, que são vários, mas pelas questões internacionais, pois o Brasil abandonou a boa política da neutralidade diplomática. Venha com o Progressistas, vamos resgatar o país para o bem de todos nós. Lei número 9.096/95.
Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E aí, senhor Valdir, como andam os negócios? Ótimo, dona Romilda. Desde que eu comecei a transportar com a Braspress, as entregas ficaram muito mais fáceis. Que ótimo! Eu também trabalho com a Braspress. Cliente satisfeito é garantia de venda certa, né? Exatamente. A Braspress está em todo o Brasil e tem um prazo de entrega que impressiona. Afinal de contas, são mais de 3.000 caminhões e 2 aviões Boeing só para transportar encomendas. Sem falar no rastreamento online, no gerenciamento de risco e tecnologia. Dá confiança tanto pra gente quanto pro cliente, né? É verdade, dona Romilda. Com a Braspress, a gente só se preocupa em vender. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Bandeirada, com Reginaldo Leme. Alô, amigas e amigos do Esporte a Motor. A Federação Internacional de Automobilismo vai investigar por que 2 fiscais entraram na pista durante o GP da Cidade do México e quase foram atropelados. Logo no começo da prova, 2 comissários correram para retirar detritos, mas isso eles fizeram sob bandeira verde e Leon Lawson precisou desviar para evitar uma tragédia. Em relação ao polêmico safety car virtual no fim da corrida, a FIA informou que o carro de Carlos Sainz estava soltando fumaça e poderia pegar fogo. Isso atrapalhou Max Verstappen, que estava pressionando Charles Leclerc para tentar o segundo lugar, e também prejudicou Oscar Piastri, que atacava Oliver Bowman na disputa pela 4ª posição. Com este safety car virtual, a 2 voltas da bandeirada, as posições foram mantidas até o fim da corrida. Rede Bandeirantes de Rádio. Nos dias 4 e 5 de novembro, São Paulo será invadida por arengues e caviar da Noruega, cristais, brinquedos e chocolates da Suécia, edredons e panelas da Dinamarca. É a Feira Escandinava 2025. Terça, dia 4, das 11 às 22 horas e quarta, dia 5, das 10 às 20 horas, ou até o término dos estoques. Somente no Esporte Clube Pinheiros. Vem encará-los de frente. Eles são bárbaros. Apoio Instituto Bandeirantes. Sou o deputado federal Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Feliz é nosso partido. Sou Jana Lima, do Capão Redondo, advogada e radialista. Sei o quanto ser mulher na política é desafiador, mas com a nossa força é possível vencer. Cheguei na Câmara com meu filho nos braços e me preparei nas melhores universidades entre Harvard e Chicago para fazer leis como a que zerou a fila da creche apoiada por um Nobel. Felice ao Progressistas. Lei número 9.096/95. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Enquanto isso, dentro da cabeça... E o trânsito parou. É agora que ela fica com raiva. Ih, estresse, acho que não, hein? Ela ligou o rádio e tá cantando, ó. Mas agora ela explode, ó. Mal chegou e o chefe já pediu uma pilha de relatório. Mas ela respirou fundo e contou até 10. O que será que aconteceu? É que ela conheceu o Nervocalme, que tem ativos de origem 100% natural, que cuida da ansiedade, da insônia e ajuda a ter um dia bem mais tranquilo. E estresse, tá indo pra onde? Ah, já que ela não fica comigo, tô saindo de férias. Tchau. Nervocalme. Você zen 24 horas. Nervocalme, seu uso pode fazer isso, consulte médico e farmacêutico.
Melo. Olá, sou o deputado federal Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Feliz é o nosso partido. Olá, sou o delegado Olim. A audiência de custódia no Brasil virou sinônimo de impunidade. Em vez de proteger a sociedade, solta criminosos em poucas horas, desrespeitando o trabalho da polícia e aumentando a sensação de insegurança. Chega de porta giratória da criminalidade. É preciso rever esse modelo que beneficia bandidos e abandona as vítimas. Venha para o Progressistas. Lei número 9.096/95. Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre, você na final da Conmebol Libertadores. Acesse torcida.mafre.com.br. A Conmebol definiu que o Defensores del Chaco em Assunção, no Paraguai, será o palco da final da Sul-Americana no dia 22 de novembro. Essa será a segunda final continental consecutiva do Atlético, vice-campeão da Libertadores no ano passado. Mas é a primeira vez que o Galo disputa a final da Sul-Americana. O treinador Jorge Sampaoli busca o seu segundo título da competição. O argentino foi campeão em 2011 pela Universidade de Chile. Tudo que é bom fica ainda melhor com os cuidados da Mafre. Carro novo é bom, com seguro alto é bom de Mafre. Viver é bom, com seguro de vida é bom de Mafre. Estar seguro é bom, com seu corretor de confiança é bom de Mafre. Você seguro é bom de Mafre. Fale com seu corretor e torne o que é bom ainda melhor. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. São camarotes nos principais estádios do país. A Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Anote aí, ó, na Neoquímica Arena é o Fiel Zone. No Allianz Parque, já, ó, daqui a pouquinho. Alô, Fanzone, tá fervendo o camarote Soccer Hospitality no Fanzone lá do Allianz Parque. No Morumbi é o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. Conheça a rede em soccerhospitality.com.br. soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa. Alô, Paulo do Vale, tá chegando a hora, 8h37, me dá mais um destaque do Verdão, aí o Allianz tá fervendo, vai PDV! Capri, vamos com a escalação da LDU então, porque o Thiago Nunes já definiu o time titular que entra em campo hoje, a LDU. Tem o desfalque importantíssimo do Brian Ramírez, é um jogador que dá muito volume de jogo para a equipe e hoje está fora porque foi expulso no duelo de ida lá no Equador. E aí, no lugar do Brian Ramírez, o Cornejo está confirmado pelo técnico Thiago Nunes. Com Domingues no gol, o Vale segue de fora, Cuero, AD e Mina, os três zagueiros, Quinteiro na ala direita, Gruezo, Cornejo, camisa 20, Vidjamil, número 15, Quinones do lado esquerdo, 33, no ataque, Alzugaray, número 9, e Medina, 16, a LDU definida aqui pelo brasileiro Thiago Nunes. Capri. Pra jogar fechadinho, né? Essa escalação aí do Thiago Nunes pra jogar fechadinho. 3-5-2. Quem é que vai apitar aí, PDV? Vilmar Roldan, árbitro colombiano, com David Rodrigues no VAR. Esse é liso, hein? Esse é liso. Esse apita do jeito que ele quer. 13 jogos comandando, pra quem não ouviu, né? A gente repete a audiência rotativa, 13 jogos comandando os jogos do Palmeiras. O Palmeiras perdeu só uma vez. E curiosamente foi em 2009, no jogo da fase de grupos, pra quem? Pra LDU.
Olha só. Isso quer dizer o quê? Absolutamente nada. Mas é um dado. Mas ele não é o melhor árbitro para apitar esse tipo de jogo que um time tem Adora necessidade de ganhar. picotar Então, jogo. ele para demais, conversa muito. Isso ele- aí incomoda o jogador que tem necessidade do gol, né? Ele conduz o jeito que ele quer, o jogo da maneira que ele quer. Se o jogo tá muito corrido, ele dá uma segurada, né? Se o jogo tá muito travado, ele deixa correr. Ele é meio o inverso do jogo. Mas é experiente. Eu acho que ele melhorou muito, viu? Ele era bem confuso no início. Não atrapalhando. O importante é não atrapalhar. O árbitro não pode atrapalhar, o VAR não pode atrapalhar. Vamos ver, o futebol sul-americano tem atravessado também uma crise de arbitragem, né? Torcer para que não haja interferência hoje lá no Allianz Parque, que só os jogadores sejam o centro da atenção. 8h39, daqui a pouquinho tem mais, hein? Já já. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. Olá, sou o deputado federal Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Feliz é o nosso partido. Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo. O crime tenta impor medo, mas em São Paulo é o Estado quem manda. A polícia trabalha dia e noite para prender criminosos e devolver segurança à nossa gente. Aqui, bandido não tem vez. Lutamos por leis mais rígidas que punam de verdade quem comete crimes. Progressistas, do lado de quem faz, do lado de quem combate. Lei número 9.096/95. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. Olá, sou o deputado federal Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Segurança é prioridade para nós os progressistas. Em Brasília, o tema não é mais de direita ou de esquerda. Segurança é uma necessidade das famílias brasileiras. Estamos trabalhando com muito diálogo e responsabilidade para leis mais rigorosas contra os criminosos. Não adianta a polícia prender e a justiça soltar. Chega de impunidade. Vamos juntos por mais segurança. Acredite sempre. Lei número 9.096/95. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades. E claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Olá, sou o deputado federal Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Feliz é o nosso partido. Sou o deputado estadual Capitão Telhada e para nós do Progressistas, lugar de bandido é na cadeia. Junto com meu pai, Coronel Telhada, aqui no Progressistas temos uma verdadeira bancada de segurança pública, que luta pela valorização dos policiais paulistas, pelo endurecimento das leis e pela proteção do cidadão de bem. Felice ao Progressistas. Lei número 9.096/95. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Tá chegando a hora, 8h43, tá chegando a hora da decisão. E se tem decisão, eu tenho um recado para você, jogador. Atenção, resgate e utilize agora mesmo o cupom EstrelaBetRB na sua conta. Cupom EstrelaBetRB. Sabe por quê? Você vai ganhar uma aposta de R$5 para utilizar em esportes em qualquer bilhete. Você vai ganhar uma aposta de R$5. Vai botar a mão no bolso.
Uma aposta de R$5 vai chegar aí para você, mas é para utilizar em esportes em qualquer bilhete. Odds mínimas de 2. Odds mínimas de 2 para esse bilhete que você vai ganhar aí o Sport RB, o cupom na sua conta. Corra, porque são apenas 5.000 cupons até as 9h30 da noite. Daqui 45 minutos acaba, então você tem pouquíssimo tempo para ir lá agora e resgatar o seu cupom de R$5 sem pagar absolutamente nada. Lembrando que o limite é de uma utilização por CPF, é só uma utilização para cada CPF. E eu reforço aqui o cupom EstrelaBetRB. EstrelaBetRB, numa noite como essa, com decisão da Libertadores, decisão da Sul-Americana, o que é que você está esperando? Vai ganhar R$5 para apostar em esportes em qualquer bilhete, odds mínimas de 2, agora, ó, vai lá agora, nesse momento, resgate o seu cupom EstrelaBetRB aí na sua conta. Quinto sinal marcando 8h45. Estamos a 45 minutos do jogo, da bola rolando. 45 minutos para o Ulisses Costa, o melhor do Brasil, empurrar o Verdão, levar o Palmeiras adiante. Vai dar certo, torcedor palmeirense. Vai dar certo. O PDV já antecipou aqui a escalação do Palmeiras com novidades, mas repete aí, PDV. Quem tá chegando agora com a gente, quem tá chegando agora no Esporte em Debate, as novidades do Verdão, novidades do Abel Ferreira. Vai, PDV! Vamos lá, Capri. O Palmeiras com Carlos Miguel no gol, 3 zagueiros. Gomes, 15, Murilo, 26, Fux, camisa 3. O Alan, camisa 40, na ala direita. O Piquerez na ala esquerda, 22. Meio campo com Andrés Pereira 8, Maurício 18, Sosa 19, à frente Flaco Lopes 42, Vitor Roque número 9, o ataque, a dupla de ataque do Verdão, Flaco Lopes 7 gols na Libertadores, um dos artilheiros, e Vitor Roque 4 gols na competição, Capri. Boa, vamos dar aquela palpitadinha, o Manuel mandou o palpite dele lá 3-0 pro Verdão, ele só não me falou nos pênaltis quem é que vai avançar se confirmar esse placar dele. Pra você, Denis, vamos lá, placar de daqui a pouco no Allianz Parque. Palmeiras LDU. Duro isso, viu? É duro, mas é a nossa missão aqui. 3-1 Palmeiras. Nossa, com requintes de crueldade. Gol da LDU aos 49 do segundo tempo, ele vai falar. Quer ver? Não, 3-1 pro Verde. Você lembra que o Palmeiras quase virou aquele jogo contra o Botafogo no gol do Gomes no último lance do jogo, mas o VAR anulou porque tocou no braço dele, né? Foi. Quase uma virada épica no Allianz Parque. Verdade. E era Libertadores, hein? É verdade. Mas aí tava durante o jogo, ficou 2-0. Né? Exato. Não foi uma obrigada assim do Palmeiras fazer 3 gols. Mas também acho, se o Palmeiras fizer 2-0 no primeiro tempo. Tchau, obrigado. No primeiro tempo, segundo tempo ele vem atropelando. Vaca dos caras deita, esquece. Fala, Pretzel, seu palpite para daqui a pouco. Eu vou manter 2-1 Palmeiras. É difícil demais. 2-1 Palmeiras. Ganha o jogo, mas não leva. Ganha, mas não leva. Fala, Quesada. Palmeiras 3, LDU 1. Fala o seu roteiro aí para esse placar. Palmeiras abre 2-0. Sei. Aí toma um. Mas desgraçadamente a LDU vai fazer o gol. Porque é ruim pra gente. Eu queria muito uma final Palmeiras e Flamengo. Pra gente seria muito legal, mas... Mais uma, né? Final Palmeiras e Flamengo. A final, né? É. Porque aí a gente já teria certeza de um tetracampeão. Seria legal uma final Palmeiras e Flamengo no Mané Garrincha, uma coisa assim, né? Certeza. Aí seria espetacular. Que é uma possibilidade, hein? Acho que não. Acho que agora a Comebol não muda mais. Capri, vamos esperar. Já tem muita coisa marcada lá pra Lima. Falta um mês pra decisão. Acho difícil, mas... Os torcedores seria espetacular. Se fosse Palmeiras e Flamengo no Mané Garrincha, pode indicar, não precisa pegar avião, não precisa... Fala aí, João. Palmeiras não classifica pra final. Não vence o jogo hoje, não. Não? Não. Vai ser 0-0. Meu Deus. Caramba. Que isso. É um placar que o único que não acredito que vai Fala aí, Pedro Cohen. Capri, você coerente com o que eu falei no resenha e no Donos da Bola. Palmeiras vence por 4-0. Mas a coerência ela é inimiga do entretenimento, né? Mete o biruta aí. 4-0 pra LDU, então. Não ouviu o Donos da Bola. Joga o pombo sem asa aí na roda. Fala, PDV. Seu palpite aí, PDV. 3-0 Palmeiras avança nos pênaltis. Não, se for pra pênaltis, o meu negão garante. Porque quando eu defendi aqui
esse monstro sagrado que deveria ser o goleiro titular da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo, eu tomei taca de todo mundo aqui. Mas quando ele salvou o Palmeiras... Pera aí! Quando ele salvou o Palmeiras em Quito contra a LDU, fazendo 2 defesas que era pra ter sido 5 pra LDU, quando ele salvou o Palmeiras 3 vezes contra o Cruzeiro, que o Cruzeiro poderia ter vencido e se aproximar da liderança, ninguém abriu o bico aqui, mas eu não esqueço. Se for pra pênaltis, pode comemorar. Carlos Miguel neles. Esse cara é uma tromba, velho. Esse cara é monstro, velho. Só porque é seu aniversário. Vamos respeitar o aniversário de João Paulo Capelani. Esse aniversário não vou falar nada hoje. 36, né? 36. Tá acabado, cara. Posso dar o meu palpite aqui? Deixa a música aí do fundo. Vamos lá. Eu vou repetir o que eu disse hoje no final do Jornal Gente, né? 2x1 Palmeiras. Seja coerente, você falou ontem Mesmo também. placar que é o meu também. 2x1 Palmeiras. Pensamos juntos. Mas... Eu não acredito que a LDU vai marcar gol nesse jogo aí. Acho que eu acho que eles vão fazer uma retranca tão grande, velho. E o Palmeiras vai ficar jogando bola na área, porque não vai ter como entrar pelo meio, velho. Vai ser um jogo, sabe, cozido. Zoado. Vai ser um jogo zoado, velho. Vai ser um 0x0. Vai ser um jogo João Paulo Capelani. É, isso aí, velho. Que nem ontem. Flamengo e Racing foi um grande jogo? Não. Foi uma loucura, né? Foi, em determinado momento. Foi intenso. E vibrante. Isso. Mas não foi. Agora, desorganizado, pra quem gosta da aplicação tática, né? Analisar a jogada. Velho, o Racing ontem jogou 38 bolas na área no segundo tempo. Um verdadeiro chuveirinho. Quase um cruzamento por minuto. Cruza não tem jogada, você joga a bola na área e o que acontece. E um detalhe, no último segundo não fez o que deveria fazer. Pois é, o Vieto perdeu o gol. Na área. O Vieto perdeu o gol. A bola na área. São muito bons. O goleiro vai lá pra área. Fizeram 38 vezes durante o jogo todo, Gabriel. Aí no último lance, joga a bola na área. Já jogou. A câmera corta pro goleiro, o goleiro tá bravo pra caramba. Vocês não vão cruzar, velho. As coisas mais assim, eu não vou usar o termo que eu queria usar, mas é isso aí, velho. Burrice. Sabe, porque, cara... O Flamengo tinha um jogador a menos, então você jogaria, tipo assim, um 11 contra 9. E os caras não jogaram a bola na área no último lance do jogo. Nos últimos 3 escanteios. Começou a ter um monte de escanteio no final, eles ficaram cobrando toda a lateralzinha pra cruzar. O Rossi tava numa noite tão inspirada que ontem podia acontecer o que fosse, que a bola não ia entrar. Não ia entrar. Não vou na noite. E o gol que perdeu aquele rapaz da camisa 10, que eu não lembro o nome dele, no final do jogo. O Vieto. Inacreditável. É que desviou no Royal, né? Mas é inacreditável. Estou em cima do Rossi. Não pode, pelo amor de Deus. Aquela parada rapidíssima. 8h51. Eu vou comer mais bolo. Aí sim. Aí, tá vendo? Os caras criticaram o Carlos Miguel e agora estão dando a mão à palmatória. Criticaram o meu bolo de leite ninho com Nutella e não param de comer. Não! Mas esse bolo, eu vou dizer, leite ninho com Nutella. Você criticou e tá comendo. É bolo da geração Z esse daí, rapaz. É bolo, viu? Teve um bolo do Pedro Cohen, esse aí. Aniversário de 4 anos. Eu gosto, viu, Capri? Aquele ator lá que fez o Sexto Sentido, Macaulay Culkin. Não foi o Macaulay Culkin, não. Isso. Macaulay Osment Jr. Macaulay Culkin não fez Macaulay Culkin é Esqueceram de Mim. Como que é o nome do garoto? Macaulay Osment Jr. Desculpa, repete. Macaulay Osment Jr. Capelanes. É você. Que fez um baita do filme chamado A Corrente do Bem. Não, peraí. Você vê coisas. Inteligência artificial. Você vê coisas. Você fala coisas que ninguém disse aqui, você disse que a gente... Como não? Eu não falei nada do bolo. Você falou mal do meu bolo. Ontem no apito final. Eu já comi o bolo e falei que o bolo tá uma maravilha, adorei seu bolo. Ontem no apito final, você gostou? Tem bolo. mais de onde veio esse. Tá bom, Quinta. Então vamos lá, João, 8h52. Rede Bandeirantes de Rádio. Olá, sou o deputado federal Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Feliz é o nosso partido. Sou o Sargento Castro e junto com o Progressistas estamos fazendo a diferença na segurança de São Paulo. O trabalho do secretário Guilherme Derrite do nosso partido virou referência no país. Aqui em São Paulo, o Progressistas e o vereador Sargento Nantes são firmes no combate ao crime. Segurança é prioridade. Felice ao Progressistas. Lei número 9.096/95.
Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone. Em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Começar o dia embasado e preparado para tudo que vier. É o seu Pulo do Gato, aqui na Rádio Bandeirantes, a partir das 5 da manhã. Informativo com muita prestação de serviço e o Boca no trombone. De cara, você fica sabendo das principais notícias, da previsão do tempo, o trânsito que você vai encarar e aquela atualizada na rodada do futebol. O Pulo do Gato, apresentado por Pedro Campos e Silvânia Alves. Sou o deputado federal Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Feliz é nosso partido. Janaína Pascoal, vereadora da cidade de São Paulo. Estamos em um momento decisivo. Nós, do Progressistas, estamos trabalhando intensamente para construir uma alternativa para a nossa nação. Não só pelos desafios internos, que são vários, mas pelas questões internacionais, pois o Brasil abandonou a boa política da neutralidade diplomática. Venha com o Progressistas, vamos resgatar o país para o bem de todos nós. Lei número 9.096/95. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Olá, sou o deputado federal Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Feliz é o nosso partido. Aqui é o Coronel Telhado e junto com meu filho Capitão Telhado, quero lembrar que o Partido Progressistas trabalha por leis mais rigorosas para colocar bandido na cadeia e pela valorização dos homens e mulheres da segurança pública nos níveis municipal, estadual e federal. Nós, do Progressistas, defendemos a família e atuamos pela proteção do cidadão de bem. Lei número 9.096/95. Na Bandeirantes, Minuto do Empreendedor. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequena ou média empresa, bora fazer juntos. Olá, eu sou o Denis Mota aqui do Unidos pelo Pequeno e no Minuto do Empreendedor dessa semana a gente vai receber o Mason. O Mason tem a Second Skin, uma envelopadora automotiva. Vamos saber dele tudo que a gente tem de curiosidade agora. Conta pra gente como é que você foi parar nessa área do envelopamento automotivo. Eu entrei nesse ramo de acessórios automotivos através de uma franquia, que hoje nem existe. Preto Fosco. A Preto Fosco, cara. Inclusive ela nem existe mais. Não existe mais a Preto Fosco? Não. Porque eu me lembro, assim, pra quem gosta de carro, que a Preto Fosco foi inovadora nessa coisa de envelopamento. Foi a primeira, foram eles que trouxeram. E o nome era Preto Fosco mesmo, porque a maioria... Mas depois foi surgindo outros envelopamentos de outras cores, mas você começou a trabalhar na Preto Fosco. Eu tinha uma loja franqueada. E aí eles acabaram crescendo, só que acabou quebrando. Não existe mais. Olha que maluco, a gente está falando de trajetória de empreendedorismo. Eu não sei quem é o cara da Preto Fosco, não sei se ele já era uma grande companhia ou se também ele foi um pequeno que cresceu. Era pequeno que cresceu. E não se estruturou e quebrou. Infelizmente. Olha a importância de você ter uma estrutura de negócio bem feita, um planejamento bem feito. E você partiu para ter a sua própria marca. A gente teve uma briga interna ali, porque tinha umas coisas que não estavam legais. Em 2014 a gente saiu da franquia e virou marca própria, virou Second Skin. Um ano depois eles acabaram fechando. Isso significa que eu fiz uma boa escolha. Se você gostou mesmo desse ramo de atuação, você se profissionalizou nele, você se adiantou ao processo de ter sua marca própria. Exato. Minuto do Empreendedor. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 8h57, o recado do Leandro Quesada e do Alexandre Pretzel aqui no finalzinho do Esporte em Debate. Vamos lá. E semana que vem, Capriotti, tem mais, hein? Tem desafio Euro 17, atração comandada aqui no Esporte em Debate pelo Marcelo Carvalho. E você, ouvinte do Esporte em Debate, pode ganhar até R$500 no desafio Euro 17. E para participar, Xandão, é muito, mas muito, muito fácil, hein?
São 5 perguntas em cada programete e você acerta, você leva R$100. Errou, não leva nada. Tem sido realmente muito legal com a forte audiência que a gente tem no nosso programa e com as várias ligações ao nosso produtor Pedro Cunha. Você liga para o 99904, no WhatsApp na realidade, né? Você manda sua mensagem, 99904-8756 com 011, com seu e-mail, nome e RG. Isso aí, fique na torcida, você será contactado e aí na próxima semana, quarta-feira, não é isso, Pedro? Quarta-feira, novo programete do Desafio Euro 17. Quantos campeonatos já sempre? Acho que 13 mas tá em muito 5. fácil, né? A última eu gravei toda, Xandão. 13 em 5. Não, até eu acertei todos os quadros até agora. Acertei tudo. O Pedro Cunha preparou essa última etapa aí, ele começou a fazer um pouco mais difícil. Mas quem entende um pouquinho de futebol não tem como errar. Não tem. Quem não entende por dedução consegue matar. Por dedução. Tipo, quem foi o artilheiro da Copa de 70? Ronaldo Pelé. Aí vai falar, Ronaldo nem tinha nascido. Né? A verdade é que eu sou amigo do ouvinte, né, Quesada? Gente, bom jogo pra todos vocês. Valeu, Estaremos Cabrinho. juntos na sequência, hein? Denis, hoje é quinta-feira, coisa linda. Vem amanhã, Denizão. Abraço, gente. Até segunda-feira. Coisa linda! São Paulo 3. Posso dar uma sugestão? Se vocês tiverem saudade de mim, tô aqui do dia inteiro amanhã. Participa até umas 9h15. Participa até umas 9h15 com a gente. Não. Qual que é o compromisso de amanhã? Amanhã? Batizado. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Ó, lembrando, vamos lá. Atenção, hein? Não esqueça aí do cupom Estrela Bet RB na sua conta, hein? Estrela Bet RB na sua conta. Vai lá, cupom grátis de R$5 para esse jogaço de bola e para você utilizar em esportes em qualquer bilhete. Lembrando que odds mínimas de 2 e o limite de uma utilização por CPF. Estrela Bet RB é o cupom que tá te esperando até daqui a pouquinho, 9h30 da noite. Aproveita porque já tem LDU e Palmeiras e já tem Lanús na final da Copa Sul-Americana. Até já, minha gente. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. Começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre na escalação, a obra dá certo. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen,
Faça uma simulação. consórciovw.com.br e Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço para você, torcedor ouvinte do Brasil. É noite de decisão. E decisão é no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Microfonaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já já para você. Tem Palmeiras e LDU. Semifinal Libertadores da América 2025. O Flamengo ontem venceu, conseguiu chegar a mais uma final de Libertadores. Espera o vencedor de Palmeiras e LDU. É verdade, sim senhor, que o time do Palmeiras tem que fazer no mínimo 3 gols de diferença para conseguir a sua classificação. E por isso tem novidade no Verdão. Palmeiras e LDU. A torcida do Palmeiras empurrando o seu time. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. E o primeiro destaque no futebol da Bandeirantes para você vem do verde. Vem Palmeiras, vem Paulo do Vale. Boa noite. Boa noite, Ulisses Costa. Um abraço para você, pro amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Pois é, Abel Ferreira, há 5 anos, era anunciado como treinador do Verdão. E hoje surpreende na escalação para quem sabe surpreender dentro de campo. A LDU precisando marcar gols. Alan confirmado como ala direita no Verdão. Fux, mantido no time, deve fazer a função de zagueiro. Aníbal Moreno começa o jogo no banco de reservas. A outra novidade é Sousa, na vaga de Felipe Anderson. Quem dança nessa também na equipe do Palmeiras é o lateral direito, Kelvin. É, um Verdão bem diferente pro jogo, totalmente ofensivo o time do Palmeiras, claro, e não poderia ser diferente porque precisa de gols. O futebol da Bandeirantes dá um destaque da Liga Deportiva Universitária do Equador, o destaque da LDU pro jogo, um abraço diz aí mais uma vez do Vale. Vamos lá, Ulisses Costa, do brasileiro Thiago Nunes, em Continental, o brasileiro Thiago Nunes, que não tem um jogador importantíssimo, Brian Ramírez, expulso no jogo de ida no apagar das luzes, desfalca a LDU. Com isso, Cornejo está confirmado entre os titulares da equipe equatoriana. No futebol da Bandeirantes para você, Palmeiras fazendo aquecimento no campo de jogo. Jogadores do Palmeiras nesse momento vão indo pro túnel que dá acesso ao vestiário do Verdão. Equipe da LDU no campo de jogo para você, torcedor brasileiro. O destaque no futebol da Bandeirantes nesse momento do verde. O Palmeiras precisa de gols, precisa do apoio da sua torcida nessa noite no Allianz Parque. Sem altitude, gramado sintético, time ofensivo, é tudo que o torcedor do Verdão queria, que isso se transforme em muitos gols para o Palmeiras nessa noite, mais do Palmeiras do Vale. Então vamos falar de gols, Ulisses Costa, que você sabe e conhece muito bem. Flaco Lopes, um dos artilheiros da Libertadores, pode se isolar na artilharia, já que Martínez ontem foi eliminado com o Racing, também tem 7 gols. Não pode mais ultrapassar o Flaco Lopes. E Vitor Roque, 4 gols. Ou seja, os dois atacantes do Verdão têm 11 gols nessa edição da Libertadores. E mais do que isso, o Palmeiras tem sim o melhor ataque da competição. São 26 gols marcados, uma média de 2,3 gols por jogo. O Palmeiras, que nessa edição da Libertadores marcou mais de 3 gols numa partida e algumas oportunidades. Na goleada 6-0 contra o Sport Cristal,
na fase de grupos e nas oitavas de final, jogo de ida fora de casa contra o Universitário 4-0. Esses dois placares servem e muito para o Palmeiras na noite de hoje aqui no Allianz. Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Palmeiras, LDU. LDU e Palmeiras para você, torcedor brasileiro. Momento que a torcida do Palmeiras vive de acreditar, de incentivar o seu time. Um time muito forte como é o time do Palmeiras, que foi muito mal no jogo que aconteceu no Equador e perdeu por 3-0. O Palmeiras precisa mais do que nunca de 3 gols para levar os jogos para os pênaltis ou mais gols para se classificar. E o microfone da Bandeirantes traz a emoção desse jogão de bola para você. Nesse momento, os jogadores da LDU recolhendo para o vestiário. Os últimos a saírem são seus goleiros que terminaram agora o aquecimento. E ainda vale mais destaque do time da LDU. Bom, falando um pouquinho do Thiago Nunes, né, que é um brasileiro exterminador de brasileiros desta Libertadores de 2025. Talvez com um gostinho de vingança por não ter vingado no Brasil nos últimos anos depois que deixou o Atlético Paranaense. Eliminou nada mais, nada menos, nas oitavas de final, o Botafogo, até então campeão da Libertadores, venceu no ano passado. Depois, na outra fase, nas quartas de final, eliminou o rival do Palmeiras, o São Paulo. Não só isso, com 2 vitórias, em Quito e também no Morumbi. E agora quer eliminar outro brasileiro depois de um belo placar na semana passada, 3-0. Números de Thiago Nunes desde que assumiu a LDU a partir da fase de oitavas de final da competição. São 21 jogos, 12 vitórias, 5 empates e apenas 4 derrotas. Na Libertadores, são 5 jogos, 4 vitórias e só uma derrota de Thiago Nunes na LDU. Ulisses Costa. O futebol da Bandeirantes traz a emoção do jogo. Palmeiras e LDU. LDU e Palmeiras. A bola vai rolar já já para você. Aqui Allianz Parque para você, torcedor brasileiro. O destaque do microfone Bandeirantes dos comentaristas Bandeirantes. Leandro Quesada, Alexandre Pretzel. Boa noite. Boa noite, Ulisses. Um abraço a você, a toda a nossa equipe técnica. Escalação do Palmeiras, gostei. A minha curiosidade é se ele vai com o Bruno Fux de lateral direito e o Alan no meio. Essa é a minha curiosidade, porque o Andrés Pereira vai ser primeiro homem de meio campo, uma escalação que eu pedia hoje desde a tarde. Queria a entrada do Sousa. Não sou muito fã do Sousa, mas é o atacante de lado, para jogar em cima do Quinteiro e forçar a jogada de linha de fundo com cruzamentos para a área da LDU. Então gostei da escalação, uma escalação ofensiva intensa, para tentar pelo menos fazer um gol rápido e provocar, é claro, mais tensão ainda e mais pressão em cima do time equatoriano. Do lado da LDU, o Thiago Nunes não terá o Brian Ramírez, que é um desfalque considerável, jogou muita bola lá em Quito, mas ainda assim é uma equipe muito experiente, com 3 gols na frente, é um time que vai picotar o jogo num esquema até teoricamente defensivo, com 3 zagueiros, 5 homens no meio e 2 atacantes, Quesada. E a vitória hoje, Pretzel, grande abraço, Ulisses, boa narração para você já já. A vitória hoje passa necessariamente pelo apoio ofensivo do Alan, do Piquerez e a chegada de Maurício e Andréas Pereira para organizarem esse jogo tanto para o Sousa como o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Gostei também da escalação. Agora, uma coisa é o papel, outra coisa é na prática, né? Como é que esse time vai se comportar em campo, enfrentando um adversário que vem fazendo uma grande campanha até aqui, que está acostumado a encarar times brasileiros. Foi assim com o Flamengo na primeira fase, depois eliminando o Botafogo, também tirando o São Paulo da competição e metendo esses 3-0 no primeiro jogo lá no Equador, diante deste Palmeiras. O Palmeiras tem time para conquistar a classificação? Sim, tem, mas precisa fazer hoje a partida perfeita. E o que é a partida perfeita, Ulisses? Primeiro é não tomar nenhum gol e fazer pelo menos 3-0 para mandar a decisão para os pênaltis. Se conseguir fazer 4-0, aí seria um resultado realmente épico, histórico, uma remontada, uma virada incrível, fabulosa do Palmeiras para conseguir chegar à final e disputar essa grande decisão da Libertadores contra o maior rival dos últimos tempos na Libertadores, que é justamente o Flamengo, que ontem conquistou essa vaga para a grande decisão. Grande jogo, duelo importante, e se o Palmeiras realmente tiver a cabeça no lugar e fizer esse grande jogo que todo mundo está esperando, pode fazer história já já
no Allianz Parque, Ulisses Costa. E sem sombra de dúvidas, Quesada e Pretzel daria uma moral pro time do Palmeiras para brigar por um 4º campeonato da Libertadores da América. O microfone da Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro, destaque do jornalismo Bandeirantes, Gustavo Silva, boa noite. Oi Ulisses, boa noite para você e para o ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anuncia a formação de um consórcio interestadual para reforçar o combate ao crime organizado. O grupo é resultado de uma reunião que terminou agora há pouco no Palácio da Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro. Além de Castro, também participaram do encontro os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, de Minas Gerais, Romeu Zema, e por videoconferência de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Intitulado Consórcio da Paz, o projeto incentiva a cooperação entre os estados para reprimir as organizações criminosas, incluindo a cooperação nas áreas financeira, de inteligência e contingente de autoridades. Segundo Cláudio Castro, a sede da aliança será no Rio de Janeiro, onde o refúgio de traficantes tem aumentado. Volto com você. Obrigado. As informações com Gustavo Silva no futebol da Bandeirantes. QG Bandeirantes de Esportes. Boa noite, Pedro Cunha. Fala Ulisses, muito boa noite para você e para todo mundo que tá ligado aqui com a gente na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. Essa é a última partida das semifinais da Copa Libertadores e quem se classificar pega o Flamengo lá em Lima, no Peru, no próximo dia 29 de novembro. Essa vai ser a segunda vez que Lima receberá a final da Copa Libertadores, já que recebeu em 2019, quando o Flamengo foi campeão. No entanto, Ulisses, hoje também tivemos jogo da Copa Sul-Americana e o Atlético Mineiro conheceu o adversário que enfrentará em Assunção, no Defensores del Chaco, no dia 22 de novembro. O Lanús venceu a Universidade de Chile por 1-0, com gol de Castilho, gol marcado aos 16 minutos da segunda etapa. Depois do jogo até teve uma confusão entre os jogadores, mas nada que abalasse o torcedor argentino, que irá buscar o bicampeonato. O Lanús é campeão da Copa Sul-Americana em 2012, quando venceu a Ponte Preta na final. E também tivemos hoje futebol italiano. Na primeira divisão do campeonato italiano, o Cagliari recebeu o Sassuolo e perdeu por 2-1, e Pisa e Lazio empataram em 0-0. Aqui no futebol brasileiro, últimos 2 jogos da Copa do Brasil Sub-20, o Grêmio empatou com o São Paulo por 1-1 e o Monte Roraima vai empatando em 0-0 com o IAP. Temos notícia importante também no tênis brasileiro. Ulisses, João Fonseca anunciou hoje que a temporada de 2025 dele está encerrada por uma lombalgia, um problema na lombar. João Fonseca foi campeão do ATP 250 de Buenos Aires, foi campeão também do ATP 500 da Basileia e foi eliminado ontem do Masters 1000 de Paris por Karen Khachanov, tenista russo. Então o brasileiro João Fonseca, de 19 anos, anunciou nesta quinta-feira que a sua temporada de 2025 acabou, Ulisses. Legal, obrigado, Pedro Cunha. O futebol da Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone, ele vai com a tradição do rádio esportivo no Brasil. Tem jogão de bola pra você. Tem Palmeiras LDU. O Verdão em busca da vitória. Eu vou dizer uma coisa pra você, que bonito aqui. Faixas caindo da arquibancada de cima até embaixo, em verde e branca, vermelho e branco. É a torcida no Palmeiras, botando fé no Verdão pro jogo de daqui a pouquinho. Palmeiras precisa de gols. E o time é totalmente ofensivo. O futebol da Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro. Na mesa de som, Michel Lopes. Na central técnica, Roberto Dias, Cainha e Martins. Timaço do Twitter da Bandeirantes, Alexandre Marques Digital. Alessandro Awad. Timaço de Esterda com Daniel Xingote e Rafael Pellegrini. A bola rola já pra você. Tem Palmeiras e LDU. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis.
Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Dia 30 tem Liberta no Disney Plus. É a busca pela taça mais cobiçada. E agora é em casa. O Verdão conta com a força da sua torcida para decidir contra a LDU no Allianz Parque. É no Caldeirão Alviverde que a vaga vai ser definida. Palmeiras e LDU na Libertadores. Quinta, 9h30 da noite, ao vivo no Disney Plus. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E aí, senhor Valdir, como andam os negócios? Ótimo, dona Romilda. Desde que eu comecei a transportar com a Braspress, as entregas ficaram muito mais fáceis. Que ótimo! Eu também trabalho com a Braspress. Cliente satisfeito é garantia de venda certa, né? Exatamente. A Braspress está em todo o Brasil e tem um prazo de entrega que impressiona. Afinal de contas, são mais de 3.000 caminhões e 2 aviões Boeing só para transportar encomendas. Sem falar no rastreamento online, no gerenciamento de risco e tecnologia. Dá confiança tanto pra gente quanto pro cliente, né? É verdade, dona Romilda. Com a Braspress, a gente só se preocupa em vender. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. O mascote da Sil explica. Picadinho, cabo elétrico, é tudo igual? Não! A qualidade faz toda a diferença. Se o cabo tem menos cobre ou uma isolação ruim, a instalação fica em risco. Por isso, use sempre cabos de qualidade. Se é Sil, pode confiar. Eu sou o Ligadinho, o mascote da Sil. Para mais dicas, é só ficar ligado. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1.000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Euro 17. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro do Palmeiras e LDU. A Bandeirantes vem para escalar os times do Vale. Manda pro ar o Verdão ofensivo para cima, para frente, Palmeiras! Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta uma guarda. Diante de uma festa gigantesca por parte do torcedor palmeirense, desde a saída do time do CT até a chegada do Allianz e agora no gramado.
O técnico Abel Ferreira, 5 anos anunciado como treinador do Verdão, escala hoje. Carlos Miguel no gol, camisa 1. Alan na ala direita, 40. 3 zagueiros, 15. Gomes, Murilo, 26. Fux, camisa 3. Piquerez no lado esquerdo, 22. Meio de campo, tem Andrés Pereira, 8. Maurício, 18. Sousa, 19. E à frente a dupla. Flaco Lopes, 42. E 9, Vitor Roque. Repetindo, Palmeiras, um Palmeiras ofensivo do Vale. Carlos Miguel, Alan Gomes, Murilo, Fux, Piquerez, Andrés Pereira, Maurício Sousa, Flaco Lopes e Vitor Roque. O futebol da Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro, o Banco do Verde. À disposição de Abel Ferreira, Lomba, Giai, Aníbal, Jefté, Felipe Anderson, Bruno Rodrigues, Kelvin, Micael, Facundo, Veiga, Luigi Martinez. No futebol da Bandeirantes, para você, vem para escalar a LDU. Do técnico brasileiro Thiago Nunes, que escala Domingues no gol, 22. 3 zagueiros, Coelho 28, AD4, Mina 3. Quinteiro do lado direito, 14. Meio de campo, Grueso 8, 20. Cornejo 15, Miramil. Quinones 33 pela esquerda no ataque. 9 é o Zugaray e 16 Medina. A torcida do Palmeiras canta Sinto o Clima no Allianz Parque. Sinto o Clima, transporto você pra cá. O banco da LDU. À disposição de Thiago Nunes. Vila para o gol. Alvarado, Castilha, Lala, De La Cruz, Dia, Eric, Estrada, Pastran, Mina, Minda e Rudimina. O futebol da Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro tem emoção em cima de emoção. Pode esperar. Palmeiras e LDU, vem comigo no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. A Bandeirantes escala a arbitragem do jogo. O dono do apito, colombiano Vilmar Roldan, auxiliado por John Galego e David Fuentes. No VAR, David Rodrigues. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, na minha experiência de Allianz Parque, há muito tempo eu não vi a arquibancada balançar como está balançando aqui as cabines. Vamos ao hino nacional brasileiro, já Palmeiras e LDU. Preciso conversar com os comentaristas da Bandeirantes. Uma coisa a gente tem que dizer, né? Time muito ofensivo do Palmeiras pro jogo em Pretzel, em Quesada. Verdade, é como a gente imaginava, Ulisses. Falamos sobre isso no Esporte Debate. Queríamos um time pra cima. Você tá perdendo de 0-3. Só tem uma oportunidade para virar. Então tem que jogar o time pra frente. Eu imagino que Quesada, um time com muita intensidade, preenchimento de área e também com chute de fora da área desde o início para tentar sufocar a LDU. Que é um time experiente, um time copeiro e que tem uma vantagem super grande, dá para dizer assim, né? Com 3 gols na frente e pode picotar o jogo, pode atrasar o jogo, pode fazer cera para enervar o Palmeiras, Quesada. E o Palmeiras precisa, acima de tudo, Pretzel e Ulisses, não confundir agilidade com uma pressa desnecessária para não atropelar as etapas do jogo. A gente comentou isso também no Esporte em Debate, não é? Saber que precisa primeiro fazer 1-0, depois alcançar o segundo gol e depois alcançar o terceiro gol. São 90 e poucos minutos, talvez 100 minutos de jogo, contando os acréscimos. Há um tempo suficiente para se organizar ofensivamente e tentar buscar esse resultado. Mas hoje, Ulisses, é o dia da partida perfeita. De primeiro não tomar nenhum gol, não correr nenhum risco ofensivo e tentar alcançar pelo menos esse placar de 3-0, devolver esse placar para a LDU
para conseguir pelo menos mandar a decisão para os pênaltis. Se vencer por diferença de 4, óbvio, a classificação virá de uma forma direta. Entender que do outro lado tem um time muito bem organizado por um técnico que fez sucesso no Atlético Paranaense, mas depois não desenvolveu o mesmo trabalho em outros times, como Grêmio, Ceará e Corinthians, mas que desenvolve na LDU um trabalho realmente fantástico. Grande jogo, será épico, repito esse termo, tanto para um lado como para o outro. Para a LDU, porque se ela conseguir eliminar o Palmeiras, ela está eliminando um dos maiores times da América nos últimos 6, 7, 8 anos. E para o Palmeiras, se for a favor do Palmeiras, será épico porque ele vai alcançar essa vitória absurda de 4 gols de diferença. Já fez isso em algumas vezes, né? Sem precisar fazer a verdade. Mas hoje, realmente, um dos maiores desafios recentes da história do Palmeiras, do Abel Ferreira, Ulisses Costa. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já já para você. É jogão de bola. De um lado tem o time do Palmeiras, do outro o time da LDU. A bola rola no microfone de maior tradição do Rádio Esportivo Brasileiro. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sintonia. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Reis, ligado no microfone Bandeirantes. Jaime Miller, curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Dino Costa, também a Sabrina. Tá ligado no microfone da Bandeirantes. A bola vai rolar já já aqui no Allianz Parque para você. Tem os capitães no meio de campo já definindo quem joga lá, quem joga cá, trocando flâmulas. Mas isso antes do jogo, hein, do Vale? Porque depois a cobra fuma. Ah, com certeza, né? O torcedor já deu o recado na arquibancada. Que festa incrível da torcida palmeirense. E a torcida da LDU também se faz presente. O setor é um pouco mais reduzido, mas o torcedor, claro, confiante, aparece por aqui. Hoje, 5 anos de Abel Ferreira, pelo menos do anúncio. Libertadores 2021, Brasileiro 22 e 23, Copa do Brasil de 20, Supercopa 23, Recopa 22, Paulistão 22, 23, 24. Tá faltando o título de 2025 para Abel Ferreira e sua comissão técnica, Ulisses Costa. A imagem pode ser sua, mas o som é meu, torcedor brasileiro. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, vai começar o jogo. Tudo pronto para a bola rolar. Basta de racismo, discriminação e violência, o que diz o placar eletrônico aqui no Allianz Parque. Para você, torcedor brasileiro, vai começar o jogo. Tudo pronto para a bola rolar. Para você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Saída que pertence mais uma vez ao time do Palmeiras. Verdão vai tocar da bola no primeiro tempo. Vai começar o jogo. Aqui começa a ser escrito uma nova história que o futebol somente proporciona de muita emoção, de muita expectativa. O Palmeiras precisa de 3 gols, pelo menos, de diferença para passar, levar o jogo para decisão, para os pênaltis. 4 gols para passar. A torcida do Palmeiras vem na Bandeirantes. A imagem do show é meu, torcedor brasileiro. Tudo pronto. Obrigado, torcedor do querido do Brasil. Juniel de Souza Vieira, ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado, Wilson Antônio Moreira. Apito o árbitro, toca na bola o jogador Andréas Pereira. Rola, se ela rola, deixa ela rolar. Você quer emoção? Vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na Bandeirantes. O microfone de maior tradição do Rádio Esportivo do Brasil, do Mina Gomes. Ele prende pelo campo de defesa, sai jogando para o time do Palmeiras. Abre a jogada pelo setor de esquerda para Piqueires. Piqueires domina para o time do Verde, volta para Gomes. Gomes domina pelo campo de defesa, sai jogando lá pelo setor de direita. Na direita abre para Fux. Fux é agora a jogada para Alain. Ele tenta a finta em cima da marcação, volta para Fux, tentou esticar a jogada pelo meio. Aperta na marcação, vem para tirar novamente a equipe. Vem para cortar o time do toque de bola contigo na intermediária. Tentou ganhar, Maurício apertou em cima da marcação. Souza, a bola vai embora. Linha de fundo, tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta para a equipe da LDU bater. Na primeira participação do ataque do Palmeiras, né? O jogo começou já com o chutão do Carlos Miguel, ligando o ataque. O Palmeiras tenta começar em cima da LDU, começo de partida 0-0. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silva mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. E vem para repor a bola em jogo, Domingues. Ele parte para a bola baixa, tenta o levantamento à frente, vem Fux, tenta chegar da bola, chega de coxa, tira o perigo. A bola volta no toque de bola, Coutinho com o time do Palmeiras, recolhe Coutinho no setor intermediário. Aperta o verde, lançamento seria para Alain, errado. O toque de bola, a bola volta para Alain. Domina para o time do Palmeiras, vai para a finta em cima da marcação no primeiro. Lindo lance para Maurício, abriu jogada, tentou bater pro gol em cima da marcação. O chute do Flaco Lopes. O Domingues sai no gol para fazer a firme defesa. Com 1,30 de bola rolando, a torcida do Palmeiras não para de gritar nas arquibancadas.
jogadas do Allianz Parque. Recolhe do campo de ataque, tenta o toque para Domingues, estica a jogada para a ponta, a bola sai para a linha de lado, lateral para o time do Palmeiras, bater já cobrado pelo Gomes. Gomes domina pelo campo de defesa para o time do Palmeiras, sai jogando para Fulques. Fulques domina para o time do Verde, vem para o toque para você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, vem torcedor do Brasil. Aqui Palmeiras e LDU 0-0 no agregado, 3-0 LDU. Abertura para Fulques, Fulques domina pelo seu campo de defesa, para a jogada para o toque de bola de Maurício. Ele recolhe no campo de ataque, já passou Alain. Alain pediu pela direita, lançamento foi feito para ele, subiu de cabeça, tentou o toque para o meio. Falha o zagueiro, entrou Vitor Roque, vem para tirar. De qualquer maneira, depõe para a linha de fundo, escanteio para o time do Palmeiras, que começa numa pressão incrível no jogo. É pressão do Verde. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, vem torcedor brasileiro viver essa emoção. Escanteio para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, vem para a bola Andrés Pereira, levantou na bola do gol, toque de cabeça do Vitor Roque, puxou para o gol, liga de fundo, tiro de meta para a equipe da LDU, bater no Vale. Um cruzamento cheio de veneno do Andrés Pereira, a bola foi fechando na segunda trave, o Vitor Roque apareceu por lá, jogada ensaiada, depois de um raro vacilo do AD, que acabou ocasionando no escanteio para o Verdão, que está em cima 0-0. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado, torcedor brasileiro, pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de defesa, prazer, jogando recorde no campo de defesa, novamente o time da LDU. Abertura frente, toque errado, na pressão pra fora, lateral pro time do Palmeiras bater. Domínio do time do Palmeiras, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, vem pro toque de bola na zaga central para Gomes. Gomes domina pro time do Palmeiras, vai pra finta em cima da marcação no primeiro. Ele recolhe a jogada, sai jogando contigo no seu campo de defesa, já domina novamente o time do Verde, prazer pro jogo. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, domínio do campo da retaguarda, a abertura foi feita à frente do comando de ataque, tenta o toque de bola Gomes. Gomes domina para o time do Palmeiras, arma a jogada pelo setor de esquerda, soltou o bom lance à frente, enviou para Fulques, Fulques domina, abre a jogada pelo setor de esquerda para Sousa, Sousa domina para o time do Palmeiras, tenta descer do campo de ataque, vem para a finta, vai para o toque de bola, já solta, curtindo no setor intermediário, recolhe no campo de defesa, aperta na marcação, já tenta descer o time do Verde, a abertura vem para o toque de bola para Piquerez, Piquerez prendeu pelo setor de esquerda, quebra ataque, arga a cabeça, enviou para Sousa, Sousa domina, Piquerez passou, Sousa prende o lance, vai para o cruzado, levantou na intermediária, campo de ataque para Fultz, ele mata na coxa, vai para a finta, vai para o drible, perde a bola, ganha novamente o time do Palmeiras, com o Maurício que sai chegando, recolhe Maurício para o time do Palmeiras, já domina do campo de ataque, recolhe para apontar, para a jogada para Alain, Alain dominou para o time do Verde, quarta a marcação no primeiro, cortou o segundo, deu para Maurício, ele prende o lance pelo setor de esquerda, campo de ataque, gira a jogada para Murilo, Murilo domina para o time do Verde, só da Verde, recolheu novamente, lançado, Piquerez, cruzou na boca do gol, tentou o Flaco, Lopes bateu, voltou, Maurício em cima do zagueiro, a bola volta com o Palmeiras, tentou o domínio, Flaco Lopes manda seguir o zagueiro, a bola volta no toque de bola, Gomes ganha para o time do Palmeiras, abre a jogada para o toque de bola, Coutinho com Andrés Pereira, enfiou o bom lance à frente, é para o toque de bola, tentou chegar na bola, não chegou! Lançamento do Flaco Lopes, Vitor Roque não chega, sai Domingues para fazer a defesa. Com os 10 jogadores do Palmeiras no campo de ataque, do meio campo para frente. É a pressão do Verdão nos minutos iniciais. Agora tem jogador da LDU caído, sentindo um pouco esse bom momento do Palmeiras no início do jogo. Alô, Reinaldo Gomes, em toque, ligado no microfone, Bandeirantes está em São Sebastião, curtindo o som, sócio Bandeirantes, alô, Reinaldo, alô, Gripa, ligado no futebol da Bandeirantes e Marília, torcendo pro Verdão, 5 jogados, só dá Palmeiras no jogo, é uma blitz impressionante, Pretzel Quesada. No início, como a gente esperava, uma pressão imensa na saída de bola e também com vários cruzamentos e chutes de dentro da área, a LDU se defende bem. Também os jogadores não se afobam e o goleiro Domingues é catimbeiro, Quesada. Já tá fazendo a cera, tirando minutos importantes aí do jogo, né? Detalhe é o seguinte, né? O trio de zagueiros aí, Ulisses, Gomes, Murilo e também o Fultz. E o Piquerez, quando ataca, funciona mais como meia do que como lateral, deixando o Sousa aberto pela esquerda. Interessante esse movimento do Palmeiras do Abel. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress. A bola volta com o time do Palmeiras, vem com Sousa. Finta na marcação do primeiro, abre a jogada no campo de ataque para Piquerez, para Sousa. Sousa tenta o drible, recolhe a jogada, abre no campo de defesa, inverte lá na direita. Na direita do campo de defesa, domina o time do Palmeiras, vem com Fultz. Fultz domina, tem ala pedido, tenta o levantamento à frente, vem para o toque de bola para Flaco. Lápis subiu de cabeça, tirou, errou. A bola voltou no toque de bola, continua na intermediária. Domina, recolheu, vem Vitor, abriu jogada. Soltou para Flaco Lopes, ficou no chão. O árbitro mandou seguir. O Flaco Lopes ficou pedindo o pênalti. O árbitro manda seguir no lance. O Roldan é o senhor Vilmar Roldan em cima do lance, mandou seguir.
A impressão daqui, Ulisses, é quando ele viu que não chegaria na bola no passe do Vitor Roque, ele acabou se enroscando ali com o Quinteiro. A arbitragem não foi muito na dele, não. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Despreze o disqueçada. Pra mim nada, lance normal. O Quinteiro tenta proteger a bola, né? O Flaco Lopes também, quando é tocado, se atira, na minha opinião. Pra mim isso é lance normal. E a bola já estava sendo encaixada pelo goleiro da LDU, né? Esse tipo de lance, dificilmente árbitros que não são brasileiros vão dar alguma coisa. Se é no Campeonato Brasileiro, 5 minutos, vai pro VAR e aí marcaria o pênalti a favor do Palmeiras. É lateral para a equipe da LDU, batendo pela direita do campo de defesa. Diz que Abra é jogo duro, mas com o Tigre não. Abra dá tudo certo. Mas, gente, futebol brasileiro, arbitragem é outro planeta. Sim. Os caras não sabem apitar futebol no futebol brasileiro. E os caras do VAR querem mandar mais que o árbitro. Então é uma porcaria, é uma vergonha. A bola volta no toque de Baração, jogando novamente. O time do Palmeiras vem pro toque à frente do comando de ataque. Tenta lançamento à frente novamente. Recolhe o time do Verde. Toca mal Andrés Pereira. A bola volta com o time do Palmeiras. Tenta o domínio do comando de ataque. Não consegue. Já prende o Lúcio Curtinho. Tenta descer o time da LDU. Andrés Pereira vem para a marcação. Recolhe para o time do Palmeiras. Prazer jogando. Ele tenta bater à frente e põe para fora. Lateral para o time da LDU. Bateu pelo setor de direito do campo de ataque. Lateral para a LDU cobrar. Concorra a uma viagem para assistir a final da Comebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br e participe e jogar junto. É bom com Mafre. A bola volta do toque de bola lateral para a equipe da LDU. Bateu pelo setor de direito do campo de ataque. Vem para a cobrança de lateral. Levantamento à frente. Gomes sobe de cabeça, corta, tira. A bola volta do toque de bola com o time do Palmeiras. Tenta ser jogando com Flaco Lopes. Se lançar, tem a lance. Não vai tomar falta. Lançou jogada. Tentou buscar. Não desiste. Vitor Roque vem para tirar a D. A bola volta do toque de bola. Recolhe novamente. Tenta arrancar o time da LDU. Vem para marcação, aperta em cima do lance, tenta o toque de bola, aperta novamente Figueiredo. Ele ganha para o time do Palmeiras, tentou descer pelo setor de esquerda, campo de ataque, perde a jogada, aperta na marcação, ganha lateral, o time do Palmeiras. Lateral para o Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lateral vai ser cobrado para o time do Verde. Você ligado na Bandeirantes, recolhe Flaco Lopes, arma a jogada pelo setor de esquerda, lançamento à frente do Figueiredo. É pro Flaco Lopes, vai para dentro da área, caiu! E a bola vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe da LDU bater. Se foi alguma coisa, Ulisses, do Grueso para cima do Flaco, foi fora da área. Essa é a impressão que eu tive, mas não achei nada não. O torcedor, claro, pressiona o Grueso, fica ali com a mão nos ombros do Flaco Lopes, que desaba. A arbitragem não vai na dele, apenas tiro de meta. E o Vilmar Roldan já chega nele e fala: filho, no mínimo, tá lá conversando com o Flaco Lopes. Filho, joga a bola. Se você continuar fazendo assim, não vou dar. E uma hora pode ser que aconteça e o árbitro não dá, porque fica de saco cheio do cara, hein, Pretzel, hein, Toda razão. O Vilmar Roldan é um dos caras mais experientes que tem. Ele apita o jogo do jeito dele, ele leva o jogo como ele quer. Flaco Lopes tentou cavar 2 pênaltis que não existiam. E a bola volta. Desculpa, que não, e o Palmeiras começa muito bem o jogo, né? Então, que não se envolva com essa coisa da arbitragem. Se concentra só no jogo, que o Palmeiras está fazendo um bom jogo até aqui. E vem para o jogo, domina novamente o time da LDU, aperta na marcação, o time do Palmeiras vem com Souza, escapa da marcação no primeiro, tentou o toque de bola, passa errado, a bola volta com o time na intermediária, Gomes vem para tirar, ele tira para o time do Palmeiras, lançamento vem à frente, bate nas costas do zagueiro, tranquilo do gol, sai para pegar Domingues. Pode contar com alta performance e segurança, pode contar com amortecedor HG Nakata, pode contar. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Vanildo Schneiser, tá ligado na Bandeirante. Eliel Ferreira também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Alô, Fagner Jacote curtindo Evair Andrade. Só na Bandeirantes, torcedor brasileiro. Ative efeito estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. O tempo não para, Bandeirantes marca. São 16 minutos de bola rolando, 16 minutos de bola rolando para você conferir. Etapa, primeira de jogo, primeiro tempo girando o placar da Libertadores da América, semifinal. Vale vaga para a grande final. Alô, Augusto, locutor ligado na Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Palmeiras 0, LDU também 0 na Bandeirantes. Quem vem pra falar é você. Alô, Coen. Se o Palmeiras se classificar hoje, pode ser que desde 2020, 6 das últimas 5 finais de Libertadores tenham 2 brasileiros. A última vez que não aconteceu isso foi em 2023, mas desde 2020, 20, 21, 22, 24 e talvez 25, 2 brasileiros na final da Libertadores, Ulisses. Pra você ligado
na Bandeirantes, torcedor brasileiro. A pressão do Palmeiras é incrível. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Walter Ribeiro também ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Se posiciona, vem pro toque de bola perto. O time do Palmeiras, Gobi tenta ganhar, não consegue. A bola volta, Coutinho vem pra tocar. Na bola vem pra tirar dali Andrés Pereira. Ela volta com Fux. Fux recolhe pra Carlos Miguel. Ele rasga a frente, levanta para o comando de ataque. Flaco Lopes tenta subir de cabeça para ganhar o lance, não ganha. A bola volta no toque de bola e Coutinho novamente vem pra ganhar Maurício. Ele lança na direita do campo de ataque. Pô, a bola à frente, se não sai, mas sai. Tentou chegar da bola, o Alain, muito forte o lançamento do Maurício, lateral novamente do campo de defesa para o time da LDU bater. É lateral pelo setor de esquerda, vem Quinhones para a cobrança de lateral novamente do campo de ataque para a equipe da LDU. Você ligado no microfone Bandeirantes, obrigado, torcedor brasileiro. Quinhones bate, o Palmeiras numa pressão incrível. Alain ganha a jogada para Fux, Fux domina para Alain, ele tenta o domínio, fica no chão, o árbitro manda seguir a bola, volta no toque de bola novamente, recolhe o time da LDU, tentou descer pelo setor de direito do campo de ataque, por entre as pernas do Fux, bola foi lançada, recolhe o time da LDU, já parte do comando de ataque, vem para tirar a zaga do time do Palmeiras, tira a bola, volta com Andreas Pereira que domina para o time do Verde, abre a jogada pelo setor de esquerda, lança para Sousa, Sousa domina, corta para dentro, volta novamente com Andreas Pereira que volta lá atrás do seu campo de defesa, sai jogando com Domingues. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já Disney Plus. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo no campo de defesa, já domina do campo de retaguarda para ser jogando, recolhe novamente o time do Palmeiras, vem com Piquerez domina para o time do Verde, ameaça o levantamento à frente, volta com toque de bola de Murilo domina, placar do jogo 0-0, a pressão do Palmeiras diminui nesse momento, a LDU encaixa a marcação, a bola volta no toque de bola Coutinho com Fux recolhe para o time do Palmeiras, gira a jogada da sua zaga central, recolhe com Gomes domina para o time do Verde, Pranceiro jogando pelo comando de ataque, abriu para o setor de esquerda do campo de ataque, aperta novamente o time do Verde, lançamento à frente do comando de ataque, prendeu novamente, recolheu, aperta na marcação, tentou o toque para Sousa, dominou novamente com Vitor Roque, gira a jogada para Flaco Lopes, devolveu para Vitor Roque, errado o passe do Flaco, a bola volta com o time do Palmeiras que domina no campo de defesa, Pranceiro jogando com Gustavo Gomes, bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra, simule em consórciovw.com.br, consulte condições, Piquerez domina para o time do Palmeiras, girou para Flaco Lopes, cochilou, perdeu o lance, vem para ganhar novamente Vitor Roque, ele prendeu para o Palmeiras, tentou a finta, ficou no seu árbitro, mandou seguir, a bola volta no toque de bola, já tenta descer contigo no setor intermediário, aperta novamente, vem para ganhar o time do Palmeiras, na bola, ganha a jogada com o Maurício, ele prendeu o recolhe para Andreas Pereira abre na esquerda, campo de ataque para Sousa domina para o time do Palmeiras, tentou o cruzamento dentro da grande área, vem para tirar, afasta o perigo ali, ele tira o perigo para a volta do peito do Gomes, conserta tudo, recolhe pela direita para Fux desce com a bola dominada, já parte pela direita do campo de ataque, Fux, ele vai para o cruzado, levantou na boca do gol, tentou Flaco Lopes de cabeça, ela passa a direita do gol, vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para ele, deu bater. A primeira finalização de fato do Palmeiras, que apertou, agora consegue finalizar pelo alto. Flaco Lopes visando o chão, visando o canto do goleiro. Depois do cruzamento do Fux, o Verdão chega 0-0. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima, se posiciona novamente no toque de bola, contigo novamente no setor intermediário, Fábio Souza ligado na Bandeirantes, Gil Rocha também curtindo o som da Bandeirantes, William Alves, alô André, alô Sabrina, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, a bola volta com Gomes de cabeça, ganha a jogada, Murilo vem para tirar no setor intermediário, volta no toque de bola novamente o time do Palmeiras com o Murilo, ele tenta ligar à frente no comando de ataque, não consegue, volta Murilo de novo, ele liga, recolheu com o Maurício para Flaco Lopes, dúvida pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para finta, abriu na ponta, bem aberto o Sousa, enfiou, balançou, cortou, primeiro ergueu a cabeça, cruzou dentro da grande área, o toque de cabeça do Vitor Roque, vai embora. Tiro de meta para LDU bater. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Que coisa do Vale! Eles estão sempre se procurando, né? Flaco e Vitor Roque, impressionante. Um procura o outro dentro de campo. Agora o Flaco tentou servir pelo alto, Vitor Roque cabeçada para fora. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, o tempo não para, a Bandeirantes marca, mas vem Palmeiras, domina novamente Flaco, dominou, recolheu, balançou, bateu pro gol em cima da marcação, a bola explode, ela volta do toque de bola com o time do Palmeiras, mas o árbitro para. Tá caído o jogador da LDU no campo de jogo, pareceu o AD. Exatamente, o AD tá caído por ali e o torcedor fica na bronca, né? Porque foi um rebote completamente equivocado da LDU, devolveu a bola nos pés do Palmeiras e aí o AD desabou ali na entrada da área.
16 minutos de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar Libertadores. Semifinal, vale vaga para final. Allianz Parque para você, Palmeiras e LDU. O placar do jogo é de 0-0. No agregado 3-0, LDU. É uma pressão incrível do Palmeiras, mas o gol não sai desse início de jogo. Na Bandeirantes é você, Pedro Cunha. Hoje às 7 horas teve o segundo jogo da semifinal da Sul-Americana. O Lanús venceu a Universidade de Chile pelo placar de 1-0 com gol de Castillo. Agora o Atlético Mineiro já conhece o seu adversário para o próximo dia 22 de novembro, quando enfrentará o Lanús no estádio Defensores del Chaco em Assunção, no Paraguai, pela grande final da Copa Sul-Americana. É lateral para o time do Palmeiras, sendo jogando pelo campo de ataque, vem para o toque para Maurício, adianta a jogada na bola prensada, perde o lance, recolhe novamente, ele deu o Brasileiro jogando no campo de defesa, aperta a zaga do time do Palmeiras, vem para cima, Fultz, ele brinca, perde o lance, aperta na marcação, tentou ganhar Piqueires, não conseguiu para desviada, volta no toque de bola de Murilo, Murilo prediu, recolheu a jogada, enfiou linda bola, olha o Palmeiras chegando, Piqueires bateu pro gol, pegou, largou, pega Domingues, na enfiada do Vitor Roque. De novo, agora a finalização em cima do Domingues. Faz a primeira defesa do jogo, não tão difícil assim, repõe a bola em campo 0-0. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E vem para o jogo o time da LDU. Já domina, Piqueires, a bola vai embora. Tá marcado o tiro de meta para o time do Palmeiras bater. Diz que a obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. 18 jogados, primeiro tempo 0, Palmeiras 0, LDU do agregado 3-0, LDU na Bandeirantes, é você quem fala. Diz aí, que é Sada e Pretzel. Olha, eu acho que o Palmeiras tem que trabalhar mais a bola pelo meio, Liz. Fazer mais parede com o Flaco Lopes e com o Vitor Roque, para o Andrés Pereira se aproximar mais e com o próprio Maurício batendo no gol. Só a bola aérea facilita o jogo físico da LDU. E o Andrés aparecer mais no jogo, porque é um craque, né? A bola tem que passar mais vezes, passando mais vezes pelos pés do Andrés Pereira, a chance de sair coisa boa é maior, né, Ulisses? É verdade, a bola volta com Gomes, tenta o toque de cabeça, recolhe contigo na intermediária para Andrés Pereira, que abre pelo setor de direito do campo de ataque para Maurício, ultrapassa a linha de videogramado, mas passa pessimamente a bola, errado o toque do Maurício, a bola já volta no toque de bola, recolhe contigo no setor intermediário, aperta o time da LDU, Quinones lançado pelo setor de esquerda, domina para LDU, abre o compasso, levantou na boca do gol, toque de cabeça, Carlos Miguel pega o toque do cabeça do Medina. No erro do Maurício, né, no campo de ataque, ele toma a decisão errada por ali, porque o Alan já passava para receber essa bola, ele faz o passe curtinho, e aí o Palmeiras estava desguarnecido. Primeiro ataque da LDU, Carlos Miguel faz a defesa fácil. A bola volta com o time do Palmeiras, que domina no campo de ataque, vem para o toque de bola com Sousa domina para o time do Verde, gira na intermediária para Andrés Pereira, ele prende o lance para o time do Palmeiras, abre a jogada para Maurício domina pela bico direito do campo de ataque, solta a jogada para a ponta para Alan dominou, cortou, escapou, cruzou na boca do gol, toque! Torcedor do Brasil, 20 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Sousa no cruzamento do Alan para meter no fundo da rede. O Palmeiras abre o placar do jogo. Agora Palmeiras 1-0 para LDU. Gol, emoção maior do futebol. E essa emoção, Sousa, que você proporciona a torcida do Verdão. No lançamento perfeito do Alan. O detalhe do gol é todo seu, diz aí do Vale. A aposta de Abel Ferreira surte efeito. Sousa, uma das novidades do time, recebendo o passe de Alan. Outra novidade também vai brilhando a estrela de Abel Ferreira. Num vacilo do AD, coisa rara, Sousa aproveita. Raspadinha de
cabeça na bola. O Verdão abre o placar aqui no Allianz 1-0. 1-0 pro time do Palmeiras. Era tudo que essa torcida precisava. Esse time também, porque o jogo é um massacre do Palmeiras em cima da LDU. E vem Palmeiras, domina Piqueires, tentou cruzamento, levantou no banco do gol, tentou Gomes de cabeça, afasta de cabeça, vem para tirar dali. Tira, depois para fora, lateral direita, ataque para o Palmeiras bater. Pretzel, Quesada na Bandeirante. Sousa tá com estrela, aproveitado mais uma vez contra o São Paulo, ele entrou e fez gol. E agora faz de novo, de cabeça na jogada do Alain. O Ade e o Domingues, um deixou pro outro e o Sousa no meio dos dois, 1-0 Palmeiras, Quesada. E o Abel acertou bem, hein? O Abel acertou muito bem. Dois caras que poucos imaginavam que pudessem jogar, entram e dos pés do Alan sai o cruzamento, perfeito pro Sousa, subindo nas costas do AD para marcar de cabeça 1-0. Melhor cenário impossível, hein? 21 minutos de jogo, 22 agora, 1-0 Palmeiras. Tá caminhando para já fazer o segundo gol. Concorra para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. Jogar junto é bom de Mafre. E canta a torcida do Verde. Domina pelo seu campo de defesa, vem para o toque, ele bola de bola, Palmeiras, abertura, vem pelo setor de esquerda, cabra-ataque, tentou domina Piqueires, a bola não passa. Ela volta no campo de lateral para o time da LDU bater. Motopeças de qualidade, a Nakata conte com desempenho e a confiança da marca líder em suspensão também em Motopeças. Nakata pode contar, torcedor brasileiro. Se posiciona para ser jogador recorde, tenta descer novamente o time da LDU. Domínio do campo de defesa, afasta Andréas Pereira, vem para ganhar de cabeça parcialmente, Vulturo, toque de bola de Vitor Roque. Ele domina para o toque de bola, continua na intermediária de Flaco Lopes, enfiou para Vitor Roque. Tentou ganhar o lance, ficou no chão. Zagueirão tirou, põe para escanteio. Escanteio, Palmeiras, esquerda. De novo, né? Vitor Roque, Flaco Lopes, Vitor Roque. O Palmeiras chega de novo no escanteio, Andréas Pereira na bola. Andréas Pereira para a cobrança de escanteio para o time do Palmeiras, para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Escanteio para o time do Palmeiras bater. É pelo setor de esquerda, partiu para a bola, Andréas Pereira solta a jogada, continha pelo setor de esquerda para Piqueires. Piqueires domina, cruzamento bem na segunda trave, para ninguém, Piqueires. Para ninguém, Piqueires erra o cruzamento, põe para fora, tiro de meta para ele bater. Muita força no cruzamento do Piqueires, não dá certo, o Palmeiras está vencendo 1-0. A bola volta no toque de bola curta no setor intermediário. O Sousa de cabeça vem para tirar a bola, volta no toque de bola curta com o time do Palmeiras. Mais o Palmeiras já marcava, parava o quê? O que o árbitro estava dando? Mandando voltar o lance? Me pareceu reversão ali, porque o Domingues teria feito a reposição de bola com a bola rolando. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo. Grandes clássicos de disputa pelo acesso, assine já, pois não. Nenhuma falta no jogo até agora, 24 do primeiro tempo. Há muito tempo que eu não vi um jogo nessa intensidade assim, corrido e jogado. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de defesa para sair jogando, se posiciona Domingues. O Rodan está lá olhando. Domingues vai partir para a bola, para repor a bola em jogo. Repõe a bola em jogo, tenta o levantamento para o comando de ataque, busca a jogada. Afasta o time do Palmeiras com toque de bola de Murilo. Recorde do campo de defesa, domina o Vitor Roque. Faz o giro em cima da marcação, volta no campo de defesa. Bola mal passada, apertou, ganhou o time do Palmeiras para ser jogando. Mais o árbitro para. Marcou a falta do Gomes, está parado o jogo para ele, deu o bater. É a primeira do jogo, né? O Pretzel destacava aí, jogo sem nenhuma falta, a primeira do jogo. Teve que fazer o serviço sujo por ali, o Gomes faz a falta, ele tem a bola no campo de ataque. Alô, Sabrina, ligados no microfone da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor ouvinte do Brasil. Domina no campo de defesa para sair jogando, já recolhe no campo de defesa, novamente é falta para a equipe da LDU bater, você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, se posiciona para a cobrança de falta do meio da rua, perde passagem, Quinones vem para a bola, ele perde passagem para a cobrança de falta, Quinones. É falta para o time da LDU bater da intermediária, campo de ataque, placar do jogo, continua placar de 1-0 Palmeiras. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante, mas só da Palmeiras no jogo, torcedor brasileiro, você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganhe poderes de R$5.000 da contemplação para adquirir um novo Terra, simule em consórcio vw.com.br, simule em consórcio vw.com.br, consulte condições, a bola volta para Fux, mata no peito, tenta ser jogando para o time do Palmeiras, arma, jogada no campo de defesa para Piqueires, levanta para Vitor Roque no peito, solta a jogada para Flaco, Flaco domina, tentou passar, tomou a pancada!
vai pintar o primeiro amarelo do jogo pro capitão Quinteiro. Exatamente, camisa 14, Quinteiro toma o cartão amarelo, uma falta agora para cada lado e um cartão amarelo no jogo para Quinteiro, matando o contra-ataque do Verdão. O Gomes levou amarelo, viu, por aquela falta que ele cometeu. Então tem um amarelo pro Gomes também. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Se posiciona para ser jogando novamente, recolhe no campo de defesa. É falta para a equipe do Palmeiras bater pelo setor de esquerda. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. É falta para o time do Palmeiras bater. Você ligado, Andréas Pereira vem para a cobrança de falta para o time do Palmeiras. O que o árbitro está esperando, hein? Ele tá sinalizando ali, fica conversando, agora sim ele liberou. A bola volta no toque, ele bola domina o time do Palmeiras para ser jogando no campo de retaguarda, vem com Andréas Pereira, ele levanta para Murilo domina novamente para Piquerez, ele vem para finta em cima da marcação do primeiro, Piquerez escapou do primeiro, volta a jogar para Andréas Pereira, prendeu da esquerda, tem Souza aberto, Souza quer jogo, domina Souza, domina para o time do Palmeiras, inverte a jogada inteligentemente para Fux na direita, Fux domina para o time do Palmeiras, vai para a finta de 3 dedos, lançou para Flaco Lopes, não chegou, foi forte a bola para o Flaco, tiro de meta, ele deu, e o árbitro vai chamar a atenção do goleiro. Exatamente, né? Porque toda hora o Domingues dá aquela boa enrolada, faz a famosa cera por ali, abre os braços, não entende a cobrança e o torcedor já vai por aqui. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser a mais premiada do Brasil. CSU, você pode confiar. Partiu para a bola, Domingues bate na bola, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque. Não tem que conversar o árbitro. Se acha que merece amarelo, vai lá e dá um amarelo e pronto. A bola volta no toque, ele vai com o time do Palmeiras, domina no setor intermediário, recolhe Coutinho na intermediária, Flaco Lopes prendeu. Olha o Souza na esquerda, lançou para Souza, vai para a área, dominou, bateu cruzado, vem para tirar a D tira. A bola volta no toque, ele vai no peito, recolhe novamente. Piquerez soltou, jogada para Flaco, Flaco domina, vem para fintou o drible, dentro da área, lindo lance, caiu sozinho. Pega o goleiro Domingues, sai para fazer a firme defesa. A jogada foi muito boa, né? Ele passa por pelo menos 3 marcadores com dribles, mas depois acaba se desequilibrando, caindo, e aí agora o Domingues aproveita, né? Cai, rola no chão, ganha tempo precioso para a LDU. Os jogadores de Palmeiras e LDU já entenderam o árbitro, ele não vai entrar na conversinha fiada, ele não vai entrar. Então ninguém está fazendo mais cera, ninguém está tentando simular, estão jogando futebol, Pretzel e Quesada. Não, sem dúvida, o Domingues tenta fazer cera e já foi chamado a atenção, vai tomar um amarelo logo. Vilmar Roldan apita o jogo do jeito que ele quer, leva no seu ritmo. E 13 jogos comandando partidas do Palmeiras, esse é o 14º, apenas uma derrota o Palmeiras sob o comando da arbitragem do Vilmar Roldan. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo novamente, lateral para a equipe da LDU. Bater pela direita do campo de ataque, não tem pressa nenhuma para a cobrança. Quinteiro, ele já tem cartão amarelo, vem para bater lateral para a equipe da LDU. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Lateral vai ser cobrado pelo Quinteiro, ele demora demais para a cobrança de lateral, cobra o lateral, solta na linha de fundo, vem para rasgar a zaga do time do Palmeiras, ela sai lateral para o Palmeiras bater, Manuel para o time do Palmeiras bater pelo seu campo de defesa, e toda hora o Vidal Mil tá pegando a bola e segurando, hein? E agora o Vidamil. E o Abel Ferreira tenta colocar o time pra frente, depois do erro do Flaco Lopes agora na lateral, ele apontou, é pra frente, segue orientando o Abel por aqui. A bola volta no toque de bola de Maurício recolhe para Fux pela direita, campo de ataque, 1-0 para o time do Palmeiras, ótimo placar até agora, domínio do campo de ataque, vem para o toque de bola, Alain tentou passar, não adianta cair, Alain. Ô moleque, não adianta cair, levanta e joga, Fix, você tem bola pra jogar. Domínio do campo de ataque, Fux abriu lindo lance para Piquerez domina para o time do Palmeiras, vai pra frente, perde a bola. O momento não é muito bom do Piquerez, ele aperta, mas recupera a jogada para o time do Palmeiras, domínio do campo de ataque, abriu pro toque de bola, deu Andréas Pereira, vem pra finta, recolhe a jogada, Alain Cuxida perde o lance, afasta a zaga do time da LDU. É lateral pro time do Palmeiras, bater Alain, vem pra cobrança, ele solta para Andréas Pereira, domina para a direita do campo de ataque, vem cruzamento dentro da grande área, abriu para Flaco Lopes, dominou para bater, tiro, zagueiro para volta para Andréas Pereira, ele volta com o Fux inteligente que sai jogando pelo seu campo de defesa, diz que abre jogo duro, mas com o Tigre não, abra, dá tudo certo, o tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados 31 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato da Libertadores, semifinal, vale vaga para a final.
continua pra você. Palmeiras 1-0 pro time da LDU, vem pro jogo o time do Palmeiras, recolheu Maurício, dominou no campo de ataque, cruzou na boca do gol, tirou o zagueiro, voltou pra Maurício domina, tem Piquerez, bateu pro gol em cima do marcador. A bola vai pra fora, escanteio pro time do Palmeiras, bater pela direita do campo de ataque. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, vem comigo, se posiciona pra cobrança, Verdão da pressão, 1-0, precisa de mais 2 gols pra levar pros pênaltis o Palmeiras, mas mostra ser mais time, mais forte o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Escanteio o Palmeiras pelo setor de direita do campo de ataque, vem pra cobrança de escanteio, se posiciona na bola para a cobrança, vem levantamento, Andréas Pereira pela direita, escanteio para o time do Palmeiras bater, Andréas Pereira de um lançamento, saiu o primeiro gol do Alan, Andréas Pereira bateu o escanteio, muito mal, afasta o zagueiro, corta, gira, bola volta no campo de ataque, aperta o time do Palmeiras, vem pro toque, levado com o Fux, levantou pra Gomes, subiu de cabeça, deu pra trás, pode pintar o gol, girou, bateu mal, Flaco Lopes pra fora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe da LDU bater. Finaliza de forma equivocada agora o Flaco Lopes, né? Porque ele tava ali pra girar e girar bem, mas pega embaixo dela, a bola sobe. Tiro de meta, LDU, 1-0, vence o Verdão. Concorra a uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br, participe, jogar junto é bom de Mafre. A bola volta no toque, ele para o domínio novamente, tenta descer o time do Palmeiras, aperta na marcação na intermediária. Abertura Gomes, péssimo Gomes no lance, perdeu o fio. Domínio do campo de ataque, vai para o toque, de bola vem para a cobertura Gomes. Ele tenta chegar, não chega na bola, recolhe novamente. Gomes diminuiu a passada, aperta em cima da marcação. O time do Palmeiras, bola volta. Gomes domina para o time do Verde, mas bate à frente. Ele levanta, tenta o toque de bola novamente, vem para o toque de bola novamente. O Palmeiras ganha lateral. Lateral para o time do Palmeiras bater, toca na bola, mina por último. Ela volta, o toque de bola de Flaco Lopes. Flaco Lopes domina para o Tigrinho. Dominou no comando de ataque. Houve a falta no lance anterior. Em cima de Flaco Lopes para o time do Palmeiras bater. E o Abel Ferreira agora há pouco fez às vezes ali de gandula, né? O Palmeiras tem muita pressa, profissão gandula praticamente extinta, e o Abel Ferreira fez às vezes por ali para manter o Verdão em cima. E tá dando uma bola no Flaco pro Flaco jogar. A bola volta no toque, ele bola domina novamente, tenta descer o time do Palmeiras, vem com a Alan pelo setor de direito do campo de ataque, ele vai pra finta, faz o break, prende a jogada, voltou para Andréas Pereira. Ele domina para o time do Palmeiras para ser jogando, abriu jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, soltou para Piquerez. Piquerez enfiou uma bola dentro da área, dominou mal o Tigrinho, mas a bola volta com Sousa. Sousa cruza, levantou na boca do gol, tentou de cabeça, não consegue. Alan chega na bola, a bola volta novamente, tenta descer o time da LDU, sai com bola e tudo para a linha de lado. Estabilidade, conforto e segurança na reta da curva, na estrada, amortecedor, HG na Cata, pode contar. Vem Palmeiras, Maurício lançado errado pelo Fux. Põe para fora a bola. Time da LDU demonstrando um certo nervosismo. Pretzel, Quesada. Muito atrás, 6 jogadores dentro da área em cada lance do Palmeiras. Talvez o Thiago Nunes faça o time sair lá de trás em determinado momento. E o Palmeiras é o seguinte, tudo bem que o Flaco Lopes já tentou cavar 3 pênaltis, mas é o único cara que tá pegando a bola e tá partindo para cima da marcação. No mais é muito chuveirinho. Deu certo no gol do Sousa, mas a maioria das vezes não tem dado. O Vitor Roque tem que aparecer mais no jogo. E um detalhe, né? A dupla de zaga da LDU, essa dupla tá nervosa. Inclusive o AD, né? Haitiano, que é bom jogador, mas hoje não tá numa noite inspirada não, Ulisses. E vem pro toque, ele para tentar ganhar o time do Palmeiras, recolhe contigo no setor intermediário, o Sousa toque de calcanhar, a bola volta para Murilo, Murilo vem, trava o perigo, a bola volta com o time, com Mina, domina novamente pro time da LDU, lançamento vem pelo setor de ponta, vem para marcação, Murilo, cruzamento dentro da grande área, vem para tirar, Gomes afasta, a bola volta no setor intermediário, lançamento para dentro da grande área, Gomes vem de cabeça, tira, voltou para Murilo, Murilo tenta ligar a jogada, vem pro toque de bola novamente, o time do Palmeiras ganha a jogada contigo no setor intermediário, recolheu o bom lance do Vitor Roque, soltou para Alan, escapa na marcação do primeiro, escapou do segundo, lindo lance para Vitor Roque, tem o Alan, pode fazer o gol, bateu em cima do zagueiro, eram 3 contra 1, eram 3 do Palmeiras contra 1, Vitor Roque tinha que ter devolvido para Alan fazer o gol, ele foi fominha demais, o zagueiro tirou, eram 3 contra 1, Vitor Roque, na direita Alan, na esquerda Sousa, Vitor Roque.
Até porque quem puxa esse contra-ataque, quem faz a jogada é o Alan. E aí o Vitor Roque tinha de ser solidário, mais do que isso, né? Era o lance a ser feito por aqui, preferiu o chute, a bola explodiu no zagueiro. Era o gol desenhado do Palmeiras, seria o segundo no Allianz Parque. Vem comigo, torcedor da Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Não pode, Vitor Roque, eram 3 jogadores do Palmeiras contra um dentro da área já do time da LDU. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras, vem com Alan. Ele domina para o time do Palmeiras, vai para a finta, escapou do primeiro, escapou do segundo. Lindo lance, soltou para Maurício na direita, levantou no gol, subiu Vitor Roque de cabeça, não conseguiu, tirou o zagueiro, afastou. A bola volta para Flávio Lopes, vai na disputa de corpo, ele perde, ganha o lance, fica no chão, pede falta, o árbitro manda seguir, aperta o time do Palmeiras, vem para o lance curtinho, Flávio Lopes ganhou, voltou no toque de bola, Fux inteligente, domina para o time do Palmeiras, abre a jogada para o toque de bola contigo no setor intermediário, prendeu pela ponta, enfia a jogada na esquerda, campo de ataque, recolhe o time do Palmeiras, abertura frente, recolheu Sousa prendeu na direita, girou na entrada da grande área para Vitor Roque, dominou, tentou o toque de bola para Flávio Lopes, vem o zagueiro tira, a bola volta com o time do Palmeiras que domina e sai jogando, agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assim já! Maurício instou um pouco do time, né? Na reposição de bola, no passe, no toque de cabeça, lances fáceis para tocar pro companheiro do lado, ele devolve a bola para a LDU. Estranho isso, hein, Prédio, hein, Cansada? Tu não vai fazer o terceiro gol antes de fazer o segundo, então não precisa acelerar tanto agora. Agora esse lance do Vitor Roque é brincadeira. O Mina fez um gol para a LDU. O bloqueio do Mina em cima do Vitor Roque é um negócio simplesmente espetacular. Mesmo que o Vitor Roque tenha sido fominha, fez um gol para a LDU, o zagueiro Mina, evitando o segundo do Palmeiras. Foi fominha o Vitor Roque. Podia ter passado para o Alan, como o Ulisses falou aí, né? Mas mesmo assim, ele chutou em cima da perna do Mina. Mas vem, né? Palmeiras, dominou o Vitor Roque na direita, levantou na boca do gol. Forte demais o cruzamento dele, velho. Forte demais, a bola atravessa de um lado ao outro, vai embora para a liga de lado, lateral para a equipe da LDU, bateu do campo de defesa, Leandro Quesada. Então, ele chutou em cima do Mina, né? Ainda ele tivesse chutado, o goleiro tivesse defendido, batesse a bola na trave, né? O Vitor Roque tá pesando o jogo para ele até aqui, né? E eu não tô gostando também do Andrés Pereira, Andrés tem que entrar mais no jogo, Liz. Tem mesmo, hora que ele entra até melhor o time do Palmeiras, viu? A bola volta no toque de bola, recorde o time do Palmeiras, vem com Sousa para Andrés Pereira, que domina para o time do Verde, para ser jogando tranquilo para Maurício domina para o setor de meio esquerdo, que para ataque, desce o time do Palmeiras, 1-0, o Palmeiras precisa de mais 2 gols, o Palmeiras ainda primeiro tempo, 38 jogados, abertura para Andrés Pereira, era para estar 2, né, se o Vitor Roque toca a bola, domínio do campo de ataque, eram 3 atacantes contra 1, domínio novamente o time do Palmeiras, para ser jogando pelo seu campo de defesa, abertura vem para o toque, curtindo na intermediária de Fux domina pelo setor de esquerda, uma jogada para o comando de ataque, vai para o toque de para novamente o time do Palmeiras, a abertura à frente, domina, recolhe a jogada pelo setor de ponta, aperta na marcação, já prende Sousa domina, ele vem para o finta, vai para o drible, recolhe a jogada, prendeu para a ponta para Piquerez domina para o time do Palmeiras, arma a jogada continua na intermediária para Murilo domina para o time do Verde, abre a jogada pelo comando de ataque para Gomes prendeu para a direita do campo de ataque para Fux domina, não tem ninguém na direita, vai ter que cruzou, levantou no banco do gol, subiu de cabeça, Vitor Roque põe para fora, tiro de meta para ele deu bater, ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela, bet simples e num instante do Vale. O Vitor Roque tá tentando acertar, né? Dessa vez ele subiu mais alto que o AD, mas a bola também subiu alto demais. Linha de fundo, tiro de meta já cobrado. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, vem pra Guerra, Flávio Lopes ganha a jogada, vem pro toque de bola, time do Palmeiras, recolhe Fux bate à frente, Vitor Roque briga, tenta ganhar o lance no primeiro, não consegue. Ele vem pra dividida, recolhe no campo de ataque, o árbitro vai parar o jogo. Vitor Roque caindo, ele deu falta, o que ele vai dar? O bola ao chão. Eu acho que ele parou justamente pela trombada ali dos 2 jogadores da LDU e também do Vitor Roque, né? Porque os caras bateram cabeça bonito. Tem jogador da LDU estatelado no chão neste momento para receber o atendimento médico. Tá tudo bem ali, me parece a situação do Coelho. Mas o segundo jogador da LDU que eu tô tentando aqui Mina e Quinteiro, meu caro. Mina e tá Quinteiro. sentindo bastante. Tá levantando ali o Mino, camisa número 3. Mas quem sente mesmo é o Vitor Roque, que estava caído, já se levanta. Olha ali. Vou dizer pra você, hein? Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Tera. Acesse e Simone em consórciovw.com.br. Consulte condições. Preste e cansado, o jogo está paralisado aqui. É no Allianz Parque, 1-0 para o time do Palmeiras.
Mas vamos falar baixo pra ninguém ouvir, hein, Prédio, hein, cansada? Vou falar um negócio pra vocês aqui, viu? Era pra estar 2-0, hein? Claro, o Vitor Roque, ele tinha o Alan na direita e o Sousa na esquerda. Então é o seguinte, ó, por mais que ele seja o goleador, que seja um centroavante ambicioso, com aquela história, né, que centroavante sempre ele quer o gol, ele é fominha por causa disso, pela sua característica, não. Dá a bola do lado e é 2-0, ainda mais um jogo desses. Então, eu também não posso tirar o mérito do zagueiro Mina, que foi brilhante no bote em cima do Vitor Roque, mas ainda assim era para estar 2-0. A LDU não consegue jogar, o Palmeiras faz um jogo de excelência, empurra o time da LDU, só que eu ainda acho que abusa demais dos cruzamentos, só isso. Esse tipo de lance vai ficar marcado se o Palmeiras não conseguir a classificação, né? A gente não vai esquecer o dia que o Vitor Roque podia ter passado para o Alan numa posição muito melhor para fazer o segundo gol do Palmeiras. Você tem razão, já podia estar 2-0 e com 2-0 aí a LDU ia ver o que é a pressão de jogar no Allianz Parque. Mas tem muito tempo de jogo ainda, né, claro, gente? Tem claro. muito tempo Mas de não jogo. pode desperdiçar essa chance, né? Lógico. Não pode, não pode. Grupo Souza, Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, e domínio do toque para perto da marcação, tenta ganhar Flaco, não consegue, vem pro toque para entregas, Pereira de cabeça, ganha, jogada solto pelo setor de esquerda, a bola não chega, era a falta do toque de bola, Piqueires, ele tenta chegar para o domínio, para o time do Palmeiras, tira o perigo, recolhe Gomes, Gomes abre a jogada para Alan, Alan vai ser atacado, se não chegar na bola, não chega na bola, perde o lance, bola volta do campo de defesa para ser jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, aperta o time do Palmeiras para ganhar a jogada, recolhe Coutinho, Alan, ele tenta o levantamento para Vitor Roque, de cabeça tentou ganhar o lance, Coutinho no setor intermediário, já prende a jogada curta pelo campo de defesa, vai para o toque de bola, Coutinho pelo setor de esquerda, aperta na marcação, o time do Palmeiras vem para cima da marcação, domina novamente, abertura à frente, zaga do Palmeiras escancarada, domina no campo de ataque, lançamento à frente, Murilo chegou na marcação, aperta para o time do Palmeiras, tenta ganhar o lance, Murilo vai para o toque de bola, recolhe o Palmeiras para ser jogador do campo de defesa com Alan, Alan domina para o time do Palmeiras, Alan domina para o time do Palmeiras, vai para a finta, domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, já pede Sousa, ele prende demais a bola, voltou para toque de bola, Coutinho, perdeu. Vou dizer um negócio para você, o Flaco Lopes, ele acha que ele tá no parque. De novo ele acaba perdendo por ali. Não, ele acha que ele tá passeando no Ibirapuera, aqui em São Paulo. Olha só, domina o time da LDU, cavadinha para trás, o toque de cabeça, vai para fora. Tiro de meta pro Palmeiras bater, mas estava marcado impedimento, hein? O time do Palmeiras parou. Alô? Estava marcado impedimento. Impedimento marcado. É. O Azul Garay tentou, jogou a bola por cima e o Villamil estava entrando pelo lado esquerdo, impedimento bem marcado. Aí ele deu tentando sair de trás e ao mesmo tempo respirando. Tô com o palpite que ele vai dar 2 de acréscimo no primeiro tempo. Esse apagão é perigoso, hein? O Palmeiras tem que estar ligado 90 minutos da partida, dando espaço, muito espaço para a LDU nesse momento do jogo. O time da LDU é um time que busca muito a disputa no corpo, e o Palmeiras não, né? Impressionante. O Palmeiras foge dessa disputa. E domina o time do Palmeiras, lançamento vem à frente do Piqueires. Lançou para Vitor Roque. Ele domina para o time do Palmeiras pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para a finta, pode se redimir. Vitor recolheu, soltou jogada para Sousa, tem Andréas. Andréas Pereira domina para o time do Palmeiras, abre para Sousa. Sousa domina pelo setor de esquerda, o cruzamento vem na grande área. Tentou buscar Flaco Lopes, do giro vai para fora a bola. Tiro de meta para ele, deu bater. Tiro de meta para o time da LDU bater e ser jogando pelo seu campo de defesa. 44 jogados. Isso é sério, hein? Palmeiras parece que desliga um pouco do jogo. Prédio Quesada. Esse cruzamento, por exemplo, é aquilo que eu estou falando, desnecessário. Tu pega a bola na entrada da área, baixa a cabeça e joga um chuveirinho aleatório. Toca a bola, dá um pouquinho para trás, faz a abertura para a ponta, tenta fazer 2 contra 1, tenta entrar na área. Pô, tu tem mais 45, 48 minutos de jogo. Então tenha calma, não adianta querer se afobar. Então cruzamento aleatório não dá. O Palmeiras foi um leão até os 20 minutos, né? E vem Fux, lançou para Alan, levou para a linha de fundo, cruzou na boca do gol, Flaco Lopes de cabeça para trás, afasta dali!
Mina tira, a bola volta com o time do Palmeiras, lateral cobrado na esquerda, campo de ataque, domina, vem pro toque, Vitor Roque dominou, cruzou, levantou na boca do gol, tirou o zagueiro, afastou, voltou pra Fux ganha a jogada, levanta no comando de ataque, subiu a cabeça, Maurício tocou mal, a bola volta do campo de defesa, vamos com 3 de acréscimo no jogo, a bola foi solta à frente do campo de ataque, aperta o time do Palmeiras, dominou 2 contra 1, recolheu o Palmeiras, a abertura pra Sousa, ele domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, prende pro time do verde, abriu pra Vitor Roque, domina, limpa, bate pro gol, matou o marcador, faltou inteligência para ele ser jogando, recolhe do campo de defesa, aperta novamente, tenta descer do campo de ataque, a abertura foi feita à frente de cabeça, vem Gomes, toca de cabeça, corta, tira, ela volta com o time do Palmeiras que já sai jogando no campo de defesa, domina o time do verde, recolhe do campo de retaguarda, vai pro toque, ele para pelo setor de direita para Fux domina, abre a jogada para o direito do campo de ataque para Alan dominou para o time do Palmeiras, vai para a finta, fez o drible, escapou legal, tomou a pancada. Quinones faz falta nele, falta pro Palmeiras bater na direita. Falta justamente, né? Do camisa 28, acaba pegando ali por baixo o Alan que ia passando. O Palmeiras tem a chance na bola parada de quem sabe ainda no primeiro tempo marcar o segundo gol. Capricha Verdão, capricha Palmeiras em busca do segundo gol. O time do Palmeiras para pôr fogo no jogo. Se fizer um gol, põe fogo. O time do Palmeiras é muito mais time que a LDU. É impressionante o volume do jogo do time do Palmeiras. É impressionante, muito superior ao time do Palmeiras. É falta para o time do Palmeiras bater pela direita do campo de ataque. 46, jogador da LDU faz ali, demora demais. O árbitro vai ter que acrescer mais 1 minuto de jogo. Se posiciona para a cobrança, falta para o Palmeiras. Andréas Pereira para a cobrança, ele falta para o time do Palmeiras. É falta para o time do Palmeiras bater dentro da grande área pela direita. Andréas Pereira na bola, se posiciona, linha lateral da grande área pela direita. Falta para o time do Palmeiras bater, partiu para a bola. Andrés levantou no gol, o toque de cabeça para trás, afasta o zagueiro, tira. A bola volta com o time do Palmeiras que tem lateral a ser cobrado pelo setor de direito do campo de ataque. É lateral para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, se posiciona para a cobrança. Último lance do primeiro tempo, 1-0 Palmeiras. É lateral para o time do Palmeiras bater, vem para a bola, levantamento vem para dentro da grande área para Gomes, subiu de cabeça, tocou para trás, afasta o zagueiro, tira. A bola volta, Coutinho novamente tentou o toque de bola, apertou, recolhe o time do Palmeiras, bola muito mal tocada, recolhe no campo de defesa, vem para tirar a jogada dali, vem para tocar Sousa. Ele toca na bola, põe para fora, lateral para a equipe da LDU, bater pela direita de ataque. Foi na descida depois do arremesso lateral do Piquerez dentro da área. Aí o Gomes acabou se enroscando por ali com o Quinteiro. Na sequência, ele LDU desceu, reta final do primeiro tempo, 1-0 Verdão. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. É bola do campo de ataque, demora demais para bater lateral a equipe da LDU. Demora demais e o árbitro permite isso. Até agora não bateram o lateral. Mais de 1 minuto. Vem Fux, tira o perigo. A bola volta para Sousa. Sousa tenta o levantamento, levanta no campo de ataque. Lançamento para Vitor Roque. Segura e puxado. E vai pintar amarelo pro Mina. Exatamente, Mina amarelado, toma o segundo cartão amarelo da LDU no jogo, que agora tem Quinteiro e Mina, 2 jogadores amarelados, parou o Vitor Roque por ali. E aí, Pretzel Quesada? Bem aplicado o amarelo, e o Mar Rodan só esperou o Mina levantar para dar o cartão. Arbitragem boa, viu? Apesar dele ser manhoso, ser, né, por exemplo... picotador, dá pra dizer assim. Hoje não, hein? Hoje não, ele tá deixando correr, mas ele sempre teve uma característica assim. A arbitragem é boa nesse primeiro tempo. É bola no campo de ataque, falta para o time do Palmeiras, bater pelo setor de meia esquerda, campo de ataque, na intermediária, vem bola lançada dentro da grande área do time da LDU, 1-0 para o time do Palmeiras, você ligado no microfone Bandeirantes, Palmeiras mais time, é falta para o time do Palmeiras, bater para você ligado no microfone Bandeirantes, Machadão tá ligado na Bandeirantes, se posiciona para a cobrança, é falta novamente para o time do Palmeiras, bater, partiu para a bola, levantamento vai ser feito à frente no campo de ataque, aperta na marcação, cruzamento no gol, é pro toque de bola no meio, apertou o Fux, vai fazer, bater! Redimir do lance anterior, cruzamento vem na grande área, subiu de cabeça e perfeitamente o Vitor Roque, ele deu para trás, a bola sobrou na entrada da pequena área para Fux, que meteu o pé na bola e meteu no fundo da rede. Fux, o Palmeiras faz 2-0 no jogo, o
maior do futebol, essa emoção Fux que você proporciona à torcida do Verdão. Esperanças renovadas no Allianz Parque para você. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, Palmeiras 2, LDU 0. Com emoção maior do futebol, essa emoção Fux que você proporciona à torcida do Verdão. Terminou o primeiro tempo no Allianz Parque. Jogadores do Palmeiras saem do banco e pede o apoio da torcida. O Palmeiras mete 2-0. E no segundo tempo, se a LDU não melhorar, vai tomar um monte. Sente a pressão do melhor time. O Palmeiras é melhor que a LDU 1 milhão de vezes. Palmeiras 2-0. Palmeiras 2-0. Fim de primeiro tempo. Na Bandeirantes, quem vem aí é Ricardo Capriotti. Aqui 2-0. Verdão tem mais 45, 50, 55 minutos de jogo no segundo tempo. Verdão fazendo a lição de casa, Capri. Vamos lá, Ulisses! E como diria Abel Ferreira, 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. 90 minutos no Allianz Parque inflamado é para botar fogo no jogo, é para deixar o Verdão embalado. Intervalo de jogo. Palmeiras! Palmeiras! Alô, Paulo do Vale! Que clima é esse? Que ambiente é esse? Me fala aí, PDV! Pensa num cenário perfeito. O palmeirense queria exatamente isso. O segundo gol no apagar das luzes da primeira etapa. E exatamente isso que aconteceu no Allianz Parque, numa jogada ensaiada, porque o Andrés fez que cruzaria essa bola na área na falta. Ele rolou pro Sousa, que alçou na área pro Vitor Roque ajeitar de cabeça e o Fux finalizar. Jogadores que foram escolhas pensadas de Abel Ferreira, inclusive o próprio Fux que estava lá para finalizar. E o Palmeiras foi pro vestiário comemorando. Incrível! 2-0, Verdão tem a vantagem no jogo. Falta um golzinho para quem sabe levar para os pênaltis e 2 para garantir vaga na final da Libertadores de 2025, Capriotti. Mas nesse clima aí vai ser mais 2, não vai ter pênalti não. Nesse clima aí não vai precisar do drama do pênalti. O Palmeiras vai marcar mais 2 no segundo tempo. O Verdão vai avançar à final da Libertadores para pegar o Flamengo. É hora de opinião. Eu quero ouvir a dupla de craques aqui da Bandeirantes. Quero ouvir Leandro Quesada e Alexandre Pretzel explicando esse primeiro tempo do Verdão, que foi praticamente impecável, rapaziada. Praticamente impecável os primeiros 45 minutos do Verdão. Fala aí, Quesada. Fala, Pretzel! Olha, Capri, primeira escalação do Abel Ferreira. Ele mantém o Fux faz o segundo gol, já é uma estrela tremenda. O Alan é um dos melhores jogadores em campo, né? Porque ele tá dando muito trabalho pro Quinones. Fez o cruzamento pro Sousa. O Sousa, que foi a novidade como titular, marca o primeiro gol. Então é o seguinte, são 3 jogadores que não são titulares absolutos e esses 3 foram responsáveis por esses 2 gols marcados. Além do gol incrível que o Vitor Roque, por ser fominha, acabou desperdiçando, com o Mina dando o bote em cima dele, mas ele com o Alan na direita e com o Sousa na esquerda, era só abrir para qualquer um dos 2 que o Palmeiras provavelmente já teria feito 3. Então, um primeiro tempo simplesmente avassalador, um primeiro tempo de um time que é um time mentalmente muito forte, que é um time que compete até o último instante e que é uma equipe que não se entrega nunca. A frase do Abel Ferreira, que 90 minutos no Allianz Parque é um tempo longo, isso é a mais pura verdade. E nesse ritmo, o Palmeiras não vai fazer 3, vai fazer 4, vai fazer 5. Se continuar dessa maneira, com a LDU também muito atormentada, muito amedrontada e com muita gente dentro da sua área. O primeiro tempo muito bom, apesar de que eu ainda achei que houve vários cruzamentos aleatórios. Tem jogada ensaiada, e segundo gol do Fux é uma bola pro Vitor Roque, ele cabeceia pro meio, a bola bate na coxa do Quinteiro e cai no pé do Bruno Fux, que aí como centroavante fez 2-0. Então mais uma vez uma origem de bola aérea, a bola espirra e sobra para um jogador do Palmeiras. E o primeiro gol, um belo cruzamento do Alan pro cabeceio, pro oportunismo do Sousa fazer 1-0. Primeiro tempo de luxo num jogo desse nível, e o Palmeiras sim, ainda próximo e com bastante tempo para liquidar a fatura no tempo normal. Quesada. O Palmeiras fez mais da metade do que precisa para se classificar para a grande final da Libertadores da América. Placar de 2-0, agora só falta 1, não é? Então, que era
algo muito complicado, 3-0 a favor do adversário, agora no agregado está 3-2. Do jeito que o Palmeiras está jogando ofensivamente, do jeito que o adversário, Capriotti Pretzel, está se postando muito tímido para atacar, a tendência é que o Palmeiras faça o terceiro gol. E se mantiver essa pegada do que a gente viu aí, né, no primeiro tempo, o Palmeiras consegue até ampliar para se classificar durante os 90 minutos, ou seja, chega ao quarto gol. Óbvio que precisa tomar alguns certos cuidados aí defensivos, não é? Mas qual foi a grande jogada, né, de perigo feita pelo time da LDU nesse primeiro tempo? De perigo mesmo. Nenhuma, né? Carlos Miguel não sujou o uniforme. Se o Palmeiras continuar com essa pegada, ligado no ataque e com a participação mais do jogo dos caras do meio-campo que precisam participar, como Maurício e Andréas Pereira, fatalmente chegará ao terceiro gol. E com 3-0 pelo menos garante, não é, a decisão nos pênaltis. Uma partida realmente incrível, uma virada que está se anunciando histórica no Palestra Itália para esse segundo tempo, Ricardo Capriotti. É isso aí, uma virada que tem tudo para ser concretizada no segundo tempo. Se o Palmeiras continuar jogando essa bola, vira e vira com sobra. Não vai precisar nem dos pênaltis. Não vai precisar nem colocar o torcedor do Palmeiras num teste cardíaco. Então é o seguinte, vamos aí, vai se preparando, toma uma aguinha, toma um cafezinho, dá uma respirada aí e se concentra, porque no segundo tempo o Ulisses Costa vai empurrar o Verdão rumo a essa virada. Eu falei pra vocês que o Alan, esse era o cara, hein? Alan, esse era o cara. E bom o Bruno Fux marcar gol também, porque ele falhou no primeiro jogo e é bom pra esse rapaz se redimir. Muito bom. Vamos lá, uma parada rapidíssima aqui e em instantes a gente vai voltar com o intervalo inteligente Bandeirantes nessa atmosfera incrível do Allianz Parque, nessa ambientação incrível do Verdão, para arrancar a classificação e ir à final da Libertadores contra o Flamengo no dia 29 de novembro, lá em Lima, no Peru. E torcedor do Verdão, amanhã vai ter aquela corrida, a corrida compra pela passagem, corrida às lojas de turismo aí, para reservar passagem, reservar hotel, porque o Verdão tá chegando para uma final gigantesca. Vamos lá, daqui a pouquinho tem mais intervalo inteligente Bandeirantes de Palmeiras 2, LDU 0, até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Bora de consórcio, bora conquistar. O caminhão ficou pequeno pro negócio. Ou tá dando gasto sem parar. Não fica aí parado. De mudar, bora de consórcio, bora conquistar. Se é consórcio Volkswagen, você sabe que pode confiar. Vem agora, vem com a gente, botar seu sonho pra rodar. Bora de consórcio. Consórcio Volkswagen. Faça já uma simulação em consórciovw.com.br.
Eugênio, ninguém é influencer com quase 1.000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, a casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Oi, senhor Valdir, ouvi dizer que você trocou de transportadora? Troquei, dona Romilda. Agora, eu só transporto com a Braspress. Ué, e com a Braspress não ficou mais caro, não? Que nada! Com a Braspress eu pago um valor justo e ganho em segurança, eficiência e nos prazos de entrega. Ah, é? Mas é claro, a Braspress tem gerenciamento de riscos 24 horas, frota própria, entrega em todo o Brasil, o custo-benefício é imbatível. Ah, agora entendi porque a Braspress é referência, né? Pois é, dona Romilda, a Braspress tá no Brasil todo. São mais de 3.000 caminhões e tem até aviões de carga. Em São Paulo, ligue 2188-9000. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Hoje é dia de conhecer a junta homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A junta homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já está expert em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Dia 30 tem Liberta no Disney Plus. É a busca pela taça mais cobiçada. E agora é em casa. O Verdão conta com a força da sua torcida para decidir contra a LDU no Allianz Parque. É no Caldeirão Alviverde que a vaga vai ser definida. Palmeiras e LDU na Libertadores. Quinta, 9h30 da noite, ao vivo, no Disney Plus. Se posiciona para a cobrança, é falta novamente para o time do Palmeiras, bater, partiu para a bola, levantamento vai ser feito à frente no comando de ataque, aperta na marcação, cruzamento no gol, é para o toque de bola no meio, apertou o Fux, vai fazer, bateu! Redimir do lance anterior, cruzamento vem na grande área, subiu de cabeça e perfeitamente o Vitor Roque, ele deu para trás, a bola sobrou na entrada da pequena área para Fux, que meteu o pé na bola e meteu no fundo da rede. Fux, o Palmeiras faz 2-0 no jogo, o árbitro confirma o jogo.
Tá aí Ulisses Costa e o gol do Bruno Fux, o segundo. E o Verdão vai vencendo a equipe da LDU por 2-0. Nailde Batista, Ulisses, tá lá no hospital Ribeirão Pires, te ouvindo, tá internada com influenza, empurrando o Verdão, mas acompanhando essa transmissão da Bandeirantes. Solta a voz e vem, empurra o Verdão. Vem Ulisses Costa! Vai começar o segundo tempo do jogo, um abraço pra ela, recuperação, força e obrigado pelo carinho da audiência. A Maria também tá lá com o gripe em Marília. Mexeu LDU. Saiu 9 Alzugaray, entrou 7 Pastran. Quem? Pastran? Pastran, número 7. Pastran, apita o árbitro, toca na bola, Medina, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. E já vem o time do Palmeiras no campo de ataque, tenta chegar pelo setor de esquerda, campo de ataque, Sousa vem para tirar da zaga, afasta a bola, volta para Piqueires, domina pelo setor de esquerda, vem para a finta, ele faz o break, Piqueires já domina pelo seu campo de defesa, fica no chão, pede falta, o árbitro manda seguido, volta no toque, ele vai contigo no setor intermediário, aperta, tenta descer o time da LDU, a abertura à frente, tentou o toque de bola, LDU domina pelo meio de campo, curtinho, convide a Mil, ele prendeu na esquerda, cruzamento nas costas da zaga do Palmeiras, passa por toda a extensão da grande área, a bola volta no toque, ele vai na recolhe contigo no setor intermediário, aperta o time da LDU, a Maria tá lá com o gripe, em Maria, no Marinho, um beijo pra você, obrigado pelo carinho da sintonia, 2-0 Palmeiras, é lateral pro time do Palmeiras, bater pela direita do campo de ataque, lateral foi cobrado, bola volta para Vitor Hack, tentou tapa, o árbitro manda voltar, começar novamente, deu lateral para a equipe do Palmeiras bater, é isso? Exatamente, ele na verdade dá o lateral para a equipe da LDU. Lateral não, é pro Palmeiras o lateral, cara, não é pra LDU, tá errado o bandeira do jogo. É isso aí, é isso mesmo. Lateral para o time do Palmeiras, bater do campo de defesa, vem para o toque, ele vai na continha novamente no setor intermediário, aperta o time do Palmeiras para ser jogando no campo de retaguarda. Placar do jogo de vitória 2-0, o Palmeiras precisa de só mais um gol para levar o jogo para os pênaltis, mas acho que não vai ter pênalti não. E vem para o jogo o Palmeiras, Flaco Lopes lançado, é na direita, cruzou na boca do gol, muito forte o cruzamento dele, é para dar um tapinha só. Na direita, ele entra na grande área, tentou o cruzamento, dá um tapa na bola, mais bate forte, a bola sai para a linha de lado. Lateral para o time da LDU, bater na direita, campo de defesa. E depois de uma enfiada de bola sensacional do Fux, ele consegue acionar por ali o Flaco Lopes, que acaba errando na força. Dose errado, Palmeiras no ataque tentando 2-0. E domina, vem para o toque de bola, recolhe o time do Palmeiras, Fux sobe de cabeça, ganha a jogada, a bola volta para Piqueires, Piqueires tentou o toque de bola contigo no setor intermediário, Maurício briga, vem para o toque de bola novamente o time do Palmeiras, recolhe no comando Alan tenta o passe, não consegue, a bola volta com o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tenta arrancar novamente a equipe da LDU, lançamento à frente, na barriga, vem para tirar Gomes, era desnecessário Gomes tirar porque a LDU não apertava, a bola volta para Piqueires, que se soltou na ponta, tentou a finta, o árbitro manda seguir, ficou pedindo falta, Fux, a bola volta no toque, ele vai contigo no campo de defesa, para ele deu sair jogando. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil, você pode confiar, a bola volta no toque, ele vai recolhe o time da LDU, sai jogando com a AD domina no campo de defesa para Domingues prende o lance, tenta o levantamento à frente, a bola sai para a linha de lado, em lateral para a equipe do Palmeiras bater, lateral para o time do Palmeiras bater, manda mal para o Palmeiras cobrar e Ciro jogando, abertura na zaga central com Gomes, 2-0, Palmeiras no agregado, 3-2, LDU, já domina no campo de defesa, o time do Palmeiras, abertura para Fux domina no campo de defesa, vai tentar o toque de bola pelo comando de ataque, vem por toque contigo no setor intermediário, recolheu novamente o toque de bola curto na intermediária de Flaco Lopes prendeu para Maurício, domina no toque de bola novamente para Flaco Lopes, abriu boa bola pro Tigrinho, cruzou na boca do gol, Maurício entrava para bater, vem para tirada, eliminar. E coloca pela linha lateral. O Palmeiras segue no ataque tentando o terceiro. E vem pro jogo o time do Palmeiras da esquerda. Vem pro toque de bola com Piqueires. Piqueires prende pelo comando de ataque. A abertura pra ele. Capricha que vai sair o terceiro. Flaco Lopes cabeceou. Defesaça do goleiro. Voltou de primeira bola. Batida. Gol pra fora. O chute do Sousa. O Domingues fez uma defesaça na cabeceada do Flaco Lopes. Tiro de meta para LDU, bater Domingues caído. E ele faz a defesa no contrapé. O Flaco Lopes consegue pegar o Domingues no contrapé. E aí ele consegue ali num leve toque evitar o que seria o terceiro gol do Verdão. E claro, percebendo esse bom momento, depois do esforço danado que fez para defender, cai por ali o goleirão camisa 22 da LDU.
E aí, Pretzel Quesada, começa quente o segundo tempo. Torceu o pé o Domingues na hora que ele faz a defesa, né? Agora o Flaco Lopes foi brilhante, em cima de 2 jogadores da LDU, em cima do Adé, que é alto, em cima também do Coelho, que é mais baixo, ele conseguiu fazer o cabeceio. Segundo tempo começa com a LDU saindo de trás e o Palmeiras ainda muito melhor. Quesada. Agora a LDU vai ter que sair pro jogo, porque é aquele velho ditado, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? Então tem que ir pra cima, é a única chance de tentar fazer um gol e colocar mais um problema pra cima da equipe do Palmeiras. Mas pelo andar da carruagem, logo o Palmeiras faz o terceiro, e se fizer o terceiro, a porteira tá bem aberta, vai 4, se bobear vai até mais aí, Ulisses. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil e na conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Você está ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor brasileiro, pelo carinho da sua audiência, curtindo o som da Bandeirantes. Alô, Luiz Carlos, ligado, obrigado, Décio Cavalcante, curtindo o som da Bandeirantes com Rafael Paulo Soares. Aqui está parado o jogo, é tiro de meta para a equipe da LDU bater e sair o jogando. Diz que a obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Já sarou o pé do Domingues, viu? Já bateu o tiro de meta forte. Ele domina do campo de ataque, tenta o levantamento à frente, vem Gomes de cabeça, ganha a jogada, abertura, vem para Flaco. Flaco domina, lança a jogada no comando de ataque, aperta o time do Palmeiras, tentou ganhar no toque de bola, continua na esquerda, o árbitro para. E marcou a falta do Vitor Roque. Demorou um pouquinho para marcar, né? Porque o Vitor Roque ali abre um pouco mais o braço, acaba atingindo o camisa 3, Mina, e a arbitragem marca. O Palmeiras vai dar amarelo para ele. Agora ele tá ali, uma conferência e dá. Agora ele dá o cartão amarelo para Vitor Roque. 6 do segundo tempo, tá aí o Vitor Roque tomando amarelo. Pretzel Quesada. Ele sobe com o cotovelo em cima. Então ele deixa o cotovelo na face direita do Mina, o cartão amarelo bem aplicado. Bem aplicado, é incontestável, né? Desnecessária essa entrada aí do Vitor Roque. Em algum momento da vida, você, Alexandre Pretzel, deixaste o cutu na cara de alguém? Olha, jogando bola umas 2 vezes, mas na zona mista umas 14, 15 vezes. Nossa! Concorra a uma viagem para assistir a final da Comebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br e participe e jogar junto. Jogar junto é bom de Mafre. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no toque de bola, Coutinho no campo de defesa. Prazer jogando, aperta a marcação. O time do Palmeiras tenta ganhar a jogada. A bola volta, Coutinho pelo setor de esquerda. Zaga do Palmeiras para a bola batida. Gol mal. Pro gol pegou muito mal Medina. Ele põe para fora, tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. Pode contar com alta performance. A segurança pode contar com amortecedor HG Nakata, HG Nakata. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vem comigo no YouTube. Domina o time do Palmeiras, vem pro toque de bola, tenta descer contigo no setor intermediário, aperta Piqueires, perde o lance. A bola já volta novamente no toque de bola com a equipe da LDU. Já tenta ser jogando pelo campo de ataque, zaga aperta, Piqueires vai ter que correr muito para chegar. Domina o time da LDU, cruzamento no boca do gol. O toque de cabeça na mão, vai pintar o gol da LDU, afasta o zagueiro, mas o árbitro para. Deu tiro de meta, o que ele deu ali? O Fux fica pedindo toque de mão do jogador da equipe da LDU. E é isso que a arbitragem marca. Ele vai até sinalizar ali o Carlos Miguel. E o Fux, assim, né? Que a jogada não estava valendo, mas ele faz um desarme ali que teria a validade de um gol também aqui no Allianz Parque. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Domina do campo de defesa, tenta descer o time do Palmeiras, recolhe no campo de ataque, lançamento vem à frente com toque de bola do Tigrinho. O Tigrinho domina, inverte a jogada pelo setor de esquerda, errado. Flaco Lopes distou um pouco, a abertura vem pelo comando de ataque, dribla bem. Andréas Pereira passa pro drible em cima do árbitro, no drible de meia lua. Domina do campo de ataque, Andréas Pereira domina para o time do Palmeiras, tenta partir pelo setor de esquerda, campo de ataque. Ele vai pro break, vai pra quinta, faz o giro, tenta o toque de bola, o time do Palmeiras inventa na jogada, já perde a jogada, Piqueires, recolhe no campo de defesa, domina novamente, Andréas sai jogando com Piqueires, domina para Andréas, domina para o time do Palmeiras, Andréas Pereira, prazer para o jogo, ele liga a jogada no meio, liga completamente errada, a bola volta no toque de bola contigo na intermediária, ele fala pro Vitor Roque, vem buscar a bola, não fica esperando o pé não, a abertura vem pro toque de bola contigo na intermediária, você vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, domina novamente o time do Palmeiras, prazer para o jogo, a abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, lançamento vem para Alan fazendo uma partidaça, ele
Ele domina para o Palmeiras, finta no primeiro, finta no segundo, ligou para Vitor Roque, perdeu uma bola. Ela volta para Andréas Pereira, tentou ganhar, não consegue, bate, rebate, volta novamente, domina, tenta ser pro jogo, aperta na marcação. Palmeiras toca na bola, Fux põe para fora. Lateral para a equipe da LDU bater. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganha bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórcio-vw.com.br, consulte condições. Pretzel Quesada, 9 minutos de bola rolando, 2-0 Palmeiras, agregado 3-2 LDU. A novidade é a LDU saindo de trás, mas tecnicamente o time do Palmeiras é muito melhor, só não precisa se afobar. Esse dado que tu trouxe agora, que o Andréas Pereira chamou o Vitor Roque, é uma realidade, tá muito espaçado, então vem buscar um pouco mais e carrega um pouco mais a bola. E o elogio feito por você pro Alan, eu compartilho também, viu? Essa água do Palmeiras é diferente, hein? Hendrick, Estevam e agora o garoto Alan fazendo um grande jogo no Allianz. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, Souza domina pro verde, corta, escapa na marcação, domina, vem pro toque, ele para o time do Palmeiras, recolhe Souza novamente a jogada pelo setor de esquerda, quebra ataque, ele perde a jogada fora seguro. O árbitro para o jogo e o Souza briga com os homens de frente do time do Palmeiras. Agora principalmente com o Maurício, que não aparece pro jogo. Tem que aparecer pro jogo, Maurício. A bola volta no campo de ataque, é falta pelo setor de esquerda, campo de ataque pro time do Palmeiras bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes, já Bandeirantes com você. Placar do jogo 2-0 pro time do Palmeiras, no agregado 3-2 para LDU. A torcida do Verdão acredita, levanta-se aqui no Allianz Parque, a torcida e grita, canta, vem falta. Andréas Pereira pro Palmeiras na intermediária. É pelo setor de meia esquerda, campo de ataque, próxima circunferência central do gramado. É falta pro time do Palmeiras bater, vem pra grande área. Andréas Pereira levantou no boca do gol, subiu, o zagueiro cortou, vem nos pés do Maurício. Ele domina pro time do Palmeiras, vai jogar atrás, não era pra jogar atrás, tinha condição de sair pro jogo. Domina Souza domina para Andréas Pereira, que prende no campo de ataque, vai para finta Andréas, ele desce em alta velocidade, abriu a esquerda, soltou boa bola para Piquerez, tem que cruzar, não cruza, falta a jogada para Souza, domina para o time do Palmeiras, ele vai bater de longe, bateu de longe em cima do zagueiro, voltou para Souza, domina, adianta demais, a bola e perde, domina o Palmeiras para ser jogando com Piquerez, Piquerez já prende no campo de defesa, recolhe a jogada novamente para Andréas Pereira, que abre pelo setor de ponta, vem para o jogo, o time do Palmeiras, domina no campo de ataque, vai para finta, recolhe novamente Souza, ele tenta o drible, prende demais, perde a bola volta contigo no setor intermediário, aperta na marcação, o time do Palmeiras vem pro toque, para o time da LDU, domina pelo setor de esquerda, câmara de ataque em alta velocidade, tenta descer para Poiquinhones, tenta o toque de bola, perde a bola volta no campo de defesa, recolhe o time do Palmeiras, perde o toque de bola novamente com ele perde o lance, vem pro toque de bola novamente, recolhe no campo de ataque, já prendeu, tentou escapar, foi seguro, o árbitro não deu a falta no Piquerez, mas ele fora seguro, hein? Acaba não marcando por ali, apenas o arremesso lateral para a equipe da LDU. O Palmeiras está vencendo 2-0. 2-0 é o placar do jogo. O Palmeiras precisa de mais um gol para levar para os pênaltis. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, domina Murilo, tenta ser jogando para o time do Palmeiras. Ele prende a jogada, vai para a finta, tenta o toque de bola, sai jogando novamente o time do Verde no campo de retaguarda. Abertura do toque de bola curto no campo de defesa para Gomes. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser sim a mais premiada do Brasil. Se é sim, você pode confiar. E domina do campo de defesa, tenta descer o time do Palmeiras. Abertura vem para o toque de bola de Maurício. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Abertura do toque de bola contigo no setor intermediário, 2-0 Palmeiras no agregado, 3-2 LDU. Já domina do campo de ataque, Souza domina para o time do Palmeiras, toca para do campo de defesa Murilo prende para Fux domina para o time do Palmeiras, tenta partir com a bola dominada, ele ergue a cabeça, vai para o lançamento à frente, inteligente demais, abriu para Piquerez, dominou, bateu pro gol, a bola vai embora, linha de fundo, tiro de meta para a equipe da LDU bater. Há 2 anos contra o Boca Juniors, o Piquerez encontrou um golzinho de fora da área também, que levou o jogo para os pênaltis. Tentou dessa vez, chute para fora. O Palmeiras está precisando de um golzinho para quem sabe levar para os pênaltis. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Carlos tá ligado, Carlão, forte abraço, Baldino, curtindo o solzaço da Bandeirantes. Obrigado com o Ian, ligado no futebol da Bandeirantes em Ribeirão Preto. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola, Maria Fernanda, tá ligada no microfone Bandeirantes. Um beijão, Maria Fernanda, obrigado pelo carinho da audiência, tá lá com o Gripa. A abertura foi feita à frente, Alan foi seguro, ele vem pra frente, escapa da marcação, escapa da falta, empurrado de novo, houve falta e tem que pintar amarelo. Tem que pintar
Pinta amarelo pro Vidjamil. E pinta, ó. Terceiro da LDU no jogo, acabou puxando por ali o Alan, que faz uma fumaça danada. Vidjamil, camisa 15, amarelado. Joga demais o Alan. Se posiciona para a cobrança de falta. É falta para a equipe do Palmeiras bater na intermediária, campo de ataque. 14 minutos de bola rolando, 14 segundo tempo de jogo. Placar do jogo continua, placar de vitória do Palmeiras, 2-0. É falta para o time do Palmeiras bater pela direita do campo de ataque. Falta para o time do Verde cobrar, vem para a cobrança Andréas Pereira. Ele vem para a cobrança, ele falta para o time do Palmeiras, para você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Andréas Pereira vem para bater, falta para o time do Verde pela direita do campo de ataque. Chuviru levantou na boca do gol, Flaco Lopes subiu de cabeça, o zagueiro tocou para trás, bola volta, afasta o zagueiro, tira. A bola volta para Souza, Souza domina curtinho novamente para Piqueires, para Souza. Souza recolhe para o Palmeiras, para ser jogando, tá livre lá do outro lado, Maurício pedia. A abertura vem para Carlos Miguel, ele domina para o time do Palmeiras, lançamento vem para o comando de ataque para dividir, subiu de cabeça, a bola tocada para dentro da grande área, vem AD, ele toca na bola, corta, tira, Fux, sobe de cabeça, ganha, vem para ganhar o time do Palmeiras, o árbitro aí marca a falta. Até agora ele não estava dando. Começou a picotar o jogo, agora ele começou a dar falta. Para de ser pilantra, Roldan. Agora ele começou a picotar o jogo, deu uma falta que ele não deu o jogo inteiro. Mudou a maneira de apitar o Roldan. Pode hein, Pretzel? Hein, Quesada? Pode até discutir se foi falta ou não. Até acho que teve teve ali um jogo mais forte do zagueiro, mas ele assim, ele começou muito bem, elogiado por nós aqui, deixando o jogo rolar. E agora que a gente vai para a etapa final da partida, ele começa a picotar o jogo, né? Olha, eu achei falta clara. Fux simplesmente sobe e joga o cotovelo em cima do jogador da LDU. E vem para o jogo do meio do campo de ataque, afasta a zaga do time do Palmeiras, tenta tirar, não consegue, bola volta no toque de bola contigo na intermediária. Maurício tentou chegar, afasta a zaga do time do Palmeiras, tira mal. Ela volta para a direita do campo de ataque, levantamento foi feito à frente, o toque de cabeça, vai para fora. Tiro de meta para o Palmeiras bater. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Prestes, só voltando ao lance anterior, e até concordo com você que pode ter sido falta, mas ele não estava marcando, e só isso a questão. Não, é que... Esse tipo de lance ele não estava marcando, não, né? Não, estava assim, tanto é que o Vitor Roque levou o amarelo por uma subida de cotovelo também. Então, no critério dele, eu acho que ele acertou nos dois lances. Sim, mas deixa... Tá bom, Prestes. A gente discute isso num programa, não vou parar de narrar aqui. Porque todo mundo foi empurrado, subiu o Vitor Roque, Flaco Lopes no primeiro tempo. Lances bola iguais nas costas, a esse, iguais, não, idênticos. Não, eu vou pegar e vou te mostrar. Não. A bola volta no toque, de bola novamente para o time do Palmeiras. Já domina pela direita, vem para o toque, contigo no setor intermediário, recolhe pelo setor de ponta, tenta o toque de bola contigo na intermediária, Fux. Não que eu queira ter razão, hein, Tchê, por favor. Entendeu? Às vezes a gente erra aqui também, não tem essa questão não. É que eu vi lances iguais, pelo menos no primeiro tempo, no início do jogo. A bola volta no toque de bola, recolhe o time do Palmeiras para ser jogando com o Murilo. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra tá tudo certo. E no meio do campo de ataque, recolhe o time do campo de defesa. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. No meio do campo de ataque, aperta o time do Palmeiras, levantamento à frente, completamente errado. O toque do Fux para fora. Lateral para LDU bater. Palmeiras, Pretzel, Quesada, caiu um pouco de jogo. Eu acho que cansou um pouco. Sim. O ritmo foi simplesmente absurdo no primeiro tempo. E você tem um pouco da postura da LDU, que sai mais pro jogo, não dá tanto espaço, tenta cercar mais os jogadores do Palmeiras. A gente conhece bem esse time do Palmeiras, né? Se o time ficar lá atrás, o adversário fica lá atrás, vai perder o jogo, não tem jeito. A única chance de tentar fazer alguma coisa é também atacar. E aí a LDU fica um pouco mais com a posse de bola e tenta atacar nesse segundo tempo. E vem Souza, dominou pro Palmeiras na esquerda, cruzou, não no gol. Tentou o Tigrinho, domínio, ficou no chão. O árbitro mandou ele levantar e jogar. Na marca do pênalti, o Vitor Roque ficou no chão, perdeu a chance do gol. Ou do Vale. E foi por ali na disputa com o AD, né? E o AD é gigantesco. O Vitor Roque ficou pequenininho na disputa, na jogada de corpo, não conseguiu subir e depois ficou reclamando de penalidade. A bola volta para Fux, ele bate à frente, levantando o comando de ataque, vem para subir, Vitor Roque de cabeça, ganha o lance, vem para tirar a zaga, novamente tira, Maurício ganha a jogada, Vitor Roque dominou, partiu no comando de ataque, recolheu, tomou a falta, tá parado o jogo. Concorra a uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. Jogar junto é bom de Mafre. Falta pro Verdão bater do Vale. Ó, saindo o Maurício, 18, entrando o 7, o Felipe Anderson, saindo 19, o Souza,
para a entrada do 23, Rafael Veiga. E bola no campo de ataque, é falta para o time do Palmeiras bater. Já o Prete e o Quesada vão falar. Se posiciona novamente para a cobrança de falta. Andréas Pereira, ele bate bem na bola, vem para a cobrança de falta para o time do Palmeiras para tentar fazer o terceiro gol do Palmeiras. O jogo, a bola na intermediária, a barreira está formada além da meia-lua da grande área. Na frente da meia-lua da grande área está formada a barreira. É falta, Lívia Ferreira ligada na Bandeirantes, alô Volney. É falta para o time do Palmeiras bater. Andréas Pereira para a cobrança de falta, deixou para Veiga, Veiga bateu! A bola toca na esquerda, toca o goleiro e põe pra fora. Escanteio pro time do Palmeiras, bater a bola entrando no cantinho. Veiga entrou e quase fez o gol. Escanteio pro time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem pra cobrança de escanteio. Veiga na direita. O Bandeira entrou na frente do Veiga. O árbitro está conversando com os jogadores lá dentro da grande área. Escanteio, Veiga. Bateu fechado na boca do gol. Subiu o zagueiro, cortou para a falta do toque para dentro. Andréas Pereira, recolhe para Veiga. Veiga para Andréas Pereira. Ele domina para o time do Palmeiras, vai para o cruzamento. Chuveirou na grande área. Tentou o Gomes, subiu o zagueiro, vem para cortar para a volta do toque. Ele vai contigo no intermediária. Aperta na marcação, tentou descer novamente. Felipe Anderson não chega na bola. Ele vem para tirar, tenta ganhar para o time do Palmeiras, mas faz falta. É falta para ele, deu bater do campo de defesa. Motopeças de qualidade. A Nakata Conte com desempenho, a confiança da marca líder em suspensão também em motopeças Nakata. Você pode contar, o tempo não para, Bandeirantes marca. 20 minutos de bola rolando, 20 minutos de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua pra você, Palmeiras 2, LDU 0, na Bandeirantes quem fala é você. Alô, Quen. Quem passar desse jogo enfrenta o Flamengo no próximo dia 29 de novembro na grande final da Libertadores da América, que será disputada no estádio de Lima, Olímpico de Lima, no Peru. É o futebol da Bandeirantes. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, cara. O Flaco Lopes hoje tá destoando, né, velho? Não tá bem, né? É verdade. E outra, mas tu não tira o centroavante, né? Nem o Vitor Roque, que é porque um dos caras pode decidir o jogo. Agora, eu não teria tirado o Sousa. Tava muito bem no jogo. Ele tirou pra botar o Veiga, o Maurício não jogou, entrou o Felipe Anderson. Os dois caras que foram mal em Quito, ele botou agora. Pra fazer o quê? Pra tentar trazer um pouco mais de bola carregada pelo meio, para não ficar só fazendo chuveirinho para a área. E rapidamente, Quesada e Ulisses, um abraço para o Marcelo Rocha, para o Luiz Magno e para o Marcos Vaz, nos ouvindo em Caxias do Sul, grandes colegas. Eu não teria tirado Sousa também, é o cara da velocidade, vinha fazendo um grande jogo. É claro que com o Veiga e o Felipe Anderson ganha nessa qualidade de pensamento de jogo, e a batida do Veiga foi extraordinária, né, Ulisses? E vai mudar em LDU, hein? Mais velocidade chegando aí, Ulisses. Já mexeu, e aí? Saindo 16, Medina, entrando 11, Estrada. Ele fez essa mudança em Quito. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos. Já disputa pelo acesso, assine já. Palmeiras fez gol a 20 minutos do primeiro tempo. Chegamos a 22 do segundo. Pretzer, Quesada. O jogo agora entra naquela fase nervosa, porque o Palmeiras precisa de mais um gol. A LDU vai cozinhar o jogo e o Palmeiras não pode dar o espaço, porque se a LDU faz 2-1 nesse momento, aí praticamente encaminha a classificação. Então entra naquele jogo de nervos. É a hora da paciência do Palmeiras, tocar a bola para chegar na área. E tomar cuidado com esse Estrada que tem entrado em todos os jogos aí da Libertadores. Cara que foi muito bem contra o São Paulo, perigoso pela ponta. E domina o time do Palmeiras, ganha a jogada contigo no campo de defesa, sai jogando pelo setor de direita, Alain. Ele domina para o time do Palmeiras, faz o break, prende a jogada, já solta a jogada do setor intermediário para Piqueris. Levantou, linda bola do Veiga pro Tigrinho, perdeu o ângulo, tá na grande área, dominou, limpou, cruzou na boca do gol, vai sair, Veiga, bateu! Lindo golaço do Palmeiras na trama do Verdão. Genial, Veiga. Genial, Veiga.
solta na entrada, na intermediária do campo de ataque. De primeira ele lançou pro Tigrinho, dominou o Vitor Roque, entrou na cara do gol, ergueu a cabeça, cruzou o Veiga, dominou na grande área, na saída do goleiro, meteu no fundo da rede. Veiga, golaço, golaço, lindo, 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 que trama do Verdão. Palmeiras 3-0 na LDU. Gol, emoção maior do futebol, e essa emoção Veiga, essa emoção Veiga, essa emoção Veiga numa assistência excepcional do Vitor Roque que você proporciona, Veiga, a torcida do Verdão. Esperança de mais uma final, esperança de um tetracampeonato, todas elas estão renovadas. O Palmeiras é mais time, o Palmeiras é gigante. O detalhe do gol é todo seu, diz aí do Vale. O jogador mais decisivo da era Abel Ferreira sai do banco de reservas para marcar. Olha o Palmeiras, dominou, recolheu o Tigrinho na cara do gol, sobrou para Veiga, vai para dentro da grande área, ele domina, tenta a finta na marcação, perde o lance, Veiga aperta, a bola sai para a linha de lado, lateral para o Palmeiras bater pela direita do campo de ataque. Lateral para o Palmeiras bater. Pois não, do Vale, me desculpe. 93 gols de Veiga na era Abel Ferreira. O jogador de linha que mais atuou com o treinador português, mais deu assistências. E esse gol teve assistência e gol do Veiga, por que não? Decisivo, camisa 23 do Verdão. 3-0 por enquanto, penalidades no Allianz. É lateral pela direita do campo de ataque, canta a torcida. Abertura na direita para Alan, ganha lateral, o time do Palmeiras para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Milton Luiz, o Reizinho ligado na Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor do Brasil. 3-0 para o time do Palmeiras, domínio do campo de ataque, bola foi solta para Alan, tentou o domínio, o árbitro já havia marcado a falta para a equipe da LDU bater. Juizão já tinha marcado a falta para a LDU bater, para você ligado no futebol Bandeirantes. A torcida verde, o Palmeiras é gigante, eu quero o busto pro Abel Ferreira no Allianz Parque. 3-0 Verdão. Tá parado o jogo, é falta pro time da LDU bater. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples no instante, Prédio Quesada. Que golaço, né? Um bolão do Vitor Roque. O Veiga é um jogador de jogo muito grande, ele foi mal em Quito, mas entra e encaminha a classificação. Se o Palmeiras fez 3 gols em 74 minutos, precisa de um gol agora em mais 25. Dá para eliminar os pênaltis, Caçada. Vai se construindo uma das maiores remontadas, né? Como se diz aqui na América Latina, uma das maiores viradas em um jogo de futebol. Daqui a pouco o Palmeiras faz 4-0. Que jogo, né? Que atitude diferente do Palmeiras hoje, diferente do primeiro jogo lá no Equador. Que atuação de gala nesta noite no Allianz Parque, Ulisses. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórcio vw.com.br, consulte condições. Bonito, Verdão 3-0 pro time do Palmeiras, pra você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. E aí, você ligado na Bandeirantes, alô, William Machado, alô, Evair, curtindo o som da Bandeirantes, alô, Nívia Ferreira, alô, Ricardo Franco, sai jogando mal novamente o time do Palmeiras, bola foi solta, frente, batida, gol, vem para tirar Gomes, a bola volta para Piquerez, pregado, hein? Pregado Piquerez, é impressionante o que tá cansado o Piquerez. Domina no campo de defesa para ser jogando o time da LDU. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já domina no toque, levado contigo no campo de defesa. Placar do jogo, continua placar de 3. Alan, você é o dono do jogo, menino. Enfiou para Flaco Lopes para fazer o quarto. O Tigrinho entrou, ele cruzou. O Tigrinho vai bater. Passa da bola. O Alan é o dono do jogo. Do Vale. E se começar a entrar a bola do Tigrinho e do Lopes, aí o Palmeiras goleia de fato por aqui. Tá faltando apenas isso, Ulisses Costa, 3-0 Verdão. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima. A bola volta para Gomes domina no campo de ataque para o time do Palmeiras, 3-0, Palmeiras 3-3 no agregado. Já domina no campo de defesa, vem para finta, tenta o toque de bola, Fux, vem para marcação, já recolhe no campo de defesa, recolhe contigo novamente, vem para o toque de bola, recolhe o time da LDU para ser jogando Pastran, ele prende o lance e volta contigo no campo intermediário para o seu capitão Quinteiro domina, levanta para o comando de ataque, 3-0 para o time
do Palmeiras, a abertura foi feita à frente, vem pro domínio, aperta na marcação, vem pra ganhar Piqueires, ele ganha pro time do Palmeiras, pra Andréas Pereira, ele domina do campo de ataque, Andréas Pereira recolhe pro time do Palmeiras, partiu em alta velocidade, Andréas, dominou, lançou errado, ele vem pra ganhar a jogada na dividida, perde o lance para a volta, novamente aperta na marcação, Murilo, recolhe pro time do Palmeiras, abriu pra direita do campo de ataque, soltou pra Alain, você é o dono do jogo, menino, toma falta, tá parada, marcada falta pro time do Palmeiras, bater pela direita do campo de ataque, se posiciona para a cobrança de falta, o time do Palmeiras para você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil, você pode confiar, 3-0 pro time do Palmeiras, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, 29 minutos de bola rolando, o Palmeiras pode fazer o quarto gol, mexe o verde. Ó, vai saindo o Fux, camisa 3 para a entrada do Kelvin, número 12, na LDU, ó, vem o 10 Alvarado, no lugar do número 20, o Cornejo, e vai subir a placa mais uma vez por aqui, para confirmar mais uma na equipe da LDU, é que agora sobe a placa do Palmeiras, entrou também o 31, o De La Cruz, na LDU, só não vi quem saiu aqui, para confirmar, Coelho. Entrou o Cornejo e o De La Cruz na equipe da LDU. E aí, Pretzel Quesada? Pô, as mudanças da LDU, o Cornel saiu brabo, né? Não jogou só um instantinho. É falta para o time do Palmeiras. Bola foi solta pelo setor de esquerda, campo de ataque. Piqueires dominou, cruzou, levantou na boca do gol. Subiu o zagueirão, vem para tirar de cabeça, a bola volta. Pisa na bola, aperta na marcação, tenta ganhar novamente o time do Palmeiras. Recolhe contigo no campo intermediário. Já domina do campo de defesa, Pastran. Ele vem para finta, aperta na marcação, bola tocada, explode no Murilo, sai. É lateral para a equipe da LDU bater. Pois não, Pretzel, pois não, Quesada. Entrada do Kelvin para aproveitar o corredor pelo lado direito. O time da LDU visivelmente desgastado e o Palmeiras com muito espaço para atacar. E as duas mudanças da LDU, uma questão física e também ajuste de marcação, porque agora você olha para o relógio e vê o seguinte, eu estou tomando 3-0, mas eu ainda tenho os pênaltis. Então é um jogo de sobrevivência da LDU contra a superioridade do Palmeiras. O De La Cruz é um lateral direito, né? E o outro que entrou, o Alvarado, é um ponta. Então vai usar bem aí as alas, né? Para tentar buscar o que eu acho muito difícil, que é um gol aí. E vem para o jogo o time do Palmeiras, bola foi chuta pelo setor de esquerda para Felipe Anderson, domina para o time do Palmeiras, cochila, quase perde, volta para Andréas Pereira, ele prende para o time do Palmeiras para ser jogando pelo seu campo de defesa, recolhe a jogada no campo de retaguarda para ser jogando. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Veiga domina para o time do Palmeiras, invertou para Felipe Anderson, lindo lance na esquerda, dominou fora da grande área, mas já vai para dentro dela, limpou, puxou, perna esquerda, bateu pro gol, defendeu o goleiro, voltou para Felipe Anderson, bateu para fora! Ela sobe, viaja, vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe da LDU bater. Outro dia no lance como esse contra o Bragantino aqui, ele marcou um golaço, dessa vez parou no goleiro, só confirmando quem saiu na LDU foi o Coelho para a entrada do De La Cruz, o Coelho 28 foi quem deixou o campo. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E vem pro toque de bola, Murilo sobe de cabeça, corta na primeira, corta na segunda, recolhe a jogada contigo no campo de defesa, abertura vem no comando de ataque, lançamento à frente, Alain vai pra cima da marcação, prefere o toque de bola, o time da LDU sai jogando no campo de defesa, diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. 3-0 pro time do Palmeiras no agregado, 3-3, já domina no campo de defesa, Kelvin fica no chão, toma falta, o árbitro para, marca falta pro time do Palmeiras que tem pressa para ser cobrada, falta cobrada pelo Kelvin domina pro time do Palmeiras para ser jogando pelo seu campo de defesa, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, já domina novamente o time do Palmeiras para ser pro jogo, ele prende a jogada contigo no campo de defesa, recolhe no campo de retaguarda, Andréas Pereira, ele dita o ritmo do jogo, 3-0, o Palmeiras vence, o jogo tá indo pros pênaltis, mas cabe mais Verdão, Alain na finta, escapou do primeiro porque você é o dono do jogo, escapou do segundo, levou pra linha de fundo, Alain prendeu, cruzou, tentou, toque de bola pro Veiga, ele ganha a jogada, são dois da sua marcação, Alain protege pro time do Palmeiras, tenta a finta, vai pro drible, que drible desconcertante, espetacular, ganhou, vai pra dentro da grande área, pênalti! Pênalti em cima de Alain, Alain, você é o dono do jogo, você é o craque
destaque do jogo. Você é o diferenciado do jogo, menino. Ô menino, você é fora de série. Alan driblou todo mundo até tomar o pênalti. Penalidade máxima pro Palmeiras bater em cima do Alan. Alan é o dono do jogo. E o Grueso é quem toma o cartão amarelo, porque ele para o Alan com falta. Já estava ficando para trás o camisa 8 da equipe da LDU. Alan, o nome do jogo. O Palmeiras, na penalidade, tem a chance de marcar o quarto gol. Mais que merecido pro time do Palmeiras, mais que merecido. É pênalti, é pênalti, é pênalti pro time do Palmeiras bater. Alan, é pênalti. O dono do jogo, Pretzel Quesada, e não tem o que discutir. Não tem, o Grueso foi infantil, agarra o Alan e toma o cartão amarelo. O Grueso, que é filho do Carlos Grueso, que é o auxiliar do Zubeldia hoje no Fluminense, estava no São Paulo. Lance infantil do Grueso, perdeu na bola do Alan e ele agarra o jogador do Palmeiras. Vilmar Roldan marca o pênalti implacável, pra mim foi pênalti. Sem brincar com o nome de ninguém que não é legal, mas eu vou brincar, tá? O tal do Grueso é grosso, hein? E o Alan, eu tô falando essa água do Palmeiras, hein? Hendrick, Estevão e agora Alan. O moleque arrebentou a classificação toda nas costas do Alan. Pra você ligar no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Concorra uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcidamafre.com.br e participe. Jogar junto é bom de Mafre. É pênalti pro Palmeiras bater. E aí, do Vale? Ó, o Vitor Roque é quem tá com a bola neste momento. Muito bem, mas é sempre assim. O Vitor Roque pega e quem vai bater é o Veiga. Se quer perder essa ou não? O Veiga tá longe. Vamos ver quem vai bater. Né, Pretzel, né, Quesada? Não, sem dúvida. Aí os caras catimbam, o Mina fica no ouvido ali, né, assoprando em cima do Vitor Roque. O Vitor Roque dá uma risadinha pra ele. 4-0 no tempo normal, é uma das maiores viradas e nunca aconteceu na semifinal de Libertadores. Palmeiras está entrando pra história pra realmente fazer um negócio espetacular. É o Vitor Rádio mesmo, Eldorado de Criciúma, os palestrinos ligados, descendentes de italianos, curtindo o som da Bandeirantes. Obrigado, Criciúma, a linda Criciúma, Santa Catarina, pois não, Quesada? Vai deixar pro Veiga, né? Eu ia falar que ia ser o Vitor, mas mudou o cobrador aí, como você cantou. É, isso aí. Falei pro você, o Veiga tava longe, falou que não ia, tava aqui perto do Abel. Aí vem o Veiga para tentar o quarto gol do Palmeiras a 35 minutos de bola rolando. Gigante o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Veiga para cobrança de pênalti pro time do Palmeiras. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Veiga na bola, perna esquerda. É pênalti pro time do Palmeiras bater. Veiga para cobrança, perna esquerda, partiu, bateu. Faz o quarto gol no jogo. Veiga, Veiga, Veiga no meio do gol, com emoção maior do futebol. E essa emoção, Veiga, que você proporciona esse excepcional torcida palmeirense. Veiga, você é o homem das decisões com a camisa do Palmeiras. Veiga, Palmeiras 4, LDU 0. Como eu dizia, não vai precisar de pênalti. Não vai precisar de pênalti. Demais, superior, gigante, fora do comum Palmeiras em relação ao pequeno time da LDU. E aí do Vale. Não vai precisar de pênaltis, porque, como diria Abel Ferreira, 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. Não precisa nem de 90. 80 minutos para Rafael Veiga marcar o segundo dele na partida. Saiu do banco de reservas. É o jogador mais decisivo da era Abel. E por isso é o batedor oficial do Verdão.
batendo no meio do gol. Que frieza de Rafael Veiga para marcar mais um na história do Verdão. Palmeiras 4, LDU 0. E aí, Pretzel, e aí, Quesada, vem pro jogo, ele deu o levantamento na bola do gol, Carlos Miguel sai do gol para pegar e foi atingido. Agora fica caído Carlos Miguel, ensino ao jogador da equipe da LDU, o Alvarado, como é que faz? Foi tocado na cabeça o goleiro do Palmeiras para você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Ivair Andrade está ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pela audiência, torcedor do Brasil. Palmeiras impossível. Palmeiras irresistível. Palmeiras gigante. Palmeiras demais. E aí, Pretzel e Quesada? Não faltam adjetivos. É um aumento para espetacular, gigantesco, histórico. Nunca houve uma virada de um 0-3 numa semifinal da Libertadores. Palmeiras entrando para a história e pronto para fazer uma das maiores finais de torneios do mundo entre Palmeiras e Flamengo, principalmente na Libertadores da América. Que jogada e que jogo do Palmeiras. Espetacular, simplesmente espetacular. É incrível, né? A vitória de hoje realmente é uma vitória para entrar nas páginas mais lindas da Libertadores da América, não é? E ter perdido por 3-0 e agora conseguir esse resultado. Uma coisa é entrar em campo e você fazer ao natural uma goleada, né? 3-0, 4-5, como o Palmeiras vinha fazendo no Campeonato Brasileiro. Agora, tá com a faca no pescoço e conseguir construir essa vitória, realmente é um negócio estrondoso. E não aconteceu nada com o goleiro. É que o Carlos Miguel é inteligente nesse momento para ganhar os minutos preciosos nessa reta final dessa classificação histórica do Verdão para a grande decisão da Libertadores. Ulisses. Muito bem, tá mexendo o time da LDU aí. E também o Palmeiras. Saiu um Mina, entrou outro. Ó. Saiu 3 Mina, entrou 17 também Mina. No Palmeiras, ó, vai sair o Vitor Roque 9 para a entrada do Aníbal, número 5. E o Giai tá ali pronto para entrar também. Só estão aguardando o atendimento do Carlos Miguel. Agora tu fecha o time, tira o Vitor Roque, tá exausto. O Alan também tá sendo, ó, tá recebendo uma ajuda ali do Flaco Lopes, que tá com cãibras. Dá pra tirar o Alan também. Não sei se ele não vai fazer isso pra botar o Giai. Muito bem, tá saindo o Vitor Roque, caído no campo de jogo. O Alan também. Vamos ver o que vai acontecer, que esse menino jogou. Coisa de gente grande, hein, gente? Impressionante. Grande jogo do Alan, que vai ser mais um cheque em branco aí pro Palmeiras, né? Nossa senhora, hein? Impressionante. Revela e revela muito. Nossa, ovacionado o Alan, deixa o campo 40 de maca para a entrada do Giai 4. Muito bem, tem que ser muito aplaudido esse menino. Esquece, cara, que esse moleque jogou. Demais. E agora é o seguinte... Eu preciso falar um negócio pra vocês também, viu? O Abel é muito bom treinador. Eu quero busto pro Abel no Allianz Parque, mas vou dizer uma coisa pra você. Não pode deixar um moleque desse no banco, né, velho? Ele ganhou a vaga no campo. Ganhou a vaga no campo, aparecendo e jogando muito bem. Então agora é o seguinte, com o Giai e com o Kelvin são 2 laterais direitos. E aí tem Gomes, Murilo e Piquerez. Ele tem o Moreno, o Andréas Pereira, o Felipe Anderson e o Veiga. E na frente ele tem o Flaco Lopes. Então esse é o time do Palmeiras agora para fechar o time e garantir esses 4-0. Eu tô com você nessa, Ulisses. Eu acho que ele demora muito para valorizar a base e a gente até entende, né? Ele fez isso com o Hendrick, com o Estevão não dava, senão a torcida arrancava a cabeça dele. Mas é que contrata muito, né? Quando você contrata muito e paga caro por jogadores que vêm de fora, você tem que deixar esses caras com mais minutagem. Não, infelizmente é assim. Eu não posso acreditar nisso. O Alan, pra mim, ele foi o destaque do Palmeiras no Mundial de Clubes. Então, ali, pra mim, ele ganhou a titularidade. Sim, eu concordo com você. Eu tô fazendo uma crítica ao Abel. Eu tô dizendo que é da forma como ele se comporta. E eu tô concordando com você. O Alan, pra mim, há muito tempo deveria ser titular desse time do Palmeiras. Não, o que eu tô dizendo é que o cara que foi comprado por um valor elevadíssimo, ele dá chance. O Abel não mata o cara. Né? Como Facundo Torres, por exemplo. Esse cara teve todas as oportunidades do mundo e não jogou nada com a cabeça do Palmeiras, né, Pretzel? Né, Quesada? Sim. Sem dúvida. Mas todos os caras foram indicados pelo Abel também. É bom a gente deixar claro, né? Todas as contratações e todas as dispensas passam pelo Abel Ferreira.
Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada, na rua, amortecedor e HG na carta, pode contar. Noite histórica para a torcida do Palmeiras, é bola para a equipe da LDU, jogando no campo de defesa. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor brasileiro. Você comigo, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É a virada histórica do Palmeiras, é virada histórica do Verdão. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Virada histórica do Palmeiras, histórica na Libertadores também. Vai fazendo história. Eu quero o busto do Abel no Allianz Parque. Busto pro técnico Abel Ferreira no Allianz Parque. A bola volta no toque de bola, domínio do campo de defesa. Vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Ative efeito estrela, acesse o site, abra sua conta estrela, bet simples e num instante. 43, lateral para a equipe da LDU, bater lateral cobrado dentro da grande área, o toque de cabeça vem para trás, afasta a zaga do time do Palmeiras. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganhe por os de R$5.000 na contemplação para adquirir no novo Terra. Acesse consórciovw.com.br, consulte condições. A bola volta com o time do Palmeiras, vem para a jogada nova, puxado pela camisa Flaco, ele domina para o time do Palmeiras, deu o toque de bola para Veiga, tenta o toque de bola contigo na intermediária, Flaco vem para tirar, já domina no campo de defesa, Andréas Pereira vai para cima da marcação, recolhe para ser jogando novamente o time da LDU. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Ciro Lima, a bola volta no toque de bola, tenta descer o Palmeiras, vem pro toque de bola Flaco, ele tenta o passe de bola errado, já domina do campo intermediário, a abertura foi feita à frente de forma errada, afasta o zagueiro, tira, domina do campo de defesa lateral para a equipe da LDU, bater e ser jogando LDU, tenta o gol para levar para os pênaltis, aqui Palmeiras 4-0, tá indo a final da Libertadores da América numa virada histórica, a bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário, aperta, tenta descer do campo de ataque, vem Moreno para marcação, marca errado, é na volta do toque de bola, 6 minutos de acréscimo, lançamento vem para dentro da grande área, Gomes mergulhou de cabeça, tirou! E o árbitro tá dando falta em cima do Gomes, cometida pelo atacante da equipe da LDU. É tudo que o palmeirense queria, né? O Gomes consegue fazer o corte, ainda toma falta por ali, o Verdão a 6 minutos da final da Libertadores, a 6 minutos de reencontrar o Flamengo. Teremos um brasileiro tetracampeão da Libertadores, Quesada Pretzel. Uma das maiores finais da história, né, Quesada? É um negócio realmente simplesmente impressionante. A quarta final dos dois, de 2019 até aqui. Uma superioridade dessa dupla, Palmeiras e Flamengo. Um é rival do outro agora, abrindo diferença para os seus rivais estaduais. E uma rivalidade nacional e sul-americana. Impressionante. Que final, Palmeiras e Flamengo. Eu acho que a final tem que ir para Brasília, hein, gente? Tá em Lima confirmada para esse momento, mas não descartemos essa possibilidade. Agora, uma final de Libertadores que a Libertadores merece ter, não é? Os dois melhores times nos últimos 6, 7 anos de Libertadores vão fazer realmente um duelo histórico, seja onde for o jogo, em Brasília, em Lima, na Lua, em qualquer lugar do planeta. Mattioli tá ligado no microfone de Bandeirantes em Marília Grande. Mattioli, vitória bonita do Verdão, classificação histórica do time do Palmeiras. A bola volta no toque de bola, vem pra tirar dali, vem pra tocar da bola, rasga, o zagueiro corta, tira dali. Você ligado no microfone da Bandeirantes, Jefferson Maciel, toda a rapaziada da Demicon curtindo o sonsaço. Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, domina contigo no campo de ataque, recolhe a jogada pelo setor de direita, aperta Palmeiras 4-0. É gigante o Palmeiras do jogo. Abertura do campo de retaguarda, vem pro toque de bola contigo no setor de meio do campo. Aperta novamente pelo setor de esquerda, tenta descer o time da LDU, lançamento na grande área, Murilo vem de cabeça, tira. A bola volta pro toque de bola de Felipe Anderson, que rasga dali, tira. 47 minutos de bola, rolando mais 4 de jogo. 4-0, Palmeiras, é uma virada histórica. Domínio do campo de retaguarda para ser jogado, já prende o lance novamente a equipe da LDU. Você ligado na Bandeirantes, é Bandeirantes para você. A bola volta contigo no campo de retaguarda para ser pro jogo. Já prende a jogada pelo setor de esquerda do campo de retaguarda, soltou pelo setor de ponta para o Quinteiro, pediu o cruzamento, vem na área, afasta a zaga do time do Palmeiras, vem para rasgar aqui no campo de defesa. A bola volta, Flaco Lopes nem vai atrás da bola, é na volta curtindo
contigo no campo de defesa. Prazer jogando você na Bandeirantes. A Bandeirantes com você, 4-0, Verdão. Jarleco ali no campo de defesa. O Palmeiras está indo direto. Fernando Petinini. Rapaziada da Rino Publicidade, ligados no microfone Bandeirantes. Grande Fernando Petinini, obrigado pela audiência. A bola volta para Moreno, dá um bico na bola, corta, tira o perigo dali, vem para a dividida. Ela sobra no setor intermediário para Jai, que sai jogando para Andréas Pereira. Ele tenta o levantamento, abriu novamente no toque de bola de Flaco Lopes. Ele domina para o time do Palmeiras, partiu pelo setor que esquerda, cá para ataque, vai para dentro da grande área, dominou, vem para tirar. AD afasta, corta, tira o perigo, vem para marcação, Flaco Lopes atingiu AD, Flaco Lopes levanta e sai para o jogo, você ligado na Bandeirantes. Grande Fernando Petinini ligado na Bandeirantes. A bola volta no toque de bola contigo novamente no campo de defesa. Recolhe contigo novamente no campo de retaguarda, domina no campo de defesa. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, domina, vem para tirar Andréas Pereira, dá um pico na bola, vem para fora, vibra a torcida do time do Palmeiras. Veiga sentindo a posterior, é isso? Exatamente, o Vilmar pede para ele se levantar. 39.941 torcedores presentes no Allianz Parque. Alô, Giba, tá no Guarujá com o Arthur Palmeirense ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da audiência. O Flávio Cirino também tá ligado em Marília. Obrigado pela audiência. Curtindo o som da Bandeirantes, Milton Luiz da Silva. Obrigado, Milton Luiz da Silva, pelo carinho da audiência, torcedor brasileiro. O Alex tá ligado, Júnior curtindo no futebol da Bandeirantes. Grande Alex, obrigado. 4-0 pro time do Palmeiras, é histórico o jogo. Lançamento bem na grande área, para ninguém, a bola vai embora. Tiro de meta para o time do Palmeiras bater. O Palmeiras vai chegando a mais uma final de Libertadores da América. De uma maneira heróica. Para essa torcida fantástica que lotou o Allianz Parque. Canta sem parar e a vibrante torcedor brasileiro. Você ligado no futebol da Bandeirantes. 4-0 para o time do Palmeiras. 4-0 Palmeiras. Você curtindo o sonsaço Bandeirantes. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Linda vitória do time do Palmeiras. Palmeiras e Flamengo vão fazendo a final da Libertadores da América. 49-40, mais 1:20 de jogo. Mais 1:20 de jogo. Carlos Miguel para repor a bola em jogo. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Demora Carlos Miguel. O AD agora foi lá reclamar, AD. É, meu amigo. A bola volta por óbvio do próprio veneno, AD. A bola volta no toque de bola. Vem para tirar o Murilo na primeira, Murilo na segunda. Volta curtinho para Veiga. Veiga de cabeça tentou buscar a jogada. Vem para cima da marcação. Tentou ganhar. Flaco Lopes, ele cai sozinho. A bola volta com o time do Palmeiras. Domina Murilo, Murilo rasga ali. 50 minutos de jogo. A bola volta, mais 1 minutinho de jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes. 4-0 Palmeiras. Lançamento vem no comando de ataque, tenta descer o time da LDU. Afasta a zaga do time do Palmeiras, vem para cortar o perigo. Flaco Lopes sobe de cabeça, tenta ganhar, exaurido no jogo. Ele vem para o toque de bola, o time da LDU. 50 minutos e 30. O árbitro já consultou o seu cronômetro, vai terminar o jogo. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Levantamento à frente do comando de ataque, o toque de cabeça vem para dentro da grande área, vem para tirar a zaga do time do Palmeiras, aperta Felipe Anderson, cruzamento no boca do gol, no alto, Carlos Miguel sai para pegar o goleiro do time do Palmeiras, segura Carlos Miguel para ser jogando no campo de defesa. Vamos chegando a 51 minutos, vai terminar o jogo. O Palmeiras vai para a final da Libertadores da América numa virada histórica, é momento histórico, pede a bola, Vilmar Rodou, é fim de jogo no Allianz Parque. O Palmeiras histórico, momento histórico para o futebol sul-americano, para Libertadores da América. Palmeiras 4, LDU 0. O Palmeiras sem pênalti vai direto para a final da Libertadores da América. O Palmeiras pega o Flamengo. História sendo feita no Allianz Parque para você, torcedor brasileiro. Nesse dia 30 de outubro de 2025, uma quinta-feira em São Paulo. Uma quinta-feira que marca a história do futebol brasileiro dentro da Libertadores da América. Nunca uma virada numa semifinal para chegar na final assim histórica como fora do Palmeiras. O Palmeiras é finalista da Libertadores da América. Vem Capriotti. Vamos lá, Ulisses. Nunca duvide de um sujeito chamado Abel Ferreira. Ele avisou: 90 minutos é muito tempo no Allianz Parque. Coração quente, cabeça fria. E o Palmeiras alcança aquilo que para muita gente parecia impossível, mas jamais improvável.
Esse é o time da virada. O Palmeiras é o time da virada. E que virada, senhoras e senhores. E que virada. Tem gente pagando promessa, cruzando o campo Allianz Parque ajoelhado. Tem gente da comissão técnica do Palmeiras pagando promessa já, porque acreditou que o Palmeiras iria virar esse jogo e virou. 4 para o Palmeiras, 0 para a LDU. A história sendo feita no Allianz Parque. E o que é que você tá vendo aí? O olhar do repórter aí no gramado do Allianz Parque. Fala, Paulo do Vale. Tô vendo, Capri, o Abel Ferreira, assim que acabou o jogo, ele começou a chorar muito. E aí ele veio aqui para uma parte do estádio, provavelmente mirando um dos camarotes, beijou a aliança, claro que em referência à esposa e à família, e aí ele ajoelhou e começou a chorar demais, emocionado. Nisso, todo o elenco do Palmeiras, vendo essa cena, veio celebrar Abel Ferreira, que há 3 dias dizia o seguinte: 90 minutos é muito tempo, será uma noite mágica. E Abel estava certo, e é celebrado pelo elenco, pelos jogadores neste momento. Há 5 anos, no dia 30 de outubro de 2020, um desconhecido treinador português, ex-jogador, ex-lateral direito, era anunciado como treinador do Palmeiras. O resto é história e pode continuar como uma história. O Palmeiras chega a mais uma final da Libertadores com Abel Ferreira. A 3ª final da Libertadores com Abel. Quando esteve na decisão com o treinador português, o Palmeiras venceu para reencontrar o adversário de 2021, o Flamengo. Aquele jogo foi no Uruguai. Agora, por enquanto, é em Lima, no Peru. Quem sabe essa decisão não mude no momento que o torcedor palmeirense faz a festa no Allianz Parque. O Verdão faz o resultado que precisava. 4-0 para cima da LDU. E está novamente na final continental, na final da Libertadores. Ricardo Capriotti. O futebol é a melhor invenção do ser humano. O futebol é a melhor coisa que o ser humano criou desde a existência do homem na Terra. Nada é melhor do que o futebol e nada é melhor do que uma noite como essa de futebol que você está acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes. Uma noite histórica, uma noite épica, uma noite em que o palmeirense vai levar para sempre no coração, na memória, e jamais vai se esquecer do que aconteceu no Allianz Parque essa noite. Uma virada histórica do Palmeiras. E agora, 29 de novembro, anote aí, daqui um mês, Lima, no Peru, talvez uma das maiores finais da história da Libertadores da América, com 2 times gigantes, os 2 principais times da América do Sul nesse momento, as 2 maiores receitas, os 2 melhores elencos, os 2 times mais bem administrados da América do Sul estarão frente a frente no dia 29 de novembro de 2025 em Lima, no Peru, disputando o título da Libertadores da América. Quem vai ficar com essa taça? Tem revanche, tem rivalidade, e a um mês da decisão, a Rádio Bandeirantes, que vai estar lá, o microfone da Bandeirantes, mais uma vez presente em uma decisão de Libertadores da América, já antecipa aqui esse jogo que vai ser épico. Mas claro que a gente vai destrinchar tudo dessa classificação espetacular do Palmeiras. Vem aí o apito final, vem aí o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. E aí com Alexandre Pretzel, com Leandro Quesada, com Paulo do Vale, com todo o nosso time, vamos invadir a madrugada da sexta-feira, coisa linda. Falando desse jogo do Palmeiras, jogo do Verdão. Alô, Lug! Alô, Cláudio Janone! Alô, Luiz Armando Mangione, Carlos Tesser, Ronaldo Filiolo, Toninho Miranda. Palmeirenses ligados na Bandeirantes. E vão ficar ligados também no apito final.
Mas antes do apito final, vamos escolher o melhor em campo. O craque Bandeirantes Estrela Bet, de Palmeiras 4, LDU 0. Vamos lá, Michel Lopes, comemora aí, Michelzão! O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Fala, Pretzel. Respira e fala, Pretzel. Quem foi o melhor em campo? O craque Estrela Bet Bandeirantes. Espetacular, Palmeiras. Vários nomes individuais foram maravilhosos, mas o menino Alan levou o jogo, né? Carregou o time e foi decisivo no lance do pênalti. Por quê? Porque entrou na área, porque foi pra cima da marcação, porque tem o drible, tem o arranque. Grande jogo do Alan, pra mim o melhor em campo. Eu avisei. Tinha que começar com esse menino e o Abel acertou. Muito bom. Esse moleque é bom de bola. Esse moleque é bom de bola. Fala aí, Leandro Quesada. Esse moleque é bom de bola e desde o Mundial muita gente já pedia a presença do Alan, não é? Moleque da estirpe aí de Hendrick, de Estevão. Essa água realmente do Palmeiras, ela é diferente. E na mão desse cara extraordinário que é o Abel, a coisa se transforma e vira essa noite mágica, não é? Ele prometeu que seria mágica e realmente foi, com esse Alan arrebentando a boca do balão e o Palmeiras cravando aí essa vaga para a grande final contra o Flamengo. O primeiro tetracampeão brasileiro será conhecido no dia 29 de novembro em Lima, no Peru. Se é que a final será lá, a gente pode falar sobre isso depois. E o maior brasileiro na Libertadores será conhecido, deixando para trás todos os outros, né? Se der Palmeiras vai deixar o Flamengo para trás e vice-versa, e deixando aí São Paulo, Grêmio e Santos, que também são tricampeões da Libertadores. Eu vou de Alan, o moleque de ouro, Golden Boy desta noite no Allianz Parque. Nem brinca que o jogo não vai ser em Lima, já estamos com a passagem comprada já, Leandro Quesada, pelo amor de Deus. Eu tô falando não porque... brinca não. Não. Tá louco. Que se mantenha lá, mas Mas há menos de um mês eu não acho que eles mudem. Veja. Eu também acho que não. Viu? A LDU, inclusive, só para trazer um bastidor, viu? Os torcedores já estavam prometendo invadir Lima, os equatorianos, num feito histórico. Agora eles voltam para casa, mas já pensando que também a final seria na capital peruana. No episódio de 19, a final seria em Santiago do Chile, vocês lembram, né? Em menos de um mês para a final, houve uma mudança que arrebentou também com todo mundo, com torcedores dos dois times, de River e Flamengo, gente que ia lá para trabalhar, gente da Comebol, imprensa, não é? Tomara que não aconteça nada aí até a final e que seja mantida até para se respeitar também toda a logística que não é fácil ser feita nessa nossa gigantesca América do Sul. Mas enfim, Flamengo e Palmeiras nesta grande final, Capriotti. Vamos lá, vem aí o apito final. Atenção, você que está conosco aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, siga com a gente, siga conosco, você vai ter aí a palavra dos treinadores. Eu quero ouvir, meu Deus do céu, quero ouvir o que vem lá dos lados da LDU. Então a gente vai ouvir todos os personagens desse jogo, vai ter muita análise, muita opinião com o Leandro Quesada e com o Alexandre Pretzel, o trabalho do Paulo do Vale, a reportagem Bandeirantes lá no Allianz Parque. Vamos na madrugada aí dessa sexta-feira, vamos abrir a sexta-feira, coisa linda aqui, você palmeirense, você que gosta de futebol, porque o futebol é a maior invenção do ser humano, não há nada melhor do que o futebol. Minha gente, uma noite como essa, um jogo como esse, é inesquecível. E a gente vai continuar falando disso no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Vem aí o apito final. Vamos juntos nos nossos canais digitais, pelas ondas do rádio. Até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Disney Plus, todos os jogos do Brasileiro
Brasileirão Série B, só na Disney Plus. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre na escalação, a obra dá certo. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br e Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. A bola volta com o time do Palmeiras, que domina no campo de ataque, vem pro toque de bola com o Souza domina para o time do Verde, gira na intermediária para André Gaspereira, ele prende o lance para o time do Palmeiras, abre a jogada para Maurício domina pela vida direita do campo de ataque, solta a jogada pela ponta para Alain dominou, cortou, escapou, cruzou na boca do gol, toque! Brasil, 20 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Souza no cruzamento do Alain para meter no fundo da rede. O Palmeiras abre o placar do jogo. Agora Palmeiras 1-0 para LDU. Com emoção maior do futebol. E essa emoção, Souza, que você proporciona a torcida do Verdão. No lançamento perfeito do Alain. O detalhe se posiciona para a cobrança. É falta novamente para o time do Palmeiras bater. Partiu para a bola. Levantamento vai ser feito à frente no campo de ataque. Aperta na marcação. Cruzamento no grupo. Para o toque de bola no meio. Aperta o Fux. Vai fazer. Bateu! Redimir do lance anterior, cruzamento vem na grande área, subiu de cabeça e perfeitamente o Vitor Roque, ele deu para trás, a bola sobrou de entrada da pequena área para Fux, que meteu o pé na bola e meteu no fundo da rede. Fux, o Palmeiras faz 2-0 no jogo, o árbitro confirma o jogo. Fux, ele domina para o time do Palmeiras, faz o break, prende a jogada, já solta a jogada do setor intermediário para Piqueris. Levantou linda bola do Veiga para o Tigrinho, perdeu o ângulo, tá na grande área, dominou, limpou, cruzou na boca do gol, vai sair, Veiga, bateu! Lindo golaço do Palmeiras na trama do Verdão. Genial Veiga. A bola solta na entrada, na intermediária do campo de ataque. De primeira ele lançou pro Tigrinho, dominou Vitor Roque, entrou na cara do gol, ergueu a cabeça, cruzou o Veiga, dominou na grande área, na saída do goleiro, meteu no fundo da rede. Veiga, golaço, lindo, que trama do Verdão. Palmeiras 3-0 na LDU, com emoção maior do futebol. E essa emoção Veiga, numa assistência excepcional do Vitor Roque, que você proporciona. Alain protege para o time do Palmeiras, tenta a finta, vai pro drible. Que drible desconcertante, espetacular, ganhou, vai para dentro da grande área, pênalti!
Esse é o diferenciado do jogo, menino. Ô menino, você é fora de série. Alan driblou todo mundo até tomar o pênalti. Penalidade máxima pro Palmeiras bater em cima do Alan. Gigante o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Veiga para cobrança de pênalti pro time do Palmeiras. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Veiga na bola, perna esquerda. É pênalti pro time do Palmeiras bater. Veiga para cobrança, perna esquerda, partiu, bateu. Faz o quarto gol do jogo. Veiga no meio do gol. Gol emocionante. Tá aí o Ulisses Costa e os 4 gols do Verdão. A gente vai tocar mais aí, vai colocar mais os gols do Ulisses na madrugada da sexta-feira, coisa linda. E eu já vou ouvir o Pretzel e o Quesada. É que já temos, já tem gente falando aí na PDV. Quem é que tá falando aí já, PDV? Já, o Thiago já tá falando. Vamos ouvir o Thiago então, vamos lá. 105 FM. Queria te perguntar a respeito, não só da derrota hoje, mas você como um conhecedor do futebol brasileiro, né? Já tem tanta experiência por aqui. Como é que você avaliava essa disputa contra o Palmeiras, né? Você já enfrentou o Palmeiras por outras equipes também, sabia da dificuldade, até pelo momento grandioso que o Palmeiras vive, mas eu queria que você passasse um pouco pra gente, como foi a sua conversa até antes mesmo dos 3-0 construído em casa, para enfrentar o Palmeiras da maneira que você enfrentou o Botafogo, depois o São Paulo, que você conseguiu a eliminação perante esses outros gigantes brasileiros, né? Mas como é que foi esse bate-papo com o elenco? Você como um conhecedor do futebol brasileiro e conseguiu superar até então os outros brasileiros, mas parando agora na semifinal. Obrigado. Foi um processo, né? Porque a gente foi crescendo com os adversários que a gente foi enfrentando. Primeiro o Botafogo, com suas características, com sua forma de jogar. Eu penso que a gente conseguiu fazer um bom jogo no Engenhão lá, conseguiu, né, perder o jogo 1-0, mas jogou bem, criou situações e nos deu realmente uma boa expectativa para o jogo da volta, que a gente conseguiu construir o placar 2-0, poderíamos inclusive ter feito mais. Contra o São Paulo foi um jogo diferente, a gente fez um primeiro tempo muito bom com o São Paulo lá, no segundo tempo o São Paulo nos dominou e a gente veio acabou fazendo um gol no final, um 2-0, e encontrou um resultado favorável para vir para o Morumbi, e numa condição que a gente sabia que poderia sustentar um resultado. Defensivamente, a gente poderia impor sobre o São Paulo algumas condições. O São Paulo é um time muito mais associativo que o time do Palmeiras, é um time de menos presença de área, até porque seus jogadores mais centravantes estavam lesionados. Então a gente acabou que conseguiu ter a expectativa de fazer um bom jogo no Morumbi e conseguiu a vitória tão importante. Com o Palmeiras sabíamos, e o que eu passei para os jogadores foi que íamos enfrentar a equipe mais competitiva do Brasil nos últimos anos, uma equipe que está acostumada a essas fases importantes da Libertadores, que tem por característica muito duelo físico, muita bola longa, muita disputa de primeira e segunda bola. O Gomes passa mais na área rival, né, do que na própria área, com arremessos laterais, com faltas trabalhadas. A gente preparou bem os dois jogos. O primeiro jogo, as coisas saíram muito bem. A gente tem um fator local que nos ajuda através da própria altitude, que é um fator que colabora para termos um tempo mais durante o jogo. E fez um primeiro tempo muito forte. As pessoas pensam muitas vezes que a altitude não atrapalha o local, mas somos seres humanos, todos, por mais que estamos mais adaptados, acaba também afogando, sentindo o ritmo. A gente conseguiu fazer um grande jogo e acho que o Palmeiras, no primeiro jogo principalmente, levou de barbada. Né, achou que ia chegar lá, né, foi no oba-oba. O Abel falou do 33, dos jogadores que fez o gol, não conhecia nem o nome dos caras. Então a gente tem a certeza que o Palmeiras, no final das contas, não respeitou ali como deveria respeitar no primeiro jogo. E a gente fez um placar justo do 3-0.
E no jogo da volta aqui, a gente foi esperado. Na prática foi isso, a gente comentou com os jogadores, falou para eles, preparou, que se a gente não tivesse a capacidade nessa cancha tão rápida, nesse campo tão rápido, de fazer um jogo associado, de sair da primeira pressão e colocar mais vezes os zagueiros do Palmeiras em 1 contra 1, em uma condição favorável, a gente dificilmente ia sair de trás. E a gente acabou não saindo de trás realmente, porque o Palmeiras fez uma marcação de 1 contra 1, e como a gente não conseguiu tecnicamente ter vantagens, a gente acabou sendo superado todo o tempo. E aí fica, obviamente, o aprendizado para a gente. Chegamos no momento da competição também com muitas baixas, jogadores lesionados, jogadores que estão jogando infiltrados para estar nesse momento aqui. Então, é uma série de fatores que não servem como desculpa, mas que servem como aprendizado para a evolução desse clube, que é um clube grande, um clube tradicional, que está acostumado a estar nessas instâncias, e que a gente possa ir para o futuro voltar a estar participando de semifinais e finais, como é a tradição do clube. Profe, muy buenas noches. Hola, buenas noches. De Ecuador. Profe, ¿cuánto afectó precisamente ya las lesiones que usted estaba hablando y las suspensiones para este partido? Y en tan poco tiempo usted se imaginó llegar a estas instancias con un equipo que no lleva ni siquiera 6 meses. Le agradezco, muy amable. Gracias. No, gracias. Te agradezco también por la pregunta y es la oportunidad que tengo de agradecer a la gente que estuvo acá, la gente de Liga, agradecer a nuestros jugadores que al final han hecho una buena participación, una gran Copa, han valorado el trabajo que estamos haciendo. Tenemos que realmente no enfocarnos ahora en las dificultades que tuvimos el día de hoy, porque enfrentamos un gigante del continente, un equipo que está recontra acostumbrado en los últimos años a estar metidos en finales, y nos sirve como aprendizaje para el futuro. O sea, tenemos que mejorar nuestras condiciones de trabajo, mejorar también nuestra capacidad de competir, no solo a nivel nacional, pero internacional, con una plantilla un poco más larga, porque llegar nesta instancia, estamos ahora a final de octubre, y seguimos metidos en 3 competencias, en el torneo nacional, la Copa Ecuador, y ahora con la Copa Libertadores. Y eso nos pasa factura, o sea, llega un punto donde nos falta jugadores por lesión, jugadores que están metidos en selección también. Villamila 2 semanas atrás andaba en Corea, en Rusia, perdón. Jugadores de Ecuador están viajando por todas las partes del mundo también para llegar para jugar partidos en el torneo nacional como también ese torneo internacional. Entonces creo que es un momento de valorar el esfuerzo y el aprendizaje para que para la próxima temporada estemos metidos una vez más en esas instancias tan importantes. Tiago, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Hola, el gusto es mío. Andrés Villamarín para la red. En todo este cúmulo de emociones de haber jugado prácticamente un Brasileirao, como lo decía en el Morumbí, a usted, pese a la derrota que duele, que es amarga para el Mundo Liga, le genera esa ilusión de que Liga vuelva a la palestra 17 años después, que hoy por hoy en el acumulado esté bien posicionado a lo largo del continente. ¿Y cómo encontró usted a este vestuario, que los vimos a muchos caídos en medio del dolor? ¿Cómo están después de lo que ha pasado? Buenas noches. Con bastante dolor. Tristes por la derrota, obviamente. Somos todos gente del fútbol, gente que está acostumbrada a competir, que se llena de ilusión. Nuestras familias también estaban todas metidas y creyendo que se podría llevar a Liga a una final una vez más. Pero de igual manera ese tipo de situación nos oportuniza a crecer. Si somos inteligentes, si somos gente que es capaz de aceptar la derrota, entender las razones por qué se perdió, yo creo que a partir de ahí se puede sacar algo de provecho, mejorar para el futuro, sermos realmente este club, no solo por una temporada o 2, pero sermos este club presente en semifinales, en finales, todas las temporadas. Tenemos una gran hinchada, tenemos un club con tradición, y por eso que a partir de hoy tenemos que valorar el esfuerzo de todos, pero de igual manera aprender con qué pasó y estar más preparados para el futuro. Agradecemos a presença de Thiago Nunes. Muito bom, tá aí o Thiago Nunes, o técnico da LDU, falando na entrevista coletiva. Já vai chegar o Abel, hein? Em instantes chega o Abel e em instantes falam aqui Alexandre Pretzel e o Leandro Quesada. Eu quero mandar um abraço aqui ao grande Marcelo Mendes, que tá lá agora no Bar do Luque. Bar do Luque é o reduto palmeirense lá de Santo André. Todo mundo celebrando essa classificação palmeirense. Valeu, Marcelão, a rapaziada do Bar do Luque sintonizado na Bandeirantes. Atenção, assim que Abel Ferreira começar a falar,
prioridade para o técnico do Verdão. Mas agora eu quero ouvir Alexandre Pretzel e Leandro Quesada. Já tem o gabarito do jogo, as notas da partida. Hoje não vai ter nota pro Alan, viu, Pretzel? Não vai ter nota pro Alan, Quesada. O Alan já está jubilado no gabarito hoje. Tá bom. Ele já está jubilado. Eu já dei nota 10 pro Alan. Fechou. Não vai ter nota pra ele hoje. Não, eu não vou dar 10. Não, peraí, como eu não vou dar 10 pro Alan? 10 tem que ser um jogo que acabe com o jogo. Não foi isso que aconteceu. E o que ele fez hoje? Esse é o meu critério. Eu já dei 10 para 5 caras que acabaram com os jogos. Então, no meu critério, para ser 10, eu vou dar nota 10 para ti. Para ti, eu vou dar nota 10. Pro Alan, não. Não, é pro Alan. Eu não quero Alan, o Alan vai ganhar uma nota alta, mas 10 não. Eu já jubilei o Alan da votação. Eu já jubilei o Alan do gabarito. Ele já ganhou nota 10. Não, vamos deixar claro que quem tu é o âncora. Quem manda aqui sou eu. Sou o ditador tu é o âncora, final. mas quem dá as notas somos nós. Então vamos com mas calma. Eu não quero aí, dar. O Alan já tá jubilado já. Viu, Quesada? O senhor não vai dar nota pra ele hoje. Cara, hoje já dei nota 10 pro Alan. Quer estender tua coordenação pro gabarito. Aí fica mas olha só. Pode dar 10 pra ele, não tem problema nenhum. Pode dar 9, pode dar 9,5. O que o moleque fez hoje realmente é uma coisa que vai ficar pra história sempre, né? Como jogou, né? E aí um negócio que a gente vai discutir mais pra frente aí, por que às vezes o Abel demora tanto tempo pra entender esse tipo de coisa, né? O moleque já vinha pedindo passagem há um bom tempo. O Ulisses até lembrou durante a narração, né? Já no Mundial havia um pedido para que o Alan tivesse mais minutagem, mais rodagem. E hoje realmente é o típico futebolista brasileiro, né, Capric e Pretzel, que vai para cima, não tem medo de marcação, criou ali um lance, né, de pênalti, induziu o jogador a fazer o pênalti dentro da área, foi o Grueso que fez, né? E aí, até brinquei que o Grueso foi bem grosso, né? E foi um dos lances realmente históricos desse garoto que ajudou diretamente o Palmeiras a chegar a essa grande final. Deixa eu só responder aqui ao Irineu Trentin Júnior, ao Ronaldo Elpidio, certo? Ao Robinson, ao Geraldo Strozzi, também tem mais um, o Robson, já falei, Caetano Protti. Curtam a vitória, seus malas. Malíssimos. Mas deixa malíssimos. Eu acabei. Não, me permita falar aqui. É eu acabei de fazer uma brincadeira sobre o Alan. Os caras, ao invés de comemorarem a conquista, eu tô falando que a vitória foi espetacular, é histórico. Nunca o time tinha virado um 0-3. Eu tô repetindo que o que o Palmeiras fez foi abundante, espetacular, gigantesco, histórico, maravilhoso. Certo? E esses malas aqui, os caras não sabem curtir a vitória. Apenas isso, só esse registro, apenas isso. Bom, então para aí. Deixa a rubozada pra lá e vamos falar do jogo agora, antes de ouvir o Abel Ferreira. Quero ouvir você, Alexandre Pretzel, e você, Leandro Quesada. Vamos explicar aí como é que foi essa noite mágica do Palmeiras, essa noite épica, histórica, a virada que era improvável, mas que aconteceu. 4-0 pro Palmeiras. Nunca antes na história da Libertadores da América um time brasileiro conquistou um feito como esse numa semifinal. E vamos ter um tetracampeão inédito da Libertadores, ou Flamengo ou Palmeiras. Palmeiras chegando à 7ª decisão de Libertadores da América na história e o Flamengo à 5ª decisão. E os dois times lutando pelo tetracampeonato. Vamos lá, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, o mundo quer ouvi-los. Bom, primeiro eu quero dizer que tem que cumprimentar todos o Palmeiras, a torcida que encheu o Allianz Parque, o Abel Ferreira que disse que 90 minutos era um tempo longo para o segundo jogo e ele simplesmente foi o grande personagem da partida pela maneira espetacular com que ele pensou o jogo do tamanho que o jogo merecia, da estratégia que o jogo merecia e chegou aos 4-0 com merecimento. E outra, foi pouco, hein? Se tivesse sido 6-0, 7-0, não teria sido nenhum exagero. O Thiago Nunes, na entrevista, ele até foi, achei ele bem simplório, né? Porque nós fomos superados. Não foi só superados, foi amassado. Amassado de uma maneira como há muito tempo eu não via. A gente falou segunda-feira no Esporte Debate que a LDU é um time fraco. É um time fraco como time, questão técnica. O que eles fizeram lá em Quito foi um grande resultado. Mas em nenhum momento o Palmeiras mostrou que o negócio já estava fechado. Então, eu acho que nessas horas nem precisa avaliar muito o time e o que aconteceu no jogo. O que o Palmeiras fez entra para a história. É simplesmente um negócio espetacular, um negócio histórico
e vai para uma final agora, talvez uma das maiores, umas 5 maiores da história da Libertadores. Eu acho que sim, deve estar no top 5, entre Palmeiras e Flamengo em um jogo só. Simplesmente espetacular. Então, meu caro Capriotti, eu acho que sobre tática e tudo, foi bem escalado, as mudanças foram corretas. O Veiga entrou, não jogou nada em Quito e decidiu o jogo hoje. O Vitor Roque jogou demais. Então, não tem nada a dizer a respeito do Palmeiras, só cumprimentar. Parabéns, parabéns e parabéns. Simplesmente espetacular. Eu me sinto um privilegiado de ver esse time fazer o que fez hoje. Está indo para sua 7ª final, a terceira nos últimos, desde 2019, né, que foi quando o Flamengo ganhou a Libertadores. O Flamengo está indo para a 5ª final, a 4ª desde 19 para cá, e o Palmeiras indo para a 3ª de 19 para cá e a 7ª na sua história. Então, meu caro Capriotti, hoje, para o meu comentário e para tudo que eu penso sobre futebol, eu só tenho que aplaudir. O que o Palmeiras fez hoje foi espetacular e eu me sinto um privilegiado de ter podido acompanhar. Meu caro Ricardo Capriotti. Fala, Queçada, quero te ouvir aí. Vamos lá, Queçada. Não, eu acho que pro bem do futebol, né, e pra gente entender o como é importante respeitar quem faz a coisa certa, né, fora de campo, e o Palmeiras do jeito dele, nos últimos 10 anos tem feito, e o Flamengo do jeito dele também tem feito, é o prêmio à gestão do futebol, tirando toda a parte de clubismo. Claro que o palmeirense acha que o Palmeiras é maior que o Flamengo, o flamenguista rubro-negro vai achar isso em relação também sobre o time dele quando o compara com o Palmeiras. Tirando essa parte, né, a gente olhando de fora para dentro, a gente vai aplaudir essas duas gestões. Repito, cada uma do seu jeito. O Palmeiras do jeito Palmeiras de ser, o Flamengo do jeito rubro-negro de ser. Então, essa final entre Palmeiras e Flamengo, em Lima, no dia 29 de novembro, ela premia a gestão do futebol, né? Para deixar para trás Fluminense, Corinthians, Botafogo, São Paulo, Santos, Vasco da Gama, Grêmio, Internacional, Atlético, Cruzeiro e todos os outros times do futebol brasileiro, né? São os dois grandes exemplos de como conduzir o futebol, mostrando que é possível, fazendo bem feito, de uma forma séria, acertando e errando, obviamente que mais acertando do que errando, né? Mais acertaram do que erraram nesses últimos anos. Então, é a premiação da gestão do futebol. Que bom, né? Que bom. Porque imagine se o Palmeiras não chega à final ou o Flamengo. Eles seriam iguais a todos os outros, Capriotti, que não conseguiram chegar. E alguns que sequer disputaram a atual Libertadores. Então, eu queria deixar bem claro isso, porque eu acho que é um favor que esses dois fazem para o futebol, não é? Não é por acaso que de 19 para cá, nessas 7 edições de Libertadores, eles só não estiveram nas finais em 2023 e 2024. O Flamengo é campeão em 19, o Palmeiras é campeão em 20, o Palmeiras é campeão em 21 contra o Flamengo é campeão em 22 e agora estarão fazendo essa grande final. Pela segunda vez nesses 7 anos, né? Flamengo e Palmeiras vão fazer uma nova final. Com o Flamengo na 4ª decisão, ganhando aí 2 títulos e tentando o terceiro. E o Palmeiras em 2 finais, agora a terceira final, tentando conquistar também o terceiro título. Realmente é o máximo do nosso futebol, né? Eu, sinceramente, não lembro de uma rivalidade assim dentro da Libertadores, envolvendo 2 clubes brasileiros. A gente teve lá o nicho Santos no início dos anos 60, tivemos nos anos 70 o São Paulo chegando ali a uma Libertadores, a uma final, a equipe do Cruzeiro ganhando Libertadores, o Internacional chegando a uma decisão em 80, depois o Flamengo conquistando o título nos anos 80 e o Grêmio também, o São Paulo do Tele Santana, aí a Libertadores se abre, né, com times que não haviam conquistado títulos e que conquistam títulos, né, Atlético Mineiro, o próprio Internacional, o Corinthians, o Santos outra vez. Então, é a premiação desta grande gestão de Palmeiras e Flamengo, Capriotti. Vamos lá, começou Abel Ferreira já na madrugada da sexta-feira, coisa linda. Vamos ouvir o treinador palmeirense, o responsável por essa virada épica do Verdão. Vai, Abel! Porque os outros do outro lado também estão a rezar.
Então tem muito a ver com isso que tu disseste, com trabalho, com preparação. A verdade é que nós lá, ao contrário do que alguns dizem, o nosso adversário foi muito melhor que nós na primeira parte. Nós não conseguimos nem encaixar, nem pressionar. E vocês basta ver que o adversário em casa, em toda a Libertadores, o LDU não sofreu um único golo. Portanto, não foi muito mérito deles naquilo que fizeram em casa. Aproveitaram bem a altitude. A verdade é que se vocês virem a primeira parte, em alguns momentos pareciam que o adversário ia de moto e nós íamos parados. Na segunda parte corrigimos. Mesmo fazendo um mau jogo, criámos oportunidades suficientes para não vir de lá com um resultado de 3-0. Agora eu já estou há tempo suficiente no Brasil e há tempo suficiente num clube que eu aprendi a gostar, que é o Palmeiras, e para conhecer como é que funciona o chiqueiro quando toda a gente está assim. E fiquem chateados comigo ou não, pena que não seja sempre assim. Mas quando está assim é difícil, é pesado para quem vem aqui jogar, porque eles empurram e ajudam-nos. E portanto acho que foi um jogo aqui tático e mental, um jogo onde tínhamos que estar muito focados naquilo que nós pedimos, naquilo que foram as tarefas dos jogadores, que foi coisas que nós lá não conseguimos fazer. Não sei, como eu vos disse, eu não ia perder muito tempo no jogo de lá. Não sei se foi, eu acho que foi muito mais mérito do nosso adversário do que fraqueza nossa, foram muito melhores em casa. Agora, como eu vos disse, esperávamos uma noite mágica, uma noite em que os nossos jogadores estivessem inspirados, estivessem todos preparados para entrar, e às vezes os jogadores ficam um bocadinho amoados e chateados porque acham que só são protagonistas quando iniciam o jogo, que é uma mentalidade fraca, ou porque o treinador os substitui e não gostam de ser substituídos. Não é assim que funcionam nas equipas e nos jogadores profissionais e de caráter, porque um elenco não tem só 11 jogadores, tem 23 que estão no banco preparados para jogar. E acho que hoje ganhamos não só o jogo com os que entraram, que fizeram exatamente aquilo que tínhamos que fazer, uma circulação muito rápida da bola, ter a largura máxima nos dois flancos para espaçar aquela linha de 5, ter os nossos 3 construtores de trás, mais o Andreas na frente, também bem amplos para obrigarmos aquela linha de 3 médios a ter que correr muito, que não iam aguentar o jogo todo. Nós conhecemos o Allianz Parque. E claro que ajuda muito entrar no jogo, aos 10, 15 minutos já tinhas 3, 4 oportunidades feitas. Fico muito feliz, sabes, porque o Alain é um menino que praticamente não jogava no sub-20 e nós tivemos a oportunidade de treinar com ele. E eu falei com o Barros e disse: Barros, este moleque não pode sair aqui do Palmeiras. É um moleque que nós gostamos muito pelo caráter, pelo perfil. É um moleque que pode fazer a posição de 8, pode fazer na posição de ponta, que tem um arranque absurdo. Mas peço-vos a vocês para me ajudarem, porque aqui vocês constroem e destroem muito rápido. Sim, ele é um jogador, muito bom jogador, um jogador com um compromisso defensivo absurdo. É um jogador com um desequilíbrio e com uma verticalidade absurda também. Já vendemos muitos jogadores, não precisamos de vender mais, não precisam de falar muito bem dele, é só um bom jogador que o Palmeiras tem aqui. E tenho a certeza absoluta que ele vai ser reconhecido pelo aquilo que fez. Eu falei com ele há 2, 3 dias, perguntei qual era o vencimento dele, porque eu não sabia. Porventura será dos jogadores que menos ganha na equipa principal, e falei com o Barros porque ele devia ser reconhecido por isto muito antes deste jogo, e o nosso diretor, a primeira coisa que disse: sim, Abel, vamos tratar disso. Portanto, é uma coisa que ele merece, pelo homem que ele é. Ele vem daquela geração que eu já vos falei, esta última geração. São bons jogadores, bons homens, bom índole, jogam, não jogam, são substituídos ou não, entendem e respeitam o treinador, mas mais do que o treinador, respeitam o grupo de trabalho. Fico feliz por ele, porque é fruto e mérito dele, saiu completamente esgotado, foi ele que sozinho criou o penalti, mas a verdade é que todos contribuímos aqui hoje. Eu não podia não deixar de dizer daquilo que foi
todos estes 3 dias, se vocês vissem os funcionários do Palmeiras todos vestidos com a camiseta a dar força e energia à equipa. Quando viemos treinar aqui ontem, eu não sei se a TV Palmeiras publicou ou não, mas todos com cartazes. Posso-vos dizer que dentro do CT é uma verdadeira família, vocês já me viram a chorar à frente deles. A minha mãe não vai ficar chateada se eu disser isto, mas eles tratam-me, a mim e a todos, muito, muito bem dentro do CT. E como eu sou ao contrário daquilo que alguns pensam, porque não me conhecem, conhecem-me como treinador, não me conhecem como pessoa, eu até fico chateado quando me julgam como pessoa, porque ninguém me conhece, só quem convive comigo. Mas é muito bonito nós percebermos que dentro do clube temos uma família onde todos cuidam uns dos outros, onde é tão bom chegar lá de manhã ao pequeno almoço e ter as nossas funcionárias a dizer: Mister, vou-lhe fazer o batido, que eu gosto de um batido especial, que não vos vou dizer qual é, e ela faz com todo amor e carinho, e por isso é que eu vos digo que nunca será só futebol. É muito mais do que aquilo que vocês veem das 4 linhas, e esta energia que nós fomos criando e esta sinergia só podia dar nisto. Por isto é que eu vos falei numa noite mágica, porque eu sei quanto nós nos trabalhamos, sei quanto nós nos dedicamos, a nossa Presidente também. Eu já disse isso várias vezes, eu tenho sorte de ter várias mulheres na minha vida que me inspiram, que me ajudam, e eu, pelo lado profissional, tenho muita sorte de ter a Leila como Presidente. A forma como ela fala comigo, com nós, com o nosso grupo, nos dá tranquilidade para nós continuarmos a trabalhar e fazer aquilo que tão bem sabemos, e é por isso que é muito difícil quando às vezes chegam propostas de outros clubes, tu deixares, porque eu falo de cabeça fria e coração quente, mas eu sou 100% de coração. Mas pronto, siga. Boa noite. A maior virada do Palmeiras sob o seu comando, e uma das maiores da história do clube, acontece justamente na noite em que você chega à marca de 5 anos à frente do clube. E nessa missão que você disse agora que nós temos também do lado de cá, de tentar conhecer um pouquinho do Abel como pessoa, hoje a gente viu uma emoção diferente sua quando o juiz apitou ali o fim de jogo, né? Um choro diferente dos que você já teve quando o Palmeiras foi campeão. Qual é o sentimento que tinha no choro de hoje, em toda aquela emoção que deu para perceber hoje da sua comemoração depois também com os jogadores do Palmeiras? Eu ainda não consigo desfrutar das vitórias. Eu penso todos os dias que tenho que estar a provar o lugar que eu mereço. Eu não consigo pensar e não tenho que provar nada a ninguém. Eu tenho que provar todos os dias a mim mesmo, ao meu grupo de trabalho, aos meus jogadores, que sou bom o suficiente para estar no cargo onde eu estou e representar um clube com 16 milhões de torcedores que esperam e que depositam todas as expectativas nas minhas mãos para que possam viver noites como estas. Mas eu não sei se vou conseguir ser capaz de entregar este tipo de vitórias, porque o futebol tem ganhar, tem perder e tem empatar, tem pessoas do outro lado que trabalham tanto como eu, querem ganhar tanto como eu, por isso eu odeio perder, por isso eu sou tão mau perdedor, e quando acabou o jogo é um sentimento de alívio, agradecer às pessoas que estão comigo, apetecia muito abraçar a minha filha que não está comigo, agora está em Portugal. Mas vocês brasileiros são muito família, eu também sou muito família. A família para mim é a base de tudo. E é isso, eu chorei e estou a chorar agora e não gosto de mostrar a minha parte fraca. Mas é isso mesmo, é um alívio, é isso que eu tenho para vos dizer, é um alívio.
Mister, boa noite. Zé Henrique, Rádio Energia 97. A gente até acaba se emocionando também. Eu acho que muito dessa sua emoção é por tudo que aconteceu, né, num passado recente. E a gente sabe como você é um cara bem emotivo, né? E hoje entrou um cara que por muito tempo agora estava sendo criticado pela torcida, acabou o ciclo. E aí eu vou até citar, aproveitando, o Rafael Veiga. Né, que na minha transmissão, eu como repórter, eu falei que não acabou o ciclo, mas sim um início de uma reconstrução de um jogador que, na minha opinião, tá, é muito importante para o clube, para você. E eu tive até uma conversa com ele no particular, ali na Zona Mista. Ele falou que é um cara que recebe muito bem os jogadores e até te ajuda. E ele sai do banco com maior alegria, tentando ajudar, pega a bola, bate um pênalti, fazia tempo que ele, né, não fazia isso, era o Flaco. E ele dá números finais a essa classificação que, na minha opinião, merecida. E você parece que tirou uma geladeira das costas, né, mister? É isso, uma geladeira, porque jogámos muito mal lá e no jogo de lá eu fui um dos responsáveis que não consegui ajudar a minha equipa no jogo do LDU lá. Pensei um plano de jogo, ele não correu bem e sofremos muito. E eu só consegui corrigir ao intervalo e ele foi um dos que sofreu porque eu substituí. Passou aqui 2-3 dias chateado comigo, mas os pais e os filhos às vezes também estão chateados, mas ele sabe que eu tenho um carinho e um amor muito grande por ele, é algo que transcende a parte do futebol, mas eu quando tenho que decidir ponho isso de lado, por isso eu vos digo que há muita forma de ser protagonista, não é só quando se joga, e se calhar esta raiva, esta positiva, eu tenho a certeza que ele quando fez o golo mandou-me para aquele lado de seguro, mas eu não me importo porque eu sei que ele faz as coisas por ele e pela nossa equipa e como tu disseste e o que eu já disse aqui várias vezes, ele é muito importante para nós, não só naquilo que tem a ver com a dinâmica da equipa, mas porque é um jogador que tem golo, é um jogador quando está bem, está motivado e às vezes tens que andar à procura de perceber qual é o botão para carregar, para ele render e hoje ajudou-nos muito vindo no banco. Sou muito grato por ter um homem como ele connosco e é bom para ele, apesar de, como eu te disse, tenho a certeza que ele está chateado comigo, me chamou de tudo, que queria ter jogado, mas como eu já vos disse, há muitas formas de nós termos de ajudar, seja de início, seja a entrar, e ele é um dos jogadores que nos ajuda muito aqui e queria, já que estamos aqui, aproveitar a todos os jogadores que jogaram connosco, muito me mandaram mensagem a dizer, mister, estou noutros clubes aqui que sabem que eu tenho um respeito e um carinho, uma admiração muito grande por eles. Mandaram-me mensagem hoje de manhã a dizer, professor, ou mister, que me chamam, se há equipa no Brasil capaz de revirar este jogo, são vocês. Eu disse isso antes do jogo aqui a um dos colegas teus. Disse, se vocês estivessem aqui, tivessem que apostar numa equipa capaz de uma virada como esta, quem é que vocês apostavam? Pondo o clubismo de lado, sendo realistas, pondo de lado. Podíamos conseguir, podíamos não conseguir, conseguimos. Parabéns aos meus jogadores, 24 horas e domingo há mais. Abel, boa noite. Gustavo Soler da TMC. E por incrível que pareça, hoje foi a primeira vez que o Palmeiras venceu um jogo de semifinal de Libertadores dentro do Allianz Parque. E durante a partida a gente viu uma movimentação diferente do Piquerez em campo, né? Ele jogando mais por dentro. O que você conversou com ele? O que você esperava dessa posição um pouco mais diferente para esse jogador que também é um dos líderes do elenco para te ajudar nessa remontada hoje? Eu acho que já houveram aqui muitas primeiras vezes. Eu às vezes acerto, outras vezes erro, o plano às vezes resulta, outras vezes não resulta. A verdade é que nós tínhamos que surpreender o nosso adversário. Fazer a mesma coisa, mas de maneira diferente, com jogadores diferentes, tendo dois desequilibradores, um à direita e outro à esquerda, o Alá e o Ramon, em vez do Filipe e o Facundo, ter pés trocados para poder vir para dentro, para ter outras soluções. Mas hoje resultou tudo bem, como eu vos disse, precisamos de uma noite mágica onde os jogadores estivessem confiantes e inspirados, porque às vezes não sai. Nós preparamos como foi o jogo de lá. Toda a intenção do treinador
é fazer o bem, é ajudar os jogadores, mas lá não fui capaz de ajudar os meus jogadores. Os primeiros 45 minutos eu fui o máximo responsável, eu não consegui ajudar os meus jogadores, não conseguimos parar o LDU, foram muito melhores que nós sabíamos que em casa não tinham sofrido golos, e só na segunda parte é que conseguimos corrigir, mas... como eu te disse, eu já vos disse isso algumas vezes, eu adoro ouvir quando nunca aconteceu, nunca ninguém fez. Eu acho que isso é ótimo, é um desafio, é uma gasolina para nós, é um combustível. Se vamos conseguir ou não sei, mas eu olho para isto não como algo impossível, mas como um desafio que tu podes superar. Claro que podes perder. Claro que nós sabemos o quanto exigente é o futebol. Posso interromper um minutinho? Pode. Esse momento histórico, mágico, tem que ser documentado aqui. Parabéns, Abel. Esse homem, ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele fala. Ele falou, Leila, hoje será uma noite histórica, mágica. E realmente, tá? Obrigado. Abel, obrigada. É o maior técnico da história do Palmeiras, sem dúvida absolutamente nenhuma. Ele sabe disso e que eu sempre apoiei nos momentos positivos e nos momentos difíceis. Abel, a gratidão que eu tenho, agora eu estou falando como presidente do Palmeiras e como Leila Pereira, a gratidão que eu tenho pelo seu trabalho, pela pessoa que você é e por tudo que você proporcionou a mim e aos milhões de torcedores, isso não tem preço. Obrigado. Seremos eternamente gratos. Obrigada, viu, Abel? Realmente você tinha razão, foi uma noite mágica. Desculpa, gente, mas eu não aguentei, tive que entrar aqui. Obrigada. Boa noite. Obrigado, noite. Até já, Léo. Tchau, gente. Boa noite. O presidente foi lá cumprimentar o Abel Ferreira. Boa noite. Interrompendo a coletiva. O Palmeiras volta a uma final de Libertadores depois de 4 anos e reencontra o mesmo adversário. O Flamengo é o maior rival do Palmeiras na atualidade? Olha, é um grande rival, com grandes jogadores, espero que seja uma grande final. Nós queríamos era estar lá, era o que nós mais queríamos. O Flamengo chegou pela sua qualidade, pela sua organização, pela sua estrutura. Portanto, quem está na final, eu acho que chega na final por mérito. Se vocês virem o nosso percurso, nós mais uma vez contamos uma história da nossa montanha que a fomos partindo e temos quase tudo vitórias, um empate e uma derrota apenas. E podíamos ter ficado fora da final, porque jogo mata-mata é sempre possível, mas é um dos rivais. Eu já vos falei em relação àquilo que é o futebol brasileiro, tem muito boas equipas, o Cruzeiro é uma excelente equipa. Agora falando da Libertadores, são duas equipas que são muito competitivas, muito competentes, com estruturas muito bem organizadas. Agora a gente sabe que o futebol não é quem investe mais ou quem gasta mais, é quem se prepara, é quem tem tempo para se preparar. Estamos na briga também pelo Brasileirão. Mas a verdade, isso enche-me de orgulho. Vocês podem pensar que não, mesmo o ano passado alguns não querem dizer que ganhamos um título, mas nós ganhamos um título paulista. Mas se vocês repararem, nos últimos 4, 5 anos o Palmeiras tem andado sempre ali a competir. Competimos o ano passado até o último jogo do campeonato para ser campeões. E este ano vamos procurar fazer a mesma coisa. Estamos numa final da Libertadores, temos andado nos últimos 4, 5 anos a bater na trave, andar sempre a chegar às meias finais, final. Mas sim, é um grande adversário, um grande rival e quando chegar à altura certa vamos ter tempo para preparar esse jogo, embora seja a meio do campeonato, com jogos atrás de jogos. Não é da maneira que nós mais gostaríamos, seguramente eles também não, mas vamos tentar prepará-la da melhor maneira possível, mas respeitando sempre tudo aquilo que é a grandeza do nosso adversário. Abel, boa noite. Nessa noite você completou muito 5 anos de muito bem. Palmeiras. Olha, ouvimos o Abel aí, acho que tá bem ouvido, não é, Pretzel Quesada? A pergunta aí do Paulo do Vale, ele já projetando essa final contra o Flamengo. Então, do que vocês ouviram do Thiago Nunes e também do Abel Ferreira,
Vamos lá, porque já tem o gabarito do jogo, o gabarito da partida e daqui a pouquinho o PDV. Vamos ver se algum boleiro vai falar hoje lá. Vamos lá. Primeiro que o Abel foi bem na entrevista, não precisou pisar em ninguém. Dessa vez ele soube ganhar, uma vitória espetacular, ele está na história. Acho que a intervenção da Leila foi bem correta, reconhecendo o trabalho do seu treinador. O Abel Ferreira está completando 5 anos no comando do Palmeiras. A era Abel é simplesmente espetacular, é avassaladora, é uma das maiores da história. Eu sou crítico em algumas decisões dele. Até falei que depois da perda do Paulista eu teria tirado ele. Mas são opiniões, né? A gente não vive o dia a dia, mas por resultado, talvez por desgaste, apenas por opinião. E a gente mostra que realmente o Abel é muito maior do que uma derrota só num título paulista. Então, eu acho que ele consegue classificar o time de um resultado espetacular. Primeira vez na semifinal da Libertadores que uma equipe vira um 0-3. Então ele já está na história e acho que ele foi muito bem na entrevista e sabe bem o tamanho do que ele tem pela frente. A luta pelo brasileiro, que o brasileiro vai ser empolgante, e ao mesmo tempo também a final contra o Flamengo. Hoje foi um jogo que uniu 3 coisas importantíssimas, né? Primeiro a cabeça, que é a parte de mentalizar o resultado. Então o time entrou muito bem preparado nesse quesito mental, né? O mental é fundamental. Tecnicamente, o Palmeiras tem jogadores melhores que a LDU, sim. E taticamente, o Palmeiras não deu a menor possibilidade para a LDU, né? Vamos ser sinceros, se a gente tivesse que definir em poucas palavras, eu definiria que foi um grandioso treino de ataque contra a defesa. O time que se defendia era a LDU e o time que atacava era o Palmeiras. A LDU tentou sair um pouquinho. Quando ela sai um pouquinho para o jogo, nós temos um jogo. Aí ela começa a dificultar algumas coisas na construção desse jogo pela parte do Palmeiras, ok. Mas o Palmeiras é muito superior, né? Eu não vou também dizer aqui que a LDU é um timinho, longe disso, porque nenhum time consegue fazer 3-0 num grande time como o Palmeiras e a gente vai deixar de reconhecer ou vai dizer que foi sem querer. Isso foi legal o Abel também ter admitido, né? Que a LDU fez uma partidaça quando foi mandante. E aí, já embolando também o que falou o Abel e falou o técnico brasileiro do outro lado, o Thiago Nunes, aquele jogo foi um jogo realmente que tudo deu certo para a LDU e nada deu certo para o Palmeiras. E hoje também, né? Hoje teve só um time e esse time foi o Palmeiras. E poderia ter sido dessa mesma maneira sem ter feito os gols, né? E o Palmeiras fez. Não só fez os 3 para mandar a decisão para os pênaltis, como fez os 4 gols para definir nos 90 e poucos minutos, essa classificação. Então, eu acho que essas 3 coisas foram fundamentais. A tática, o individual, aí a gente coloca o Alan como essa grande figura, uma volta em grande estilo do Veiga, também não podemos deixar de destacar, e para fechar essa questão mental. O Alan tá aí, ô Capri. Opa, vamos lá, o jubilado do gabarito, vai PDV. Também esse aumento salarial recorrente ao seu jogo, né, e ao seu destaque na equipe. Eu fico feliz, né? Fico feliz de poder ficar sabendo disso, que meu trabalho vem sendo recompensado. Tentar ajudar ao máximo meus companheiros para poder ter mais oportunidades e levar o Palmeiras onde ele merece, que é o lugar maior. Alan, queria que você comentasse sobre o lance do gol, da sua inteligência em segurar a bola, em cair no momento certo. E outra pergunta também, se você acredita que na titularidade, pelo menos até o fim da temporada, onde o Palmeiras tem partidas muito importantes no Brasileiro e agora final da Libertadores. Como eu falei, foi um lance muito rápido ali, onde eu vi que os 2 jogadores estavam vindo para tentar tomar minha frente. Fui muito feliz ali na jogada, eu vi que ele estava me agarrando fora da área, quando chegou na área eu tive a oportunidade de eu cair ali e fui muito feliz. Alan, e como foi a tua reação quando você descobriu que seria titular nessa partida de hoje? Foi num treino antes do jogo ali, fiquei muito nervoso, com certeza ali, apesar de estar bem confiante, a gente fica nervoso, né, porque é um jogo grande, mas o Abel busca deixar a gente bem tranquilo em questão a isso, pede pra gente ser a gente mesmo, quando a gente entra no segundo tempo nos outros jogos, ele pede pra gente fazer as mesmas coisas quando a gente sai de titular, e fui muito feliz no jogo. Alan, como que faz pra dormir numa noite dessa, né, rapaz? Você foi protagonista no 4-3 contra o Botafogo, a gente lembra do Endrick, e nesse jogo
é inevitável que a torcida do Palmeiras vai lembrar muito de você. Você foi o protagonista, o Abel te elogiou demais, você que vinha do banco e hoje, né, ali se driblou até a bandeirinha, todo mundo e conseguiu um pênalti, né? Sobre dormir ali vai ser complicado. Vou tentar tomar um remedinho ali para pegar no sono. Mas fico muito feliz, cara, muito feliz de poder estar aproveitando as oportunidades, de poder estar ajudando meus companheiros também. Tá certo, Marcelo Lima. Tá aí, Alan falando por aqui. Ô Capri, já aproveitando, o presidente da CBF, o Samir Chaudhry, passou aqui pela zona mista e foi perguntado a respeito da possibilidade da final ser disputada no Brasil. Vamos ouvir o que disse o presidente da CBF. A organização Conmebol, né, acredito que foram levantadas essas questões, essas hipóteses até de possíveis locais aqui no Brasil, mas agora uma final brasileira, a gente sabe que tem muita coisa envolvida, né, por trás dessas organizações, mas se for um pedido dos clubes, a CBF vai apoiar, vai encabeçar isso, mas deixando claro que é a Conmebol que decide, ela que é a organizadora e detentora da competição. Tá aí então, Samir Chaudhry dizendo que tem o apoio à CBF, caso os clubes queiram que o jogo seja disputado no Brasil, mas claro, a definição parte da Conmebol, Capri. Não, pode esquecer, viu, PDV, agora há pouquinho, coisa de 10 minutos, a Conmebol lançou um vídeo aí do presidente da entidade, do presidente da Conmebol, parabenizando o Palmeiras e anunciando que vê Palmeiras e Flamengo em Lima no dia 29 de novembro. Então, acabou de anunciar aí o Alejandro Domingues, o presidente da Conmebol, tem uns 10 minutos. Aliás, pode até pegar aí, viu, Pedro Cohen? Dá uma entradinha aí no X, aí no Twitter. Tem aí essa fala do Alejandro Domingues parabenizando o Palmeiras e anunciando Lima como a final da Libertadores no dia 29. Não tem jeito. Palmeirenses e flamenguistas vão ter que ir a Lima. Eu também adoraria ver um Flamengo e Palmeiras, uma Mané Garrincha, por exemplo. Mas não vai ter jeito, não. Diga lá, Pedro Cohen. Foi você que chamou, Pedro? Oi, Capri. Não fui eu, não. Não foi. Então vamos lá. Tem mais, vai passar mais alguém aí, PDV? Veiga. O Veiga tá chegando. Esse também jogou, hein, Pretzel? Entrou, jogou, chamou a responsabilidade e decidiu, hein? Jogo Esse grande. mais um dos ótimos jogadores na noite de hoje, hein? Exatamente, foi muito mal em Quito, mas respondeu hoje. O senhor não queria o Veiga hoje, não é, Quesada? Mas ele foi bem, né? Assim, o Capri, hoje ele foi bem, hoje, né? Então, e foi hoje, aí a gente vai falar, mas foi hoje, ele foi bem, né? Mas ele não vinha bem, a gente também tem que ser sincero, né? Como também o Abel, não adianta o Abel falar... Uma parte, admitido pelo Abel. O Veiga ficou brabo com ele, até pai cuida de filho e tal, né? Ficaram uns 2 dias sem se falar, acontece. É como o Abel também chegar agora e dizer na coletiva, quando eu vi o Alan pela primeira vez, eu disse, não vamos perder esse moleque e tal. Ele também não deu essa rodagem pro moleque, né? Hoje, Capri, é o dia de comemorar, né? É o dia de comemorar. Deixa de lado a derrota para o Flamengo, a queda para a LDU no primeiro jogo, o empate com o Cruzeiro. Hoje é o jogo para comemorar, né? E tudo que foi feito, obviamente por esse português para dar certo. Eu não teria tirado o Sousa, tá? Eu acho que o Sousa estava fazendo um bom jogo. Mas, enfim, poderia até ter colocado o Veiga, mas não teria tirado o Sousa. Mas todas as decisões do Abel hoje, elas foram certeiras. Nem sempre são. Na maior parte das vezes são, né? Contra a LDU não foi no primeiro jogo. Hoje tudo que ele fez, ele acertou. Tudo. Os 3 zagueiros, o Alan pela direita, o Piquerez fechando pelo meio quando fazia 1-2 com o Sousa aberto pela esquerda, os 2 caras lá na frente, o Vitor Roque e o Flaco, o Andrés Pereira e o Maurício tentando organizar o jogo, né? E aí é difícil você ficar também buscando pelo em ovo, né? O Palmeiras precisava de 4 gols. Foi lá e fez os 4 gols. Cefini encerrou a conversa e agora se prepare adequadamente para essa grande final da Libertadores da América. É isso aí. Vai falar o Veiga aí. Vai ou não vai, PDV?
Vai, ele tá aqui na baia ao lado falando com TV e aí daqui a pouco ele vem aqui pra baia das rádios. Ô, Capri, dá pra fazer um... Oi? Só uma informação, né? Com essa decisão brasileira, né? A Copa Libertadores vai mudar o nome agora, né? É Copa Libertadores do Brasil, já mudou o nome já há um tempo, né? O Brasil já garante antecipadamente 25 títulos na Libertadores, igualando-se à Argentina. Então, aí oficialmente vai sair o campeão no dia 29 em Lima, mas o Brasil com 25 títulos e a Argentina com 25 títulos. Ficou um tempão, historicamente, a Argentina bem à frente do Brasil, mas com essas 7 finais envolvendo aí pelo menos um time brasileiro em finais, o Brasil se iguala ao maior rival de Libertadores aqui na América do Sul. Esse é um dado muito importante, né? Os argentinos durante muito tempo, né, Pretzel e Capri, bateram no peito. Não, somos os maiores, os melhores, e foram realmente, mas hoje está ali 25 a 25. Esse é um dado muito importante, histórico, mostrando a força do futebol brasileiro nessas últimas 7 Libertadores. E só para lembrar, antes do Veiga, 10 anos atrás o Palmeiras era chacota. Chacota. De 2015 para cá, a distância que o Palmeiras abriu para Corinthians, São Paulo e Santos. Ela não é abissal. Ela é do tamanho da América do Sul, a distância que ela abriu nesse momento. Impressionante o que fez o Palmeiras em 10 anos. Impressionante. Vamos ouvir o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, aí confirmando que a final vai ser mesmo em Lima, no Peru. Vamos lá. Parabéns, Palmeiras, finalista da Conmebol Libertadores 2025. Nos vemos em Lima para viver outra festa do futebol sul-americano rumo à glória eterna. Aí, é isso aí. Já anunciou Lima e, claro, né, já tem todo um pacote lá vendido para Lima, no Peru. Mas seria realmente muito importante uma final como essa aí numa Mané Garrincha da vida, por exemplo, seria espetacular. Atenção, 35 minutos desta sexta-feira, coisa linda! Coisa linda! Ei, Michel, aí sim, Michel Lopes. Sexta-feira o quê, Michel Lopes? Coisa linda! Como é que tá a sexta-feira do palmeirense, Michel Lopes? Coisa linda! Como é que vai ser a sexta-feira de palmeirenses lá em Lima, no Peru, Michel Lopes? Coisa linda! Como é que o Abel Ferreira vai chegar em casa hoje e dar um beijo na esposa, Michel Lopes? Coisa linda! Como é que a Leila Pereira vai falar hoje lá para os torcedores do Verdão quando forem abraçá-la lá no Allianz Parque, Michel Lopes? Coisa linda! Aí. Esse aí tá em férias. Coisa linda. Tá bom então, atenção, 36 minutos desta sexta-feira, coisa linda. Enquanto aguardamos aí a chegada do Rafael Veiga, que vai falar ali com o Paulo do Vale, vamos abrir aqui o gabarito do jogo, as notas da partida, as notas de Alexandre Pretzel e Leandro Quesada para Palmeiras. O time da virada 4, LDU 0. Vamos lá, Michel Lopes. Gabarito do jogo. E pode subir o hino da LDU aí, que tá tudo coisa linda. E a nota do Domingues. Pô, desse tamanho ele não sai do gol, cara. 3. Um gigante no Equador, um gatinho hoje. 2. Quinteiro. Foi amassado hoje. 2. Quinteiro? Quem é Quinteiro? Não, nem sei quem é Quinteiro. Nota 0 pro Quinteiro. Richard Mina. O melhor da defesa e foi substituído. 6. Eu não gostei de nenhum dos dois zagueiros. Vou dar 4 pra ele. O Fred Mina entrou no lugar do Richard Mina. Entrou aos 39 segundos sem nota. Sem nota. O primo foi mal também. Meu xará, Ricardo AD. Hoje mal, 4. Fracassou hoje, né? Errou tudo. Todos os tempos de bola, as coberturas. Estava no lance ali de um dos gols, o primeiro gol, né? Muito mal o haitiano AD. A gente elogiou bastante, mas hoje foi um fracasso total. Nota 3.
Ele até começou bem, mas depois que o Palmeiras fez 1-0, aí desabou junto com o time. Cuero. Cuero, 3. Não dá no Cuero, 3. De La Cruz entrou no lugar dele. Sem nota. Sem nota. Quinones. Hoje ficou muito na defesa, não conseguiu apoiar como teve a liberdade lá no jogo de Quito. Nota 4. Fez uma partidaça no primeiro jogo. Hoje, nota 3. Cornejo. 3. Saiu brabo ainda. Saiu balançando a cabeça. Nota 3. O Alvarado entrou no lugar dele. Sem nota. Entrou mal também. Sem nota. Grueso. Grueso fez o pênalti, né? 2. Uma nota grossa pra ele, 1. Vidiamil. Pra mim, o único que tentou jogar bola no time dele deu 5. Mas bem distante daquele Vidiamil que fez 2 gols, inclusive, ficou né? sozinho e bem fez marcado. uma partidaça no primeiro duelo lá. Nota 4,5. Alzugaray. 3. Nota 3. Perdidaço em campo hoje. Mais atrapalhou do que ajudou. E o Pastran, que entrou no lugar dele? 4. Também, hein? O Thiago sempre fazendo a mesma alteração, né? Sai um argentino e entra outro. 4 pro Pastran. Medina. Medina, 4. Medina, 4. E é muito, hein? O Estrada entrou no lugar dele. Estrada da perdição, estrada longa, tudo que puder escolher, viu? Sem nota. Estrada perdeu uma chance de fazer o 4º gol lá, né? Lembra? Contra o São Paulo. Sim. Também ele perdeu a chance de fazer 3-0, né? Hoje entrou mal. Nota 3 pro Estrada. Nota do técnico Thiago Nunes. Olha, o Thiago... Peraí, vocês já vão gabaritar o Thiago Nunes, o Veiga vai falar primeiro. Vai lá, PDV. Depois pro Botafogo, como que é até essa noite mágica de Libertadores e chegar novamente à final da competição? Fico feliz, né? A gente já viveu esse momento antes, já chegou em outras finais, fomos campeões também. E é isso, esse sentimento é muito bom, né? E poder viver tudo isso novamente também é muito bom. Então, é valorizar o que a gente fez hoje aqui e comemorar bastante. Veiga, rapidinho, o Abel comentou que lá no Quito, né? Pediu pra você fazer uma função e aí não deu muito certo. Aí ele falou, Racho, eu perguntei pra ele sobre você, né? Ele falou, mas se ele fez o gol e mandar eu tomar naquele lugar lá, eu vou. A pergunta é o seguinte, meu irmão. Você é o 12º hoje jogador do Palmeiras. E qual é a sua sensação de alegria? Você que perdeu um cara muito ligado a você nesses últimos meses. Você sabe de quem que eu tô falando? Do Acácio. A felicidade dele, acho que seria enorme de ter visto você fazer essa partida. E hoje você provou ainda que continua sendo um jogador de decisão. E o Flamengo espera? Cara, repito, primeiro valorizar o que a gente fez hoje. Sobre a casa, é um cara que desde o meu primeiro jogo lá no Curitiba esteve comigo, é um cara que sempre me defendeu, sempre me ajudou, sempre me mostrou os caminhos, que era tudo muito novo para mim. E óbvio que eu queria ele aqui, né? Mas Deus sabe das coisas. Em relação ao Abel, acho que as coisas minha e dele a gente resolve dentro do vestiário ali. E sobre o Flamengo, acho que tem muita coisa ainda para acontecer. Vamos se preparar bem, vamos comemorar primeiro e depois lá na frente a gente vê como é que vai ser. Veiga, daqui a uns anos, quando o torcedor do Palmeiras for pesquisar o teu nome no Google, vai estar marcado que você é um dos maiores ídolos da história do clube. O que vestir essa camisa e essa vitória histórica de hoje representa para você, Rafael Veiga, que desde pequeno foi torcedor do Palmeiras? Cara, um monte de gente faz essa pergunta para mim, o que representa o que eu vivo no Palmeiras, mas falar a verdade eu não sei ainda, porque não caiu a ficha. Eu acho que talvez só vou ter noção de tudo que eu vivi, tenho vivido. Quando eu parar, não sei, mas acho que o mais importante nesse momento aí é desfrutar, né? Porque o futebol passa muito rápido. Acho que até um tempo atrás, parece que foi ontem que eu comecei a jogar no profissional e hoje já tenho quase 9, 10 anos de casa. Então é só desfrutar
Mas eu fico feliz de estar cada vez mais na história do Palmeiras. Veiga, por falar nessa história do Palmeiras, hoje você ultrapassou uma lenda do clube, o Leivinha, em número de gols. Você agora é o 4º meio-campista com mais gols na história do Palmeiras. Hoje marcou 2, mas queria que você falasse sobre o garoto Alan, porque você já viu muitos meninos, né, surgir das categorias de base do Palmeiras. Como tem sido a evolução desse jogador e como você, um ídolo e uma liderança, tem conversado bastante com ele também nessa primeira temporada dele como profissional. O Alan é engraçado, se vocês perguntarem para ele, eu acho que, não sei se foi 2023, mas o técnico dele, o Lucas, né, na época do Sub-20, pediu para eu ir lá conversar com ele. Ele nem era do profissional ainda, a gente conversou e tal. E, enfim, desde que ele subiu eu tento ajudar ele. Hoje, antes do jogo, eu estava falando com ele também. Fico feliz por esses meninos aí que estão surgindo, eu sei que eu já passei por esse momento também. E é isso, acho que eu falo sempre para eles para desfrutar do momento, mas sempre ter pé no chão. Vai passar pela sua cabeça. Depois da derrota da semana passada, a torcida do Palmeiras continuou apoiando muito nas redes sociais com a hashtag Todos Somos Um. Ontem os torcedores vieram aqui na porta do Allianz Parque, hoje o corredor Alviverde, que o Palmeiras já está acostumado a receber. Essa festa também no Allianz Parque. Como que vocês recebem esse carinho, mesmo nesse momento de dificuldade que o Palmeiras teve na semana passada? E eu queria também que você mandasse um recado para a torcida do Palmeiras nessa fase tão decisiva do ano. A gente fica feliz e valoriza muito isso que eles fazem. A gente sabe que tem uns que saem do trabalho, saem correndo, muda a agenda, muda a programação, tudo para se fazer presente, estar com a gente ali. Então, agradecer de coração a torcida. Eles são muito importantes para nós. A gente dentro do campo sente o que eles fazem do lado de fora. Valorizar ali quem foi no CT antes, quem veio aqui no estádio também, quem torceu em casa. Acho que é muito importante. Acho que eu peço para eles continuarem fazendo isso, porque realmente faz a diferença, e desfrutar com a gente de tudo isso, porque também merece. Chegou a passar pela sua cabeça que esse seria um fim de ciclo no Palmeiras? Se ainda passa de alguma forma, se você pensa em deixar o Palmeiras em breve ou não? Não, eu tento pensar um dia de cada vez. Eu sabia que ainda tinha a Libertadores, tinha o Brasileiro, e eu queria, né, ganhar mais títulos pelo Palmeiras. Não pensa isso. Mas é isso, estou feliz, valorizar a noite, valorizar o que a gente fez. Realmente a gente entra para a história mais uma vez e é desfrutar. Chegou a hora de... Tá, então, Rafael Veiga falando aqui na Zona Mista Capri. Já dá o seu destaque final aí, PDV. Vamos lá, as informações finais do Verdão aí. Pode emendar aí, PDV. Bom, Palmeiras então agora tem o Campeonato Brasileiro, que também, né, briga por título, também com o Flamengo. Realmente são adversários aí em várias frentes nos últimos anos no futebol brasileiro. O Verdão volta a campo neste final de semana contra o Juventude. Há poucos dias o Verdão na data FIFA enfrentou o Juventude em jogo atrasado, e agora o jogo do retorno. Domingo, 6h30, jogo em Caxias do Sul. Então, a sequência para o Palmeiras, que volta a pensar em Libertadores no final do mês, no final de novembro, dia 29, a grande final marcada para Lima, no Peru. Reencontro entre Palmeiras e Flamengo em 2021. As equipes fizeram também a final da Libertadores e deu o Verdão, Capri. Boa, PDV, valeu, bom descanso, bom retorno e até logo mais aqui na programação da Bandeirantes. Domingo, microfone Bandeirantes lá em Caxias do Sul para Juventude e Palmeiras. O Verdão brigando pela liderança do Brasileiro. Na final da Libertadores, brigando ponto a ponto com o Flamengo pela liderança do Brasileirão. E é isso aí, domingo tem 3 transmissões, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Você vai ouvir tudo aqui na Bandeirantes. E sábado, amanhã já, não é? Amanhã já é sábado, o Santos em ação. Vamos lá então para fechar aqui o gabarito, a nota do Thiago Nunes. Fala aí, Pretzel. 2. Quesada. Eu tinha dado uma nota máxima para ele, né, no primeiro jogo lá. Hoje eu dou nota 0. Que isso, Quesada? O rapaz veio aqui, trabalhou, ficou lá na beira do campo. Nós também, estamos aqui deu na entrevista rádio, coletiva aí, falou na coletiva. Pois é. Como assim? Não, quando é para dar nota máxima, o que ele fez lá no primeiro duelo para não dar 10 é quase 10, né? Ele conseguiu vencer o Palmeiras por 3-0. Isso não é pouco, né? Um dos maiores resultados da história da LDU. Agora, hoje, nota 0.
Porque o Abel vai ganhar um 10, meu, já. Deu spoiler já. Nossa. Não, Abel hoje não Então tá bom. Tá aí, vamos lá. Então atenção. Sobe o hino do Palmeiras, sobe o hino do Verdão. Vai, Michel Lopes. No gramado em que a luta o aguarda, sabe Deus que vem pela frente, que a dureza do velho não tarda. Nota do goleiro Carlos Miguel. Não fez nenhuma defesa, cara. 6. Assistiu o jogo. Não sujou o fardamento, né? Como se diria. Nota 7. Bruno Fux. 8. Fux 7. Se redimiu do jogo, do péssimo jogo que ele fez lá. Sim, fez o gol em ainda. Quito, lá em Guayaquil, né? Ele fez Em gol como Quito, centroavante, né? Gol como centroavante. É, exatamente. Recuperou-se do mau futebol que ele apresentou lá em Quito. O Kelvin entrou no lugar dele. 6. Gustavo Gomes. 7. Murilo. 6. 7. Andréas Pereira. Pra mim fez um grande jogo. Não aparece muito, mas foi dono do meio de campo hoje. Dono. E jogando como primeiro homem do setor. 8. Melhorou muito no segundo tempo. Nota 6. Pô, jogou demais o Andréas Pereira mesmo, viu? Foi um partidaço do Andréas. Maurício. 5. Rafael Veiga entrou no lugar dele. 8,5. 9. Piquerez. 6,5. 6,5. Sosa. 8. Sosa, 8,5. Felipe Anderson entrou no lugar do Sosa. Discreto, hein? Mas vamos lá, 6. Entrou. 5 pela entrada só. Vitor Roque. 8,5. Vitor Roque, 8. Aníbal Moreno entrou no lugar dele. O Aníbal Moreno entrou pra fechar o meio e entrou, tô vendo, aos 40 do segundo tempo sem nota. Pela participação a gente poderia dar 5 pra ele aí, velho. Mas é pouquíssimo tempo, né, pra avaliação. Flaco Lopes. 6. A propósito, eu acho assim, pensando em dupla, não foi assim o jogo dos sonhos do Vitor Roque e do Flaco, né? Eles já jogaram muito mais, mas enfim. Eu achei que o Vitor Roque jogou muito mais que o Lopes hoje. Não, sim, o Vitor, sim, tô falando da dupla, né? Se a gente tivesse dar uma nota... Analisando o jogo, o Flaco Lopes errou demais. Errou demais. Foi até individualista em alguns momentos. E o Vitor Roque deixou de dar uma bola pro Alan no primeiro tempo, né? Sendo muito fominha ali. Nota 6 pro Flaco. Nota do técnico Abel Ferreira. 9. A gente não falou do Giai, né? O Giai entrou também, não entrou? Sem nota. Sem nota. Abel Ferreira, nota 10. 10. Repita! 10, nota 10. Tudo que ele fez hoje deu certo. 10. Oh. E se ganhar Libertadores, 11. Certo. Nota do árbitro Vilmar Roldan. Boa arbitragem. 8. Um árbitro malandro, né? Sabe movimentar bem o jogo. Malandrão, hein? Olha, árbitro da final, hein? Pelo tamanho, o que vocês acham? Ou o Jesus Valenzuela, acho que né? na final vai ser o Facundo Telo, argentino. Pode ser também. São 3 aí, né? Nota 8 pra ele. Então tá bom. Todo mundo gabaritado. E o Alan, né? Eu dei 9,5 pro Alan. Não, mas peraí, o Alan hoje tá jubilado. Nota 10 pro Alan hoje. Em Osasco, velho. Eu dei 9,5 pra ele. Por que o senhor não dá 10 pro Alan? O rapaz hoje teve lampejos de Pelé, eu não tenho de nada Maradona, de Messi, 9,5. de Cristiano Ronaldo. O rapaz hoje teve lampejos de craque. O senhor não quer dar nota 10 pra ele? 9,5 é uma grande nota, hein? Nossa Senhora.
Fala, Quesada. 9,5 e 10 é empate técnico, né? A atuação do moleque realmente foi extraordinária. Daqui a pouco ele será vendido, sabe por quanto, Capri? 80 milhões de euros. Aí o Corinthians olha, o Santos olha e o São Paulo olham. Se juntar 20 jogadores que eles vendem, eles não conseguem fazer esse dinheiro que o Palmeiras faz. Por isso que eu falo, eu estou elogiando a gestão, né? É a gestão do futebol. Não é só o time do Palmeiras, é a alegria do palmeirense de ver o time na final. Agora vamos expandir a nossa mente, deixando de lado o clubismo. Olha a gestão do Palmeiras. Não é por acaso que o Palmeiras está chegando a mais uma final da Libertadores. Não é por acaso que o Palmeiras deixou os 3 grandes rivais do estado de São Paulo para trás. E também não é nenhuma novidade que o Flamengo vem fazendo nesses últimos 5, 6, 7 anos. Então, essa final premia a gestão do futebol. Todos os clubes que quiserem fazer alguma coisa decente precisam mirar nas gestões de Palmeiras e Flamengo. Não são 2 times que chegaram por acaso a mais uma decisão de Libertadores da América. Eles dão aula de gestão, de administração. Então, que todos os clubes mirem o que essas 2 equipes estão fazendo. Os cariocas, os outros paulistas, os gaúchos, os mineiros, todos os times que estão aí, não é? Principalmente na Série A do futebol brasileiro. O Palmeiras, sobre a dupla Grenal, ele não abriu uma distância. Ele abriu um país. Abriu um país. Não. Sobre Corinthians, Palmeiras. Também um país. Sobre Corinthians, São Paulo, Santos, Grêmio, Inter. Tá louco. Uma América. A diferença Uma América do Sul. É isso, um continente. Um continente. Os caras vão demorar alguns bons anos aí para tentar chegar perto do Palmeiras e do Flamengo também. Sim. Tem a impressão que os dois vão nadar de braçada aí por um bom tempo. Tá bom. Logo mais, 7h30 da noite desta sexta-feira, coisa linda, tem Esporte em Debate. Aí a gente vai falar muito mais dessa epopeia palmeirense e a classificação para a final da Libertadores. Até lá, Pretzel. Tchau, Quesada. Sempre um prazer. Um abraço a todos. Tchau, Capri. Grande abraço. Até daqui a pouco. Muito obrigado. Até logo mais. 5 minutos para 1h da manhã. Intervalo rápido. Já voltamos aqui com o apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Dia 30 tem Liberta no Disney Plus. É a busca pela taça mais cobiçada. E agora é em casa. O Verdão conta com a força da sua torcida para decidir contra a LDU no Allianz Parque. É no Caldeirão Alviverde que a vaga vai ser definida. Palmeiras e LDU na Libertadores. Quinta, 9h30 da noite, ao vivo, no Disney Plus. Quando você se depara com o histórico, é fácil verificar quem é quem. Somos a Rádio Bandeirantes. Temos quase 9 décadas traduzindo fatos em conteúdo. Onde você estiver, pelas ondas do rádio, pelos cabos, fibras e Wi-Fi que chegam nos seus equipamentos digitais. O que é relevante para você é nossa prioridade. Rádio Bandeirantes. Informa, debate, analisa. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Nos dias 4 e 5 de novembro, São Paulo será invadida por arengues e caviar da Noruega, cristais, brinquedos e chocolates da Suécia, edredons e panelas da Dinamarca. É a Feira Escandinava 2025. Terça, dia 4, das 11 às 22 horas e quarta, dia 5, das 10 às 20 horas ou até o término dos estoques. Somente no Esporte Clube Pinheiros. Vem encará-los de frente. Eles são bárbaros. Apoio Instituto Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos.
E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Dia 30 tem Liberta no Disney Plus. É a busca pela taça mais cobiçada. E agora é em casa. O Verdão conta com a força da sua torcida para decidir contra a LDU no Allianz Parque. É no Caldeirão Alviverde que a vaga vai ser definida. Palmeiras e LDU na Libertadores. Quinta, 9h30 da noite, ao vivo no Disney Plus. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Qual é o papel da água na sociedade nipônica? Entre mares, rios e lagos, o Japão encontra na água não só a base para a vida cotidiana, mas também a fonte que inspira sua cultura, tradição, ciência, economia, tecnologia e espiritualidade. Descubra essas conexões na exposição Fluxos, o Japão e a Água, em cartaz na Japan House São Paulo, de 21 de outubro a 1º de fevereiro de 2026. Visite. A JHSP fica na Avenida Paulista 52 e a entrada é gratuita. Apoio Cultural, Instituto Bandeirantes. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. 1h marcou o quinto sinal, hora oficial do Brasil, finalzinho do apito final, mas ainda um tempinho aqui para o Pedro Coin destacar pra gente os outros fatos relevantes do esporte nessa quinta-feira que já ficou pra trás. Vamos lá, Pedro Coin. Vamos lá, Capri, com certeza. Hoje também teve semifinal da Copa Sul-Americana. O Lanús venceu a Universidade de Chile pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Castilho aos 16 minutos do segundo tempo, e enfrentará o Atlético Mineiro na final da Sul-Americana, jogo que vai ser no dia 22 de novembro, uma semana antes da final da Libertadores, e vai ser disputado no Defensores del Chaco, estádio histórico lá do Paraguai, em Assunção, na capital paraguaia. Então, do futebol, Capri, é isso. Final de Libertadores e final de Sul-Americanas decididas. E no tênis, o João Fonseca encerra a temporada de 2025 por um problema na lombar, uma lombalgia. Ele foi campeão do ATP 250 de Buenos Aires em fevereiro, foi campeão do ATP 500 da Basileia no último final de semana e foi eliminado nessa semana do Masters 1000 de Paris pro tenista russo, Karen Khachanov, perdeu por 2-1, e aí depois disso ele ainda tinha uma competição para disputar nesse ano, que era o ATP 250, mas por conta dessa lesão, ele resolveu que ia encerrar a temporada de 2025, então o tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, número 28 do mundo, não atuará mais, não jogará mais tênis nesse ano de 2025, Capri. Valeu, Pedro Coin conosco aqui, trazendo o destaque do plantão esportivo Bandeirantes. E com o Pedro Coin nós estamos fechando o apito final já na madrugada desta sexta-feira, que teve Michel Lopes na mesa de som. Aí, Michelzão, pode comemorar aí, hein, Michel? Vai comemorar a barbaridade aí agora. Ei, coisa linda. É isso aí. Vai, palestra. É isso, Verdão. Dia 29 de novembro, hein? Torcedor do Palmeiras, corra nessa sexta-feira aí em busca das passagens, viu? Já tá caro, barbaridade.
Tá caro, barbaridade. Vai pagar um belo valor aí na passagem aérea. Aquela aventura, né? Porque infelizmente a América do Sul não foi feita para a final única de Libertadores da América, pelo menos do ponto de vista do conforto e da facilidade para o torcedor. Desse ponto de vista, jamais. Vai pagar uma fortuna na passagem aérea, vai gastar muito dinheiro mas vale a pena, né? É um sonho, é uma possibilidade de uma conquista gigante, mas já sabendo que, infelizmente, aqui na América do Sul, essa história de final única cobra um preço caro, literalmente, e o torcedor vai ter que pagar por isso. Então, sexta-feira, dia de começar a fazer conta, pesquisa, e vamos lá, porque a Bandeirantes estará em Lima no dia 29 de novembro para esse jogo gigante, essa final épica e histórica da Libertadores, mais uma entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Mesa de som com o Michel Lopes na Central Técnica, o Roberto Dias está conosco, grande Robertão e o Caiame Martins, e o Alexandre Marques, o nosso switcher. Tenham todos uma excelente sexta-feira e logo mais 7h30 da noite no Esporte em Debate, comigo, com Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, João Paulo Capelanes, o Pedro Cohen. Vamos falar muito mais desta vitória palmeirense e da classificação do Verdão à final da Libertadores da América. Tenham todos uma ótima sexta. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.